jogador que possa comandar a seleção e fazer nós felizes de novo, né? Ô Matheus, sobre isso ainda, a seleção brasileira, enfim, você é brasileiro na Romênia, eu queria saber se os romenos, né, são apaixonados pelo futebol brasileiro, se eles dão uma importância maior. É claro que no passado a gente já teve importância maior em relação ao futebol brasileiro, mas ainda hoje a seleção pentacampeã do mundo desperta interesse da população local? Desperta muito interesse. Eles acompanham muito o Campeonato Brasileiro, né? Eles conhecem todos os clubes aqui, eles sabem quem é primeiro, quem é segundo, quem é terceiro colocado. E aí eles acompanham muito, né? Eles sabem muito, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Corinthians, eles todos os dias falam quem ganhou ontem, não sei o quê, porque o jogo foi muito tarde, né? Porque o fuso horário é de 5, 6 horas, entendeu? Então eles sempre estão acompanhando, né? E eles têm até clube, né, favorito aqui no Brasil, os clubes que eles gostam mesmo, entendeu? Então, eles dão muita importância, né, pro futebol brasileiro. Eles falam que a gente tem muitos craques aqui, né? E ainda mais no passado, né, que eles gostam muito, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, entendeu? Muitos jogadores assim que eles gostam, né, do próprio Neymar também, entendeu? Então eles falam muito do futebol brasileiro, né, e jogo das seleções, quando tem parado para a seleção, eles veem os jogos da seleção tranquilamente, né, porque aí o horário já bate, né, porque os jogos sempre são na Europa, entendeu? Praticamente todos, assim, né, quando a seleção faz algum amistoso. Então eles estão sempre acompanhando o futebol brasileiro, entendeu? Porque, quem não, vai muitos jogadores brasileiros para lá, entendeu? E eles gostam de saber quem é, que nem quando o Endrick foi vendido agora para o Madrid, o Endrick, eles perguntaram, nossa, ele é bom mesmo para valer tanto dinheiro assim, não sei o quê. Falei, tem um grande futuro e espero que ele possa ter uma carreira linda como a gente espera, né, dele. Quem tiraria mais foto na praça, em Bucareste, na maior praça da cidade? O Ronaldo Fenômeno ou o Zidane? Ronaldo Fenômeno, sem dúvidas. Simate. Eu queria perguntar, viu, Felipe e Fernandinho, uma curiosidade aqui. Quem será que é o ídolo do Matheus? Não precisa ser um jogador atual hoje que atua no futebol brasileiro, mas ao longo da história, qual o jogador que você mais se inspirava? Toda criança quando joga bola, né, vai chutar a bola e fala, sei lá, vai chutar o Romário, vai lá e chuta a bola. O Felipe Melo estava muito pra fora, né? Hoje ele faz mais os gols. Não é o caso do nosso Matheus, que certamente fazia todos os gols, diferente de mim, que sempre errava também. Mas quem que é teu ídolo? Eu gostava muito e gosto até hoje do Ronaldinho Gaúcho, né? Porque é um cara que fazia coisas dentro de campo que às vezes eu fico vendo hoje assim, eu falo, não é possível que ele fez isso, como é que ele tocou essa bola? Então é algo impressionante, né? O controle de bola, da forma que ele trata o jogo, a forma que ele trata a bola, né? Ele se diverte em campo. E isso é algo que, às vezes, hoje em dia, os treinadores não têm mais paciência, né? De ver a gente fazer algo diferente com a bola, né? Então isso aí era algo muito mágico para mim, ver ele fazendo isso, entendeu? Eu fico todos os jogos, antes de começar os jogos, eu tô no vestiário com o celularzinho bem de ladinho ali, olhando os vídeos dele e colocando minha roupa, né, para ver se consigo fazer algo parecido, pelo menos, entendeu? Ô, Matheus, é o seguinte, voltando à origem da nossa conversa, o início, se não fosse esse projeto social aí que te abraçou, você estaria fazendo o quê agora em Manga? Aí é uma boa pergunta, hein? É uma pergunta difícil até hoje, que eu não consigo mais nem responder nem para vocês, nem para meus pais, mas eu estaria trabalhando de alguma coisa. Então foi muito importante essa iniciativa do Edenilson, da galera lá, de abraçar essa molecada, não só formando jogadores de futebol, mas também profissionais, cidadãos, enfim. Minha família é uma família muito boa, né? Então algo errado eu não estaria fazendo, né? Porque minha família é muito, muito tranquila, assim, entendeu? Não tem ninguém assim que, na minha casa, pelo menos, que mexe com algo errado, entendeu? Dentro da minha casa, assim. Mas em termos do UFC 15 de Março é tudo na minha vida, né? O UFC 15 de Março é tudo. O meu pai, né, o Edenilson, o professor Nandinho, tem o Caio, entendeu? Então eles foram pessoas que mudaram a minha vida, né? Que me ajudaram e que me fizeram crescer, né? Pra me chegar onde eu cheguei hoje, entendeu? Não só pra mim, né? Pra todos. Eu acho que se todos pensarem da mesma forma que eu penso, eu acredito que o UFC 15 de Março pode dar uma reviravolta agora, né? Depois dessa entrevista que eu tô dando aqui, as pessoas poderem ver que eles precisam de ajuda, né? Alain Genaldo, eles precisam realmente de ajuda, porque o meu pai sozinho, ele não consegue ajudar mais de 500 pessoas, né? Entendeu? Ele não consegue, porque
E hoje a escolinha, se tiver 200 alunos, é muito, entendeu? Então as pessoas sumiram muito. Os meninos já não querem mais jogar bola, entendeu? Porque precisa de um suporte, precisa de um campo para poder treinar, entendeu? E às vezes não tem esse campo para eles poderem treinar lá em Janaúba. Então é algo que eu gostaria muito que pudesse ajudar o UFC 15 de março, né? Porque o professor Nandinho faz de tudo que pode, entendeu? Tem o Caio Guilherme agora também que ajuda ele, entendeu? E antes também tinha o Cleiton, também foi pessoas que me ajudaram muito. E eu gostaria que pudesse ajudar eles, né? Porque lá em Janaúba, como é uma região muito pobre, né? Nossa região lá no norte de Minas, eles precisam de ajuda, né? O meu pai sozinho não consegue fazer isso, porque ele mora em São Paulo, ele tem que auxiliar o seu trabalho com o trabalho da escolinha, né? Porque ele precisa sempre estar dando uma mão, sempre tentando arrumar campo, correndo atrás de patrocínio para poder levar eles para fazer um teste, ou para poder levar alguém lá para acompanhar os meninos, para ver se algum clube gosta, entendeu? E o meu pai faz isso sem cobrar R$1 de ninguém, né? Ele faz mesmo de coração e porque ele gosta. Então, se alguém puder dar uma mão para a escolinha, eu ficaria muito feliz, não por mim, né? Mas pelos garotos que estão começando lá, como eu comecei quando eu era pequeno, né? E alguém me deu esse suporte, me ajudou. Eu gostaria também que ajudasse mais crianças para poder eles crescer da mesma forma que eu cresci ou até mais. Legal, queria agradecer o Matheus Santos, campeão romeno pelo Faru Constante, lá, time treinado pelo Radi, grande meia esquerda da história do futebol. E acho muito legal o Cimate, Felipe, o próprio Matheus e quem está ouvindo a gente. Projetos como esse, eles têm de monte pelo Brasil, né? E a gente está vendo que é muito importante, forma atletas, forma cidadãos, são oportunidades que às vezes o poder público não oferece, mas o pessoal mete a cara, vai para cima e tenta da maneira que pode fazer isso. Um grande abraço para você, Matheus, que essa possibilidade que você teve na vida se multiplique e que ajude mais garotos a de repente correrem atrás do sonho, tá bom? Muito obrigado, Fernandinho, pela oportunidade, a todos aí que trabalham junto com você, por me dar essa oportunidade de estar falando um pouquinho da minha história e eu fico muito feliz pela oportunidade e espero voltar aqui mais vezes. Legal, obrigado, sucesso aí, Matheus. É isso aí, a gente conversou com o Matheus Santos, Faru Constante, campeão romeno. E o Felipe, é uma história, né? E o Edenilson, quando me sugeriu essa pauta aqui, o Edenilson foi nosso colega aqui, trabalhou na videoteca da Band, depois ele trabalhou na chefia de reportagem, ele se transformou em repórter. E agora faz tempo que eu não tenho contato com ele, eu tive a oportunidade nessa semana, ele me passou essa história, sugeriu, achei legal a gente ouvir um campeão romeno, um brasileiro que está tendo sucesso lá fora, tudo bem que a Romênia não é um grande centro, mas o que eu acho mais interessante é essa possibilidade de auxiliar, de dar um suporte, dar oportunidade, né, Felipe? Exatamente, né? E uma história legal de alguém que venceu. Não só carona de ambulância, de caminhão, gente sangrando, a história é brincadeira. Não só jogadores que jogam no Real Madrid, no Manchester City, no Liverpool, são jogadores vencedores. É um jogador que surgiu aqui no futebol do interior do Brasil e conseguiu chegar numa liga em um país diferente. É claro que a gente não está habituado a falar sobre o Campeonato Romeno, mas ele venceu na vida como jogador de futebol, ele está sobreviveu. Feliz, sobreviveu, está feliz. Não, no Brasil hoje a gente sobrevive, a gente não vive pelas dificuldades. Ele deve estar com uma qualidade de vida excelente, morando fora do país. A Romênia também é um grande país, tem uma grande qualidade de vida fora do país. E ele está feliz com essa oportunidade, ele até falando, né, disputar a Champions League, né? Pode ser que não chegue nas fases... fase de grupos, mas só de dele estar ali... Eu joguei a Champions, ele pode falar. Só de estar ali na preliminar da Champions League, para ele, como ele disse, é uma vitória na carreira dele e muito sucesso para o Matheus Santos, jogador campeão na Romênia. Rede Bandeirantes de Rádio. A JFL Alarmes oferece as melhores soluções em alarmes, sensores, cercas elétricas, câmeras de segurança, interfones, motores para portões e muito mais para sua casa ou negócio. Peça pela marca de alarmes e cercas elétricas mais premiada do Brasil. Procure uma revenda JFL mais próxima de você ou acesse jflalarmes.com.br/distribuidores. JFL Alarmes, referência no desenvolvimento de soluções para proteger quem você ama.
Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569. FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640. FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Os craques, o jogo, a torcida, o esquema. A espera. Começa agora o Concentração. Bandeirantes, concentração. Muito bem, boa tarde, amigos da Bandeirantes, Campinas e toda a região. Agora são 15 horas e 12 minutos, um pouco atrasadinho devido à rede aí, estendido aí a entrevista, mas já estamos firmes aqui a postos no nosso Concentração Bandeirantes. Hoje joga o Bugre, lá em Goiânia, contra o Vila Nova. Partida aqui, Leandro Borges narra, CH comenta e que Vladimir Catarino vai reportar. Olha, trabalhos técnicos do Gil Kleber, do Lucas Pessoa, Gilberto Sufi, Danilo Capucci e o Gabriel Ribeiro. De imediato, vamos às informações do Guarani. Será que o Bugre já está escalado? Qual é a escalação? Quem joga, quem não joga, por que não joga? E qual seria o banco? Um grande abraço, boa tarde, Vladimir Catarino. Fala, Edu, tudo bem? Como é que vai o amigo? Tudo bem? Melhor agora tudo com você, bem, meu querido amigo. Que honra mais uma vez estar contigo, com toda a equipe Bandeirantes, em especial ao ouvinte Bandeirantes, torcedor do Guarani. Bugre que depois de uma semana bastante agitada, né, Edu? Derrota para o Novo Horizontino, saída do Rodrigo Pastana antes, depois a demissão do técnico Bruno Pivetti, a chegada do novo executivo de futebol, o Lucas Drubski. O Guarani agora vai até Goiânia, né? Pega o Vila Nova em busca da vitória. São 5 partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro. O Guarani precisa começar a reagir, já está definido hoje. Tem a volta do Diogo Matheus, né? Cumpriu suspensão automática na última partida, está de volta, vai ser inclusive o capitão do time, porque o capitão anterior, o Alan Santos, zagueiro, foi expulso contra o Novo Horizontino, tá fora. Então o Valber fará sua estreia na zaga. Também hoje o Regis, sentindo desconforto muscular, vai ser poupado, não vai para o jogo. E o Bruno Mendes estará no banco de reservas, cheio de novidades o Guarani para pegar o Vila Nova daqui a pouco. Edu. À sua disposição, o hino do Bugre, vamos à escalação? Vamos lá. Guarani de Pegorari, cadê o hino? Pode falar, pode falando que ele vai aparecer já, pode falando. Então vamos lá, Pegorari é o goleiro 1, Diogo Matheus, hoje capitão do time, tem a 13, a dupla de zaga terá Lucão 3, Valber com a 4, na esquerda Mike, meia dúzia, meio campo com Matheus Barbosa 5, Matheus Bueno 18, Isaac 29, e à frente Bruno José 17, Bruninho 27 e Derek 11. Então as novidades aí, o Diogo Matheus voltando, o Valber na zaga, e o Bruninho e o Derek começando como titulares. Repeteco então do Guarani. Pegorari 1, Diogo Matheus 13, Lucão 3, Valber 4, Mike meia dúzia, Matheus Barbosa 5, Matheus Bueno 18, Isaac 29, 17 Bruno José, 27 Bruninho, 11 Derek. No banco, Edu, técnico interino hoje, o Benhur Moreira, terá o Álvaro 22, Alvarinho 14, Diego Porfírio 15, Lucas Araújo 21, Wenderson 23, João Victor 19, Lucas Silva 20, Neilton 7 e Bruno Mendes 9. Edu. Ok, então Regis não seguiu, o Bruninho entra, na zaga é o Valber, no lugar aí do Alan Santos, já o CH comenta, o Bruno Mendes está no banco. Agora vamos à escalação do Vila Nova. Você passou pela linha interna aqui o Vila, mas tá meio desconfigurado, né? Quem que é o lateral esquerdo, quem que é o atacante? Deixa eu ver aqui, depois a gente descobre. Mas manda o Vila do jeito que você tiver, o Catarino, por favor. Vamos lá, Denis Júnior é o goleiro, tem o Léo Duarte com a 2, a tríade, a dupla de zagueiros, né? Com o Doma 3, Rafael Donato 5, Rodrigo Gelado na esquerda, meia dúzia. Meio campo com o Souza 15, Caio Dantas 19, o Lourenço 10, Ronald 11, Guilherme Parede, número 77, Denis Júnior 25, Léo Duarte 2, Doma 3, Rafael Donato do meia dúzia,
Souza 15, Caio Dantas 19, Lourenço 10, Ronald 11, Neto Pessoa 9, Guilherme Paredes 77. Time comandado pelo técnico Claudinei Oliveira, que vai ter Vanderlei no banco com a 1, o Marcon diz 4, Marlone tem a 7, o Igor Henrique 8, Ulisses 14, Diego Renan 16, Everton Brito 17, Cristiano 18, o Luciano Naninho é o 20, Victor Andrade 21, Marcelinho 22 e o Hilton com a 23. Essa é a equipe do Claudinei Oliveira, o Vila Nova, que hoje recebe o Bugre. Edu. E só perdeu uma partida, né, que foi pra Ponte, o Vila Nova, então tá invicto aí em Goiânia. Vamos à arbitragem. Olha, eu tenho aqui, hein? Eu tenho aqui a profissão. Se não for professor de educação física, é funcionário público. Se não for funcionário público, é autônomo. Vamos lá, arbitragem no ar. O árbitro é o Caio Max Augusto Vieira, do Rio Grande do Norte. Assistente 1, a Fernanda Gomes Antunes, de Minas. Assistente 2, o Alex dos Santos, de Santa Catarina. Quarto árbitro é caseiro, goiano Rubens Paulo dos Santos. E no VAR estará o paranaense Adriano Milksevic. Aqui, ó, o árbitro Caio Max, ele é do Rio Grande do Norte, ele é professor de educação física, tem 41 anos. Ele é professor em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Falou que segunda-feira tá lá para dar aula de educação física sem problema. A bandeira 1, Fernanda Nandreia, Minas Gerais, 31 anos, é empresária. Ô, Fernanda, parabéns, hein? E o bandeira 2, Alex dos Santos, 38 anos, é analista de sistemas. Não se sabe bem que sistema que é, mas ele é de Florianópolis. Muito bem, um rápido intervalo, na sequência, CH participa, analisa, e ele, o moço de Piracicaba, dá sua palhinha. Ele que vai narrar aqui, 16 horas, Vila e Guarani. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Melhore a sua performance sexual com a Clínica Upman. WhatsApp 998005939. Tá cansado de ouvir notícias de fontes sem credibilidade? Não concorda com comentários que tentam claramente distorcer os fatos para direcionar a sua opinião? Ouça a Rádio Bandeirantes Campinas, imparcial e multiplataforma, no FM 85,7, AM 1170 e na Alexa. Assista no YouTube e acesse o nosso site. Onde você estiver, onde você for. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas, com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Batista e a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no AM 1170, no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Aqui, Vila Nova e Guarani, chegando pra roda, participando, fazendo uma brilhante narração, como sempre. Oi, Bolis, tudo bem, Bolis? Oi, Edu, grande e forte abraço a você, a toda a galera ligada no futebol da Bandeirantes, no Concentração, neste sabadão de muito futebol. Eu estava esperando aquela tradicionalíssima frase de Edu Pinheiro em dia de final de Liga dos Campeões da Europa. Que final da Liga dos Campeões da Europa que nada! O que importa pra gente é Guarani e Vila Nova. Já no Oba, em Goiânia,
Aquele estádio acanhado, a galera faz aquela pressão danada e o Vila Nova fazendo uma grande campanha, ocupando a segunda colocação. Veja só que o Vila, após aquela derrota para a Ponte, muita gente poderia achar que iria entrar em uma situação ruim, que nada, já deu a resposta, já foram 2 vitórias seguidas. Aliás, o Vila nos últimos 5 jogos são 4 vitórias, tem um jogo a menos e está bem colocado. Em contrapartida, o Guarani em queda livre nesse Campeonato Brasileiro, depois de um início, né, fulminante. O Guarani já acumula 5 jogos sem vencer, foram 7 gols sofridos, é bem verdade que marcou 5, mas vem de derrotas seguidas e tudo que vem ocorrendo pelos lados do Brinco, a saída do Pivete, e sempre que ocorre a saída de um treinador, Edu, estatisticamente eu não tenho esses números, mas evidentemente há sempre uma questão de alguns jogadores que não estavam tendo oportunidades com o antigo treinador e eles acabam tendo uma nova oportunidade. Não é o caso do Guarani, né, que o Benhur já estava trabalhando, é o técnico aí interino permanente que trabalha na comissão técnica permanente do Guarani, praticamente o mesmo time dos últimos 6 jogos. Mas sempre tem algo a mais, né? O cara que não estava sendo muito aproveitado, ele acaba tendo a oportunidade. Vamos aguardar, né, para saber como é que o Guarani vai se comportar daqui a pouquinho nesse difícil jogo contra o Vila Nova em Goiânia. Partida programada para as 16 horas. Já tem bola rolando, Edu. Vem com os pendurados do Guarani, CH participando, chegando na roda com 2 opiniões. Primeiro, sobre a saída do técnico Pivete, como que você analisou, você já falou tal, mas quero saber a sua opinião. E também já foi bem claro que era contra a contratação dele e tal, e essa escalação do Guarani, sem o Regis e sem o Alan Santos. Grande abraço, boa tarde, CH. Boa tarde, Edu. Um grande abraço a todos. Bom, sobre o Pivete eu não teria nem contratado, mas não acho que ele é o único culpado pela situação do Guarani, não. Eu acho que isso tem que ser efetivamente dividido. Dividido por quem? Pela comissão técnica, pelo preparo físico, pela fisiologia, pelo CA, pelos jogadores que não estão rendendo. E o Pivete, evidentemente, tinha o seu peso de responsabilidade. Não era o único culpado. Eu sou contra a demissão de treinador no meio da temporada, no início do campeonato. Sou contra. Agora, eu tenho que admitir que algumas coisas que ele andou fazendo e insistindo não estavam funcionando. Ele insistiu, foi teimoso, e essa teimosia acabou, na minha modesta opinião, culminando com a demissão dele. Eu respeito a decisão da diretoria. Tem muitos nomes sendo especulados, dizem até que Humberto Louser está contratado, vamos aguardar. Mas, de qualquer maneira, temporada que começa desta maneira, você tendo que ajustar no meio do campeonato, toda essa turbulência, não é um bom sinal. Não é um bom sinal. Os times que conseguem, normalmente, conseguir o acesso, eles não trocam de treinador, eles têm uma outra organização. Espero que dê tempo. O Guarani tem possibilidade, tem um elenco bem razoável, que pode fazer mais do que está fazendo. Iniciou bem, depois se perdeu, e se perdeu principalmente pelo baixo performance dos jogadores e o treinador um pouco teimoso em relação ao seu conceito do que é o jogar futebol, né? Eu acho que o mais emblemático do trabalho dele que não funcionou foi o que aconteceu em Novo Horizonte. Aquela teimosia de sair com posse de bola, com o goleiro jogando, uma posse de bola improdutiva. As declarações dele também não foram boas. Enfim, mas eu insisto, eu não acho ele o único responsável e nem o principal responsável. O principal responsável por essa queda de produção é o grupo de jogadores do Guarani. E eu acho que está mais do que na hora da torcida também realizar de maneira pacífica, ordeira e de maneira inteligente a cobrança. Tem muito jogador no Guarani que parou de jogar. E aí vem a pergunta, Edu, por que parou de jogar? Interrogação. Eu não tenho a resposta. Bom, Guarani com Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Valber e Mike, Matheus Barbosa, Matheus Bueno, Isaac, Bruninho, Derek e Bruno José, Bruno Mendes no banco. E aí, CH? Eu acho que dentro das dificuldades eu teria acrescentado um volante de marcação no meu campo. Como o Benhur tem pouco tempo de trabalho, ele não está errado não, ele está indo na mesma linha, não vai mudar o sistema de jogo do time, ele só muda a peça, sai o Regis no meio campo
ele coloca o Isaac e acrescenta o Bruninho pro lado do campo, pro lado esquerdo. Ele joga na frente do Mike. O Isaac vem por dentro, no lugar do Regis. E na zaga, suspenso, o Alan Santos não joga, vem o Valber, que é o reserva imediato. Ele faz o simples. Resta saber como o time vai reagir na parte comportamental, como é que esse time vai estar em relação à atitude, intensidade, organização do jogo. Vila Nova, por pontos perdidos ou por aproveitamento, é o líder do campeonato, Edu. Em pontos ganhos, ele é o segundo colocado, só que ele tem um jogo a menos. Então, o Vila Nova está fazendo um campeonato muito regular com o Claudinei Oliveira. Tem um time aí que não tem nenhum grande jogador, mas tem um elenco muito regular e está fazendo um belo campeonato. O Guarani vai enfrentar muita dificuldade, tenho certeza disso. E o favorito para o jogo, para vencer a partida, é o Vila Nova. Agora, isso é tudo na prancheta aqui, no papel, na parte teórica. De repente, a gente espera que isso aconteça, o Guarani surpreenda. Espero que isso aconteça, Edu. É que a demissão é o seguinte, já que não gostaram, enfim, o conselho lá não gostou, definiu pela saída, muita gente falou, mas por que não? Pô, depois contra o Vitória, não, aí vai, vamos imaginar que vai jogar com o Vila, aí vença, com o Pivete no banco. Aí, e depois manda o rapaz embora, então tá certo, já que não quer ficar com ele, já despediu, já mandou embora e tal. Quando saiu o Pastana, para mim, foi um indicativo muito forte que ia trocar de treinador. E ninguém tira da minha cabeça, a diretoria nega isso. O próprio Pastana disse que a causa da demissão foi uma causa que ele não aceita, enfim, que uma distância da cidade de Campinas, um sábado anterior, o outro que ele não pôde acompanhar, porque foi na festa junina do filho. Enfim, eu tenho certeza que tem ligação ao comando técnico. Certeza absoluta. Ou é vestiário, ou é ambiente, ou mesmo a discordância, de repente, da sinalização do CA antes de ter tomado a atitude pela saída do Pivete. E a gente sabe que o Pastana não gosta disso como homem forte do futebol. Ele dificilmente aceita essa troca de comando e pode ter sido isso o racha. Quando a diretoria tomou a decisão de trocar o coordenador, o homem forte do futebol, quando eu comentei a respeito, disse: é a sinalização clara para mim que o Guarani vai trocar de treinador. E trocou. É, você falou mesmo. Ô, Catarino, os pendurados no Bugre. Vamos lá, Edu. Olha, vamos aos pendurados: Bruninho, Bruno José, Bruno Mendes, Alvarinho, Lucão, Matheus Bueno, Neilton e Regis estão pendurados. Vão começar como titulares aí os pendurados: o Bruninho, o Bruno José, também o Lucão, o Matheus Bueno são os pendurados que começam como titulares, Edu. E por que o Regis não foi? O Regis foi poupado, desconforto, né? Na verdade, ele não chegou a sentir, mas tem todo um exame fisiológico feito pela equipe de fisiologistas do Guarani que detectaram que o Regis estaria muito próximo de uma contusão muscular, por isso ele foi poupado hoje, Edu. E aí, Boris, o que você achou daí da saída do Pivete? Dizem que é Humberto Lousa, hein, Boris? Boris deu uma saidinha, Edu. Deu uma saidinha? Foi ali aquele departamento ao lado. Você sabe que... Tá voltando aqui, viu? Tá voltando aqui. Pode repetir a pergunta, por favor, Edu. Oi, Edu. Não, o que você achou da saída do Pivete e a possível chegada do Humberto Louser? Então, o Louser, ele tem uma história já com o Guarani, né, Edu? Seja como jogador e principalmente como treinador. Aquela arrancada que ele teve com o Guarani em edições passadas do Campeonato Brasileiro da Série B o credenciam para retornar ao Guarani e há uma expectativa boa em relação a isso. Agora, é outro momento, é outra situação. O Guarani está extremamente, neste momento, em uma situação ruim no campeonato. Já são 5 jogos sem vencer, uma pressão muito grande. Mas eu considero, sim, Humberto Lousa um nome aí adequado para comandar o Guarani. Eu estava há pouco aqui na sala anexa ao estúdio, ao CB Studio Stadium, eu estava trocando a minha espuminha de transmissão. Tem quem for lá no YouTube... Graças a Gil Kleber, está dizendo o seguinte, que estava feia a espuminha, tem que trocar. Então ela está trocada. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, Edu. Ok, CH, e se for Humberto Louser? Edu, eu tomo muito cuidado para dar opinião sobre treinadores. Eu acho que numa média aí, é tudo mais ou menos a mesma coisa. Todo mundo que está sendo especulado são treinadores que dependem necessariamente de uma situação. A primeira, o clube está organizado, pagando em dia. Segundo,
como vai se relacionar o treinador, que hoje é mais um administrador de ambiente, um administrador de pessoas, do que técnico de futebol efetivamente. O campeonato é muito equilibrado. Então, todos esses que estão aí sendo ventilados, Hélio, Lisca, Humberto, cada um com a sua característica, são treinadores que já fizeram ótimos trabalhos. Então, os 3 mencionados aí são interessantes. Agora, é o Guarani que vai decidir, Edu, né? Eu tenho a impressão que a escolha vai ser pelo Humberto Loser. Tenho a impressão. Essa, inclusive, é a informação do portal carlosbatista.com.br desde as primeiras horas, o primeiro momento da demissão do Pivete. Então, a gente vai ter que aguardar. O Humberto é um bom rapaz, trabalhador, conhece de futebol. O Hélio, eu sou fã dele, é um cara experiente. Tenho certeza que tem condição no Guarani de fazer um grande trabalho, caso seja escolhido. E o Lisca também tem uma história no Guarani, né, Edu? Então, o Hélio também. O Hélio passou como treinador, menos tempo, foi, é verdade. 2001. Então, foi. Foi treinador. Os 3 tiveram passagens boas pelo Guarani. Então, eu respeito os 3. Então, é o Guarani que vai decidir, Edu. Olha, só para relembrar, é o seguinte, Humberto Loser, ele chegou no Guarani em 2017, em fevereiro de 2017, como auxiliar do Maurício Barbieri. Verdade. Aí o Maurício Barbieri ficou só 6 jogos, foi embora, mas o Loser foi efetivado como auxiliar fixo. Você lembra por que o Barbieri foi embora? Não lembro. Entrevista coletiva, mal dada, dizendo o seguinte, mais ou menos o que ele fez no Vasco, depois pediu desculpa, só que aqui ele não pediu. Tipo, tinha uma pressão, depois de um jogo lá, ele andou falando algumas coisas na coletiva, foi demitido. Nossa, eu não estou lembrado disso. Então, ele chegou com o Maurício Barbieri e tal, o Humberto Loser, o Maurício Barbieri um pouquinho só foi embora, aí chegaram o Vadão, Marcelo Cabo e o Lisca terminou 2017. E o Loser estava lá, firme como auxiliar. Auxiliar fixo na época. Auxiliar né? fixo. Isso aí. Teve um jogo aqui, em 2017, Guarani e Luverdense, Série B. Foi 0-0 e o Guarani, com aquele resultado, se manteve na Série B. Foi uma festa no Brinco, o Lisca doido fez uma festa. Você lembra disso? Lembro. Foi pra torcida. Deu volta olímpica. Deu volta olímpica. Fez comemorando permanência. O Guarani subiu em 2016 e em 2017 quase foi de novo pra Série C. É isso aí. Terminou com o Lisca. O Lisca foi embora e o Guarani contratou Fernando Diniz. Fernando Diniz contratado e ele chegou ao final, 2017, dezembro, ele já foi arrumando. Olha, chegaram com o Fernando Diniz, o volante Helder, veio do Figueirense, o Ricardinho, volante, sim, na época veio do Criciúma, o meia Rondinelli, veio do Botafogo Ribeirão, e ele montou o time, e Loser firme ali. E aí, o Diniz foi passar as férias, fim de ano, na Disney. Voltou, virou o ano, Réveillon tal, 3 de janeiro, reapresentação no Brinco, 3 de janeiro de 2018, reapresentação no Brinco. O senhor Fernando Diniz sobe no queijo e fala, não tô mais, tô indo embora. Recebeu uma oferta do Atlético Paranaense para ganhar 8 vezes a mais. E aí, o Fumagalli, um dos que comandava o elenco, chegou pro Palmeirão, que era o presidente, falou, presidente, é o seguinte, nós estamos aí com o Lousa, ele já vem treinando, já tá o esquema, tá montado, pô, dá aí, a gente quer que vocês, por favor, não é que a gente quer, a gente dá a sugestão, por favor. Tá sugerindo. Sugerindo, o senhor dá pro Lousa aí, tá com a gente e tal, e o Palmeirão bancou. Tá tudo bem, tudo certo, pá, o Loser efetivado. Resultado, o Guarani foi campeão da Série A2, porque subiu com 15, foi campeão com o Oeste. Mas na Série B não tava legal. Tava indo, foi, tal, teve os momentos bons, mas tava ali caindo. Chegou na antepenúltima rodada, teve um jogo no Brinco, Guarani e Paysandu. E o Paysandu ganhou 2-0. E aí o Loser pediu demissão. Mas a coisa estava quente nos bastidores. Inclusive o Loser deu uma entrevista no Hotel Nacional Inn, entrevista dele, da saída, não foi no Brinco. Ele foi embora tal, e deu uma coletiva no hotel, explicando a saída dele e tal, e ele tá com problema na justiça com o Guarani até hoje. Só que tem que fazer um acerto e tal, aquelas coisas que você sabe e tal, mas tudo bem. Isso aí é outro assunto, fazendo o acordo. Então, segundo a fonte, né, Humberto Loser, na segunda-feira será apresentado. Vamos aguardar, diria CH. Certo, CH? Eu diria isso e também o guru da montanha da Serra do Japi, o guru. O guru. O nosso oráculo. Porque, olha, gente, é o seguinte, na Série B, eu tô vendo aqui, olha, parabéns ao site Futebol Interior, tô lendo uma matéria sensacional aqui. Os técnicos os clubes que não trocaram de técnico, deixa eu ver aqui, tem os que estão na frente, o Léo Condé do Vitória, o Claudinei Oliveira do Vila Nova, Eduardo Batista no Horizontino, Anderson Moreira do Sport
E o Claudinei Tencati do Criciúma. Um pouquinho mais abaixo na classificação, você vai encontrar o Botafogo, que não trocou Adilson Batista. Os demais todos trocaram. Então, eu acho uma Série B... Eu acho o seguinte, CH, os clubes não investiram para esse campeonato. Os clubes não investiram. É tudo contratação curta, barata, aposta. Por quê? Porque você não tem um grande na Série B. E tem outra coisa. Não esqueça da janela no final de julho, começo de agosto. Se você acha que tá ruim porque não chegou, mas pode sair. Pode sair, mas pode chegar. Quem tiver bala, quem tiver preparado, o campeonato vai mudar a partir de agosto. Vai mudar. Pode ter. Escreva o que eu estou dizendo. O campeonato será outro. Porque os clubes estão economizando no começo e quem tem intenção e condição vai com bala para o mercado para reforçar para subir. Ou para permanecer no mínimo. O campeonato está muito difícil, vai ficar cada vez... Eu acho que não vai precisar esperar o segundo turno, não, hein? Não. O campeonato vai ficar bem embolado já nesse primeiro turno. Ô, Catarino, por gentileza, repita a escalação do Bugre. Claro, Edu Pinheiro, o Guarani com o Pegorari 1, Diogo Matheus, hoje capitão do time, volta à direita com a 13, dupla de zaga tem Lucão 3, Valber, estreante do jogo com a 4, Mike meia dúzia, meio campo Matheus Barbosa 5, Matheus Bueno 18, Isaac 29, Bruno José 17, Bruninho 27, Derek 11, é o Bugre pronto para encarar o Vila Nova, Edu. Você que é bom de janela, eu explico, né? Tem jogo da seleção brasileira, o campeonato vai dar uma paradinha. Olha, a seleção brasileira, só para fechar aqui o concentrado, viu, CH? A seleção brasileira joga sábado que vem, joga na Espanha, né? Joga lá em Barcelona. Joga em Barcelona contra quem? Joga em Barcelona contra Guiné. Contra Guiné. Sei. Contra a Guiné. Depois vai para Portugal. Aí na terça-feira da outra semana joga em Lisboa contra Senegal. Pior que eu marquei isso aqui nos meus guardados aqui. Senegal, Senegal, boa seleção. Brasil e Senegal. Então, 17, sábado que vem, 16h30, Brasil e Guiné. Estamos de folga, Edu. Lá na Espanha. Isso. Sabia disso, né? Estamos de folga. Aquela viagem para o Guarujá que está engavetada, você pode tirar da gaveta e executar, Edu. E no dia 20, dia 20, terça-feira, tem Brasil e Senegal, tá? Só que é o seguinte, gente, na quarta-feira, CH, já tem jogo pelo Brasileirão. Você tá me entendendo? Já tem jogo. Estamos sabendo. Então, quarta-feira, por exemplo, tem Santos e Corinthians. Olha que beleza. Tá? E na quarta-feira já começa a Série B. É que a rodada toda, ela tá esparramada na quarta, na quinta, sexta, sábado, domingo. O Guarani vai fechar a rodada jogando domingo. No Brinco, Guarani Vitória, às 18 horas, dia 25. E a Ponte joga na sexta. Pega o Atlético em Goiânia, tá? Então vai ficar parado, a bola vai ficar parada aí 10 dias. Agora eu não entendi por que o campeonato já volta na quarta-feira. Porque, você vê, o Palmeiras deu o Everton para a seleção, o Rony e o Rafael Veiga. É data FIFA, Edu, e eu concordo com só isso. Palmeiras, Flamengo e Fluminense Mas tem que parar, né? Tem que parar. Mas a Série B não poderia. Mas é data FIFA, para tudo. Né? Mas veja uma coisa, né? Eu respeito tudo isso, mas eu não entendo uma coisa, por exemplo. Hoje tem final da Champions, né? Daqui a pouquinho. Manchester City e Internacional. Lá na Turquia, em Istambul. Temos que fazer o nosso trabalho aqui, a nossa prioridade é outra. Mas qual seria o correto? No principal campeonato do mundo, você não ter jogo no dia. Ou pelo menos não ter o jogo nesse período. Nesse horário. Jogar para a noite. Não é? Porque todo mundo tá ligado nisso. O pessoal vai assistir, não é? Na tela da Band, os apaixonados pelo Ituano. No jogo do Guarani, todo mundo no radinho com a gente. Mas vai ficar de olho aonde? No jogo da Champions. E ouvindo a Bandeirantes. Meu amigo, fica aqui, por favor. Que Champions League que nada. Aqui é metal esfregando metal. Vila e Guarani já com o Leandro Borges, o moço de Piracicaba. Final do Concentração. Agora... 15h40, vem aí, Jornada Esportiva Bandeirantes, até já. Futebol é com a Bandeirantes. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes, o melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado.
Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Melhore a sua performance sexual com a Clínica Upman. WhatsApp 998005939. A JFL Alarmes oferece as melhores soluções em alarmes, sensores, cercas elétricas, câmeras de segurança, interfones, motores para portões e muito mais para sua casa ou negócio. Peça pela marca de alarmes e cercas elétricas mais premiada do Brasil. Procure uma revenda JFL mais próxima de você ou acesse jflalarmes.com.br/distribuidores. JFL Alarmes, referência no desenvolvimento de soluções para proteger quem você ama. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No rádio AM 1170 e no FM 85,7. Nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Em nosso site, radiobandeirantescampinas.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Melhore a sua performance sexual com a Clínica Upman. WhatsApp 998005939. Jornada Bandeirantes.
Com B de bola, B de Bandeirantes, nós estamos aqui de novo. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no futebol da Bandeirantes. Vamos juntos em mais uma transmissão esportiva. Hoje lado a lado com o Bugrão, que busca a recuperação do Campeonato Brasileiro da Série B. O Guarani joga fora de casa no OPA, estádio do Vila Nova em Goiânia, na capital de Goiás, neste sábado, dia 10 de junho de 2023. Sol e calor em Goiânia e o Guarani tentando buscar voltar a vencer, reencontrar o caminho das vitórias. São 5 jogos sem vencer. Vai de um treinador interino para cima do Vila, que vem fazendo uma grande campanha. Tem 7 vitórias, 23 pontos, um jogo a menos em relação ao líder Vitória, e buscará mais um resultado positivo diante do time do Guarani. Um grande jogo para você acompanhar comigo e com todo o timaço de Carlos Batista aqui na Bandeirantes, porque a partir de agora o show de bola vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Futebol da Bandeirantes para você ligado em AM 1170, no FM 85.7, faixa estendida para a região de Campinas. Você em Ribeirão Preto, alô Ribeirão, aquele grande forte abraço em 85.3. Todos juntos também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, rumo aos 20 mil inscritos. Seja um cara legal, se inscreva no canal, deixe o seu like na transmissão com imagens da nossa equipe, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade e com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Chicken Supreme Seara, 100% peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara, encontre no IG Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados, acesse aromadeservas.com.br. E Clínica Upman, melhore a sua performance sexual com a Clínica Upman. WhatsApp é o 998005939, Clínica Upman. E a partir de agora, girando e esparramando, som forte de muita credibilidade, tradicionalíssimo da Rádio Bandeirantes, do grupo de Bandeirantes de Comunicação, para mais uma grande jornada esportiva. Vila Nova e Guarani, 12ª rodada. As últimas informações do Bugrão antes da bola começar a rolar em Goiânia. Alô, Vladimir Catarino, um grande abraço, boa tarde, Vlad. Um abraço, Boris, uma ótima tarde para você, uma tarde especial pro amigo ligado na Bandeirantes, principalmente para você, torcedor bugrino. Guarani que busca a vitória, já são 5 partidas sem saber o que é triunfo. A última vitória foi sobre o Sampaio Correia, jogando no Brinco de Ouro. Para esta partida de daqui a pouco, hoje o técnico interino Benhur Moreira, já que vai ser a primeira partida sem o técnico Bruno Pivetti, o Guarani terá a volta do Diogo Matheus à lateral direita, ele que cumpriu suspensão na última partida, mas não terá Alan Santos suspenso por ter sido expulso contra o Novo Horizontino, e o Bruno Mendes hoje no banco de reservas. Guarani com modificações, com mudanças para encarar o Vila Nova. Boris. E o Tigrão Goiano, que hoje conta com a presença do torcedor, o estádio recebendo um grande público. É bem verdade, não é um estádio tão grande assim, diferentemente, por exemplo, do Serra Dourada, mas o torcedor do Vila marcando presença. Quais são as últimas do Tigrão Goiano, Vladimir? Quer manter o embalo, busca a 3ª vitória consecutiva no campeonato. Vila Nova, que é o time que menos perdeu, apenas uma derrota, e tem a melhor defesa do campeonato, sofreu apenas 3 gols. Para esta partida, apenas uma ausência. O Ralf, veterano volante, recebeu o 3º cartão amarelo no último jogo, tá fora. No mais, força máxima do Vila Nova de Claudinei Oliveira. Carlos Henrique, o bate pesado, convocado para comentar Vila Nova e Guarani. A sua expectativa para o jogo. Grande abraço, boa tarde, CH. Boa tarde, Bolis. Um grande abraço para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, um abraço especial ao torcedor do Guarani. É um jogo de superação, de muita cabeça no lugar, mas mais do que tudo, o Guarani precisa ter atitude. Não é jogar preocupado com o Vila Nova apenas. Tem que se preocupar, é evidente. Só que o Guarani tem que jogar futebol. O problema é que nas últimas partidas o Guarani não está conseguindo jogar, principalmente no setor de meio campo.
Vem mal Barbosa, vem mal Bueno, vem mal Regis, vem mal Isaac. O time não está rendendo. Tanto é verdade que no último jogo, o Bruno Mendes, que jogou apenas no primeiro tempo praticamente, sem ritmo de jogo, mal pegou na bola. Porque o Guarani não atacava contra o Novo Horizontino. Eu espero que seja diferente. Hoje tem o Valber como novidade, a volta do Diogo Matheus à lateral direita, mas o clima, o espírito tem que ser diferente. Agora, nós temos que torcer muito, acreditar que o Benhur, que é o auxiliar técnico fixo do time, do clube, possa dar esse up para o time, porque se não jogar futebol, se não estiver mais organizado que esteve contra o Novo Horizontino, não tem chance diante do Vila Nova. Boles. É isso aí, este é o CH, comentarista da Bandeirantes. Hoje, como disse, o CH, a equipe que será comandada pelo Benhur Moreira. Tô vendo imagens na TV, meteu um topetão grisalho, Benhur Moreira, treinador do Guarani para o jogo de hoje, lá no Opa, Onésio Brasileiro Alvarenga. E dentro da jornada esportiva da Bandeirantes, destaque da Macaca. A Ponte Preta joga amanhã, 11 horas. Será o terceiro jogo da Ponte neste horário como mandante no Campeonato Brasileiro da Série B. Recebe o Sport aqui na Bandeirantes, a melhor transmissão com Carlos Batista. E agora o destaque da Macaca é com você, Vladimir Catarino. Jogando nesse horário, a Ponte ainda não perdeu, né? Jogando às 11 da manhã de domingo, acabou empatando com o Ceará e vencendo exatamente o time do Vila Nova. Para a partida de amanhã, o técnico Felipe Moreira vai ter força máxima. A equipe base da Série 2 do Campeonato Paulista, já que Elvis retorna de suspensão automática, nenhum pendurado tomou cartão amarelo na última partida, é a Ponte que busca a reabilitação jogando em casa amanhã, 11 horas. Boles. Aí, portanto, o destaque da Macaca que pega amanhã, portanto, o Sport, 11 horas da manhã. E agora o destaque no plantão de âncora do futebol da Bandeirantes. Alô, Edu Pinheiro. Forte abraço. Boa tarde, Edu Zaço. Grande Boris, um prazer enorme estar contigo. Abraços a todas as equipes, em especial os amigos da Bandeirantes. Ontem, a abertura da 12ª rodada lá em Natal, ABC 1, Chapecoense 1. Hoje, 17 horas, Ituano e Atlético Goianiense. No mesmo horário, Novo Horizontino e Sampaio Correia. 19h30, Arena Castelão, Ceará e CRB. A Ponte amanhã, 11 horas contra o Sport, vocês já disseram aí. O Mirassol pega o Londrina amanhã também às 11h. 15h30 amanhã, Avaí, Botafogo de Ribeirão. 18 horas, Vitória e Criciúma. 18h15, Juventude e Tombense. Tudo quanto é horário. Destaque no Brasileirão. O Santos daqui a pouco no Couto Pereira contra o Curitiba. O Bragantino no Mineirão contra o Atlético Mineiro, 18h30. O Corinthians no mesmo horário, 18h30, recebe o Cuiabá. Os destaques, lembrando que amanhã, 16 horas, Morumbi, tem clássico São Paulo e Palmeiras. Equipe técnica Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gilberto Sufi no ar. Jornada Esportiva Bandeirantes. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Atenção, você homem que tem problemas de impotência sexual, ejaculação precoce ou mesmo não está com aquela performance sexual que gostaria, a Clínica Upman vem resgatando a confiança dos homens em todo o Brasil. Não perca tempo e agende já sua consulta pelo WhatsApp 998005939. Dê um up na sua vida sexual. WhatsApp 998005939. Sexo é saúde com a Clínica Upman. Dr. Regis Salgado, CRM 54867.
O lançamento mais esperado do ano chegou. Conheça o martelete perfurador rompedor WS3228K da Uesco, apresentado na FEICOM 2023, que chega com motor de 900 watts, 4 funções, proteção contra superaquecimento e muito mais. E você sabe, né? Se é Uesco, é o melhor custo-benefício do mercado. Transforme seu trabalho com a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil. Uesco, 10 anos construindo com você. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. Estamos de volta no comando da grande jornada esportiva aqui na Bandeirantes. Já tem bola rolando em Goiânia, Vila Nova e Guarani, 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E agora, aqui na RB, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu for a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor. O Bugre vem a campo escalado por Benhur Moreira com Pegoraro, é o goleiro 1. Diogo Matheus, capitão do time, 13. A dupla de zaga tem Lucão, 3, Valber, 4. Na esquerda, Mike, meia dúzia. Meio campo, Matheus Barbosa, 5. Matheus Bueno, 18. Isaac, 29. Bruno José tem a 17. Bruninho, 27. Derek, 11. Repeteco do Guarani de Pegorari, 1. Diogo Matheus, 13. Lucão, 3. Valber, 4. Mike, meia dúzia. Matheus Barbosa, 5. Matheus Bueno, 18. Isaac, 29. Bruno José, 17. Bruninho, 27. Derek, 11. No banco, Álvaro, 22. Alvarinho, 14. Diego Porfírio, 15. Lucas Araújo, 21. Wenderson, 23. João Victor, 19. Lucas Silva, 20. Neilton, 7. Bruno Mendes, 9. Vila Nova. Claudinei Oliveira, escala Denis Júnior, 25. Léo Duarte, 2. Doma, 3. Rafael Donato, 5. Rodrigo Gelado, meia dúzia. Souza, 15. Lourenço, 10. Ronald, 11. Guilherme Paredes, 77. Neto Pessoa, 9. E o Caio Dantas, 19. Vou repetir para você. Denis Júnior, 25. Léo Duarte, 2. Doma, 3. Rafael Donato, 5. Rodrigo Gelado, meia dúzia. Souza, 15. Lourenço, 10. Ronald, 11. Guilherme Paredes, 77. Neto Pessoa, 9. Caio Dantas, 19. No banco, Vanderlei, 1. Marcondes, 4. Marlone, 7. Igor Henrique, 8. Ulisses, 14. Diego Renan, 16. Everton Brito, 17. Cristiano, 18. Luciano Naninho, 20. Vitor Andrade, 21. Marcelinho, 22. E Rickson, 28. Arbitragem do jogo. Caio Max Augusto Vieira, do Rio Grande do Norte, apita. Fernanda Gomes Antunes, assistente 1. Alex dos Santos, assistente 2. No VAR, Adriano Mixevics. A Brasitone fez uma parceria de distribuição dos inversores Rayonic, inversores com tensões e potências para solucionar problemas de energia. Em uma viagem longa, você poderá usar os mais diversos eletrodomésticos dentro do seu carro, caminhão, motorhome, barco e ambulância. Frigobar, televisão, ventilador. Pode converter 12 volts em 110 ou 220. Inversores Rayonic. Encontre na Brasitone. Brasitone.com.br. Tudo pronto em Goiânia, a bola vai rolar. Vamos juntos com o Bugrão, 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Saída com o time da casa, o Vila Nova tem um aproveitamento de 76% nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Guarani tentando reencontrar o caminho das vitórias. Iniciou muito bem a Série B, porém já são 5 jogos sem vencer. À direita o Guarani todo de verde, com exceção da meia aqui hoje a branca do outro lado, o Vila Nova de vermelho. Apita o árbitro!
Bola rolando. A partir de agora vamos ser juntos no futebol da Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, no AM 1170, no FM 85.7, 85.3 e em nosso canal no YouTube. Sempre com muita alegria e descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Hoje a Bandeirantes lado a lado com o Bugrão. É o Guarani em campo, então arrebenta. Arrebenta, Bugrão! Comecinho do jogo em Goiânia, o Guarani tem escanteio, o Diogo Matheus levanta para a área, tira a defesa, a sobra fica para o time do Guarani com Bruninho, artilheiro do Bugre, 5 gols, soltou para Valber, para Bruninho, recolheu, dominou, parou, prendeu, repensou, calibrou para bater, preferiu o passe com o Isaac, tentou a tabela novamente, chega o Donato, Grandalhão para fazer corte para o time do Vila Nova, soltou o jogo para Léo Duarte, foi desarmado pelo Isaac, a bola saiu, lateral para o time do Vila Nova bater. Léo Duarte, um conhecido do futebol paulista, passou pelo Ituano e também pelo 15 de Piracicaba, tendo destaque no próprio Galo de Itu, onde foi campeão brasileiro da Série C. Lucão aqui atrás recua para o goleiro Pegorari. Pegorari dentro da grande área, a pressão da galera atrás do Pegorari, hein? É uma espécie ali de tobogã, parecido com o do Pacaembu, né? Que foi demolido, diga-se de passagem, já diria o craque Neto. Mas a pressão é muito grande em cima do Pegorari neste primeiro tempo. Ele defende o gol do placar eletrônico, se estivéssemos no estádio Brinco de Ouro da Princesa, tomando como base as cabines de rádio e televisão. Tentava ação ofensiva, o time do Vila Nova, a bola colocada para fora. É tiro de meta para o Guarani bater o Pegorari, que agora é o titularíssimo do gol bugrino. Com a saída do Tony, né? Tony pediu para deixar o clube e acabou não continuando com a camisa do Guarani. Pegorari assume. Você disse sobre o torcedor, comparece em grande número no Oba. Tudo bem, o estádio é pequenininho, acanhado, né? Não é muito difícil encher, mas a pressão muito grande por parte do torcedor do Vila. Tiro de meta para o Guarani, tiro de meta já cobrado. Valber recuando para o goleiro Pegorari, restreando Valber com a camisa do Guarani, tem 36 jogos como atleta do Guarani, mas no seu retorno é o primeiro jogo. Bola colocada para fora, é lateral para o time do Guarani bater pela esquerda, um pouco antes da risca do meio campo. E um detalhe da área técnica, o Benhur Moreira fica praticamente no meio campo. Tá ali, ó, pertinho do Mike, que vai fazer a cobrança do lateral. Ele cobra para Matheus Bueno, vacilou, perdeu a bola, tentou a recuperação, consegue, para, prende, olha, pensa, observa, com o pé direito, recomeça com o Lucão. São os primeiros movimentos em Goiânia. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças. Há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Parte na pela direita, Bruno José, bola colocada para fora, é lateral para o time do Guarani bater. Pega a bola o capitão Diogo Matheus, retornando ao time bugrino. Guarani vem de 2 resultados ruins, 2 derrotas por 1-0. Trabalha a bola no campo defensivo, o Bugrão. Agora com Lucão para Valber, para Diogo Matheus. Tentava Matheus Bueno, acaba perdendo a bola, recupera o Vila Nova. Chega atento no lance, Diogo Matheus recupera, soltou para Matheus Barbosa. Abre na direita para Bruno José, prepara o cruzamento. Levantou na segunda trave para Bruninho. Saiu bem do gol, Denis Júnior, para fazer a defesa, Vladimir. O cruzamento foi fechado, né, do Bruno José buscando o Bruninho, mas pro goleiro Denis Júnior ficou com ela sem dificuldade. Chicken Supreme Seara é uma delícia, você vai se surpreender a cada mordida. Experimente, é suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente e super fácil de preparar. Encontre no IG Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Aqui vem bola pro campo de ataque, o time do Vila Nova com Neto Pessoa. Abertura pro pequenininho, Ronald pela direita, domina, carrega, a bola levou pra linha de fundo, escapou, limpou, fintou, chega bem Matheus Bueno. Recupera pro time do Guarani, solta o jogo na ponta pra Bruninho, Bruninho recua pra Mike para Matheus Bueno. Pressiona o Vila Nova com a marcação alta, Léo Duarte, Lucão se complicou, a bola bateu no Léo Duarte e foi embora. Pela linha de fundo é tiro de meta pro Guarani bater. Você ligado no futebol da Bandeirantes, estamos no AM 1170, no FM 85.7 e 85.3. 85.7 para a região de Campinas, 85.3 para a região de Ribeirão Preto e todos através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Sai para o jogo o time do Guarani, Souza pressiona o Isaac, houve a falta.
E os dois ficaram ali no tete a tete, mesmo com o Isaac caído. O Souza, que é mascarado, não quis saber de brincadeira, não. Tentou pegar a bola já com o árbitro tendo apitado a falta pro Guarani. O Souza é mascarado porque está usando máscaras, né? Ele tentou roubar a bola ali do Isaac, com o Isaac mesmo caído. O árbitro marcou a falta pro Guarani cobrar. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo tempo e placar de jogo pra você. 5 minutos e meio, primeiro tempo. Campeonato Brasileiro da Série B no Oba, em Goiânia. 12ª rodada. Guarani Vila Nova 0-0. Vem o Guarani pela direita com Bruno José. Recolheu, dominou, fez o passe no comando para Derek. Trabalhou no pivô, sofreu a falta. Guarani levou vantagem. Diogo Matheus para Bruno José. Insiste na direita para Diogo Matheus. Ameaça cruzar, não cruza, aperta o gelado. Ele soltou para Isaac. Isaac no triângulo para Bruno José. Pé direito, tentou cruzamento. A bola foi desviada e saiu pela linha de fundo. O primeiro escanteio do jogo é para o Guarani, Vladimir. Houve desvio, cruzamento do Bruno José, mais uma vez era buscando a área. Desvio da zaga do Vila Nova, Diogo Matheus cobra o escanteio na direita. 6 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0. E o comecinho do jogo, Lucão e Valber vão para a área. Escanteio cobrado curto, Diogo Matheus para Bruno José, para Diogo Matheus. Levantou Matheus Barbosa, livre de cabeça, ele desvia, mas você já pressionava o jogador do Vila. Última a tocar na bola foi Matheus Barbosa, a bola passou à direita do gol, foi embora pela linha de fundo. Confirmando no Open Goiânia. Guarani Vila Nova 0-0, Edu. Final da Champions League lá em Istambul, na Turquia. Comecinho de Manchester 0, Inter de Milão também 0. Você ligado no futebol da Bandeirantes com o timaço de Carlos Batista. Bandeirantes Campinas. A Uesco está disponível em mais de 3.500 revendas e está nas melhores do Brasil. Escolha uma e venha para o time Uesco. Acesse uescoferramentas.com.br. Carlos Henrique, o bate pesado, comecinho do jogo com 7 minutos, 0-0 e o jogo CH. Do jogo, tô gostando do Guarani, tá competindo, tá chegando em todas as bolas, o time tá querendo, o jogo tá equilibrado, evidentemente. Nenhuma grande chance, nem para Vila, nem para Guarani, mas o Guarani chega com imposição, já deu o recado. Viemos a Goiânia para jogar futebol. Espero que continue assim. Trabalha a bola no campo defensivo, o time do Vila Nova, nas últimas 5 partidas. Últimos 2 jogos. Desce o Diogo Matheus na ponta para Bruno José. Linha lateral da grande área. Levantou lá dentro. Entra e quarta defesa. Acabou escorregando o Matheus Bueno. A bola desviou no Matheus Bueno. Sobrou para o Barbosa. Tentou a finta. Tocou mal na bola. O Guilherme Parede desviou. A sobra fica para Guarani. Já abre aqui na ponta, Lucão, e recebe para o time do Guarani, que recomeça no seu setor defensivo. Lucão pela meia para Matheus Bueno, recuou para Pegorari, uma bola forte, aperta Caio Dantas, apertou também o Neto Pessoa, fica preso, encurralado o time do Guarani. Mike para Bueno, para Mike, sai jogando direitinho o Bugrão. Bom toque de bola para Isaac, recebe, domina com liberdade, empurrou pela meia para Matheus Barbosa, já fugiu na ponta, Diego Matheus, bola no chão, no ponto toque de bola, vem embora o Bugrão, pisando no campo ofensivo, Diogo Matheus para Bruno José, tem o Derek lá dentro, marcado pelos seus zagueiros. Parou, prendeu, olhou, pensou, bolão na ponta. Bruno José fechado na área, muito forte o cruzamento. A bola passe, vai embora do outro lado. Chegou, Vladimir. Mais uma vez com perigo lá pelo lado direito do campo de ataque. Bola pro Bruno José, que fez o cruzamento. Bola foi muito forte, alta. Não dava pro Bruninho alcançar, mas o Guarani chegou mais uma vez. Boris. E o cruzamento do Bruno José foi pertinho da galera do Guarani presente ao Oba. E os torcedores aplaudiram o Bruno José. Boa chegada ofensiva do time do Guarani. Segue 0-0. Vamos chegar a 9 minutos do primeiro tempo. Alô, galera bugrina. A galera curtindo o futebol aqui na Rádio Bandeirantes. Vem para o Vila é perigoso com o Lourenço. Lançamento para o Ronald. Nem se o Ronald tivesse hélice nas nádegas e tivesse o apoio ainda de um ator famoso de Hollywood que empurraria o Ronald para a linha de fundo.
Agora o jogo tá parado, é o Mike que tá sentindo ali uma contusão na perna esquerda, hein, Vladir? É o Mike, né? O interessante é que no jogo contra o Novo Horizontino, o Mike também sentiu logo no comecinho do jogo. Conseguiu continuar, parece que tá tudo ok com ele, é bola do Guarani. Melhore a sua performance sexual com a clínica Upman. Agende a sua consulta, ligue ou envie um WhatsApp pro 998005939. 998005939. Sexo é saúde na clínica Upman. Tá sentindo aí o Pegorari pra saber a real situação do seu companheiro, meteu a bola na fogueira pra ele. Ele tentou a vida, o Ronald tocou na bola e o Mike olhou pro Pegorari. Tá maluco? Chega a bola pro outro lado. Se ele pegar, ele tá bem, né? Ele pegou, deu certo. Agora o jogo tá parado, a falta do Isaac pra cima do Ronald. Mas com o jogo já parado, o Léo Duarte acabou atingindo o Bruninho. A primeira falta marcada foi a favor do Vila. Falta em cima do Ronald aqui na ponta direita, Vladimir. E o árbitro tem uma conversa tete a tete com o Lourenço e também com o Isaac, pedindo calma para os dois jogadores, né? O jogo esquentou ali pela ponta, né? Bem rente a linha lateral, próximo ao banco de reservas da equipe do Vila Nova. O Vila tem a cobrança de falta a fazer. É, de fato, o Isaac acabou pisando no pé esquerdo do Ronald. O árbitro viu falta marcada a favor do Vila Nova. 0-0 com 11 minutos, primeiro tempo. Tem falta o Vila Nova para bater. O Vila Nova é o segundo colocado. O Guarani iniciou este jogo na 11ª colocação. Lourenço, homem das bolas paradas do Tigrão Goiano, vem para a bola pro PK, ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes pro meu amigo Nivaldo Cuan. Está lá na divisa Brasil-Paraguai, pelo aplicativo, ouvindo a Bandeirantes. Vem para a bola Lourenço, pé direito na entrada da grande área, o desvio no canto, a bola passa com perigo. Foi embora pela linha de fundo, Vladimir. Era o Souza quem estava chegando ali para conseguir a conclusão da jogada após o cruzamento da cobrança de falta. Meio de calcanhar, né? Na verdade não foi o Souza, não tive a impressão de ser o Guilherme Parede. Bola saiu pela linha de fundo, tiro de meta Guarani. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Chegamos a 12 minutos, primeiro tempo. Em Goiânia, 11ª rodada, ou melhor, 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O placar da Bandeirantes aponta Guarani 0, Vila Nova também 0, Edu. Olha, lá no Brasileirão, primeiro tempo lá no Couto Pereira, Curitiba 0, Santos também 0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Participe, interaja conosco na nossa arquibancada virtual do chat ao vivo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E não se esqueça, deixe o seu like. Vem para Léo Duarte para o time do Vila Nova pela direita, aperta Mike. O princípio está recuperado o Mike. Sentiu uma contusão ali, não houve inclusive a necessidade do departamento médico. Só informou e aqui o jogo segue com o Vila Nova tentando, mas o Souza arrisca, pega a mão na bola, longe do gol, foi lá no meio da galera. A Morenona pegou a bola ali, entregou pro namorado e consequentemente o chute do Souza foi longe do gol. Tomara que seja o namorado, porque passou para todo o Brasil, né? Já pensou? Quase igual o Luan do Corinthians? Quase derrubou o copo dela, mas era um copo de água, então não tem problema. Aqui Mike sai pro jogo pro time do Guarani, empurrou para Isaac, Isaac pela amiga, para Mike, boa bola, carrega, a bola ultrapassa a linha demarcatória, enfiou no comando para Bruninho, foi muito forte o passe, a bola foi embora pela linha de fundo, é tiro de meta pro Vila Nova. CH, chegamos a 13 minutos, primeiro tempo 0-0 e o jogo em Carlos Henrique. Equilibrado, o jogo é equilibrado, os dois times lutando bastante, um jogo pegado, picotado, mas o Guarani chegou com uma imposição que eu gosto, marcando saída de bola, no meio campo jogadores muito atentos, o Vila Nova não tem liberdade para jogar, olha o lance do Bueno, bem diferente do comportamento até agora, né? Até agora, do que foi efetivamente em Novo Horizonte. Eu estou gostando do Guarani, apesar do 0-0. Aqui vem pro jogo, o time do Vila tentava ver lançamento muito forte, bola esticada de graça pro Pegorari sair jogando pro time do Guarani. Aliás, o Tony já tem um destino definido, Vladimir? Ainda não, viu, Boris? Tem propostas, mas ainda não tem um destino definido. A informação oficial dele foi de que ele saiu por ter recebido ameaças por parte de torcedores pelas redes sociais. Ele não confirmou a oferta de outros clubes não, Boris.
Aqui o jogo está parado, falta em cima do Bruninho, é praticamente na junção da risca no meio campo com a risca lateral. Chegou atropelando o Lourenço, é falta para o time do Guarani. Futebol da Bandeirantes para Aroma das Ervas. Linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Derek trabalha no pivô, trabalha a bola atrás com o Matheus Barbosa. Abre na direita muito forte o passe para o Diogo Matheus. Ele evita a saída da bola, mas dá de graça para o Guilherme Paredes, que vacilou. Vacilou, dançou. Chegou o Bruno José recuperando. Trabalha por dentro para Matheus Bueno, para Valber. Valber na zaga central, apesar de estar atuando com a camisa 4. Diogo Matheus erra o passe. Recupera Souza. Souza pela meia para Caio Dantas. Tentou a finta. Falta para cima dele. O árbitro Caio Max Vieira aponta a falta para o Vila Nova. Matheus Bueno foi quem cometeu a falta, não gostou nada da marcação, mas não adiantou reclamar, o Vila cobra. Souza já cobra pelo meio para Donato, Rafael Donato. Empurra aqui na ponta para Léo Duarte, que soltou para Ronald, segundo terço do campo. Aperta na marcação Mike, cerca, volta para Léo Duarte. Empurrou no comando para Neto Pessoa, ajeitou para Lourenço. Chega bem Matheus Barbosa para recuperar. Solta o jogo para Lucão. Lucão levanta a bola para o grande ataque para o Derek brigar. Chega primeiro Doma de cabeça para cortar. Léo Duarte fica com a sobra, pressionado pelo Bruninho e pelo Derek. Levanta a bola para o grande ataque. Chega o Neto Pessoa, tenta a finta. Chegou o Matheus Bueno. Brigou, vê a falta para cima do jogador do Guarani, que o árbitro não marcou. Lance, segue, lançamento para Guilherme Parede, muito forte. Ele ainda tentou chegar por baixo para dominar, mas não conseguiu. A bola foi embora pela linha de fundo, Vladimir. Eu também fiquei com a impressão de falta para o Guarani, né? Se saiu gol, o árbitro teria que dar uma verificada, mas como a bola saiu pela linha de fundo, tudo normal, tiro de meta. Placar de 0-0, Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Bola no chão para o time do Guarani, Pegorari para Lucão, aí sim, o Vila apertou, deu um bicudão na bola, encontrou Matheus Barbosa, tentou a finta, perdeu para Souza, dá um bote e recupera por time do Vila, solta na meia esquerda para Guilherme Parede, devolve para Souza, rodopiou, girou, parou, prendeu, olhou, pensou, volta na quarta zaga para Doma, sai pro jogo o time do Vila Nova, fazendo uma grande campanha, apenas uma derrota no Campeonato Brasileiro da Série B. Léo Duarte é quem domina, antes da risca no meio campo, Benhur Moreira, treinador interino do Logrão hoje, com a demissão do Bruno Pivetti à beira do campo, organizando o seu time agora na marcação. Guilherme Parede, volta a bola para Doma. Doma recolhe, domina no primeiro terço do campo, empurra na ponta para Léo Duarte. Parou, prendeu, olhou, pensou, adiantou para Ronald, sai da ponta, vem para meio, acompanhado pelo Mike. Ainda Ronald, habilidoso, tentou a finta, Matheus Barbosa. Chega bem travando, a bola sai, cai justamente nas mãos de Benhur Moreira. Pega a bola e no fair play entrega para Léo Duarte, que vai fazer o lateral, a cobrança do lateral pela direita. 17 minutos, primeiro tempo. Placar de 0-0 no Oba em Goiânia. Vila Nova e Guarani é a Série B para você ligado com o timaço de Carlos Batista. Domina Rodrigo Gelado, lateral esquerdo do Vila. Soltou para Doma, Doma de primeira para Lourenço. Bola no chão para o time do Vila. Tenta furar nesse momento o bloqueio defensivo do time do Guarani. Galera marcando presença, praticamente lotando as dependências do Oba em Goiânia. Mas com exceção dos torcedores que ficam atrás do gol ali do Pegorari, os demais são meros espectadores. Não há aquela agitação por parte da torcida do Vila. Saída errada do Valber, de graça para Neto Pessoa, no comando para Caio Dantas. Dominou, girou, bateu pro gol. Lucão faz o corte. E o Valber pede desculpas para todo mundo. Saída equivocada do zagueiro Bugrino, deu a bola de graça pro atacante do Vila, Vladimir. É o risco, né, quando se tem essa opção de sair tocando. Perdeu a bola o time do Guarani, permitiu ali o passe feito pelo Neto Pessoa para o Caio Dantas, que chutou na marcação do Lucão. Escanteio, Vila. E até então a galera estava mais tímida nas arquibancadas, começa a agitar. Porque tem escanteio, Vila para bater, placar de 0-0, é perigo contra a meta Bugrina. Vem para a cobrança, Lourenço, pé direito, levantou na área, toma, de cabeça escorou, Pegorari. Segura firme, não dá rebote no alto, Vladimir. O Doma cabeceou sem muita direção, a bola foi muito por cima, ou para cima, né? E aí ficou fácil para a defesa do Pegorari. De novo o Guarani, bola no chão, Lucão para Mike, o Vila Nova já entendeu que o Guarani não quer chutão, o Lucão tentou o passe, a bola bateu no Caio Dantas e saiu. É lateral para o time do Guarani bater aqui pela esquerda e evidentemente que o Vila vai pressionar. E essa saída, essa estratégia do Guarani para evitar o máximo chutão, hein, CH? Às vezes não dá muito certo, hein, CH? Bolis, o ideal é não brincar com esse tipo de jogada. Você viu o que o Valber fez aí, né? Deu de presente a bola para o atacante do Vila. Eu não gosto muito. Eu acho que em alguns momentos você pode utilizar.
Agora, é melhor utilizar com moderação. Eu não gosto muito. O Guarani se estrumbicou lá em Novo Horizonte por causa disso. Espero que hoje não aconteça o mesmo. Tenta o Guarani, o campo ofensivo com Bruninho, brigou Derek, chega Donato para fazer o corte, a bola sai em lateral na esquerda, no campo defensivo é para o time do Guarani bater. Chicken Supreme Seara é uma delícia, você vai se surpreender a cada mordida. Experimente, é suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente e super fácil de preparar. Encontre no Liga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. 0-0. O placar do jogo, aqui o Derek tenta, dividiu, brigou, ganhou do Doma, foi puxado, falta! Existe o cartão amarelo duplo, seria o vermelho, né, Mike? Não tem. Duas faltas. Na primeira não conseguiu segurar, na segunda sim, cartão amarelo para ele. Doma, 3 do Vila Nova, primeiro cartão amarelo do jogo por falta ali no meio campo. Bora. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Chegamos a 20 minutos, primeiro tempo. Campeonato Brasileiro da Série B, 12ª rodada em Goiânia. Vila Nova 0, Guarani também 0, Edu. Olha, ontem na Série B, ABC 1, Chapecoense também 1. Ainda na Série B, 17 horas, tem Ituano e Atlético Goianiense. Sai pro jogo o time do Guarani com o Lucão aqui na quarta zaga. Dominou, se livrou da marcação do Neto Pessoa, se enrolou, opa, caiu. Não sei se foi o toque do jogador Neto Pessoa, atacante do Vila, ou ele acabou se machucando sozinho. Acho que foi o toque, né, Vlad? Levou um pisão, né? Acabou levando um pisão ali o Lucão, pisão no pé direito. E por isso ficou caído o zagueiro do Guarani. Já conhece a rede de assistências Uesco? São mais de 630, está em todas as regiões do Brasil. Tenha uma Uesco sempre perto de você. Acesse uescoferramentas.com.br. Uesco com W-E-S-C-O. Uesco! Recuperado o zagueiro Lucão, placar de 0-0, 21 minutos e meio. Estádio do Vila Nova, Onésio Brasileiro, Alvarenga, é a 12ª rodada. Vem Guarani com Bruninho, aqui pela esquerda ele sai da ponta, vem para bem, fugindo como do Bruno José, prefere passe atrás para Matheus Barbosa. Do chão para Diogo Matheus. Volta todo o time do Vila Nova, o Guarani com uma certa liberdade, mas no campo defensivo. Valber para Diogo Matheus. Ele carrega, a bola parou, prendeu, ele pensou entre as linhas para Matheus Bueno. Abre na direita para Matheus Barbosa. Recua na quarta zaga, tem o Lucão, quem recebe é a Valber. Valber com o pé direito para o goleiro Pegorari. Com isso sai na marcação o time do Vila Nova. Pegorari na direita, devolve para Valber. Orientado pelo Matheus Bueno, ele recua para Pegorari, que abre pela meia para Matheus Bueno. No toque de bola, bola rasteira de pé em pé. O Guarani tenta a saída agora com o Isaac. Boa bola na canhota para o apoio de Mike. Mike tentou passe para Bruninho, bola curta. Chega Léo Duarte para recuperar. E a vez do Vila Nova tentar o ataque. Léo Duarte faz a inversão de lateral para lateral. A bola chega no Rodrigo Gelado. Ele dispara, vem bola para o Gandernack. Ultrapassa na marcatória, rompe a fronteira. Para, prende, olha, pensa, observa, desacelera. Não tinha ninguém de vermelho lá na frente, ele recuou. E a galera lá atrás protestou. Toma, recomeça pelo meio para Souza, Souza para Léo Duarte. Já ultrapassamos a metade do primeiro tempo. Neto Pessoa recebe na ponta, chega bem Lucão. Recupera por time do Guarani, mas o Mike vacilou, perdeu a bola. Ronald recupera, levou pro fundo, prepara o cruzamento, levantou, cruzou para a boca do gol. Chega Bruno José. De cabeça para cortar, cedendo o lateral para o time do Vila Nova bater. Lá na ponta, com Rodrigo Gelado. Pega a bola, enxuga a bola, vem para a cobrança do lateral, encosta na placa de publicidade de Uesco. E vem para a cobrança do lateral para o time do Vila. Autorizado, levantou para a boca do gol, subiu, tirou o Valber. Tirou para a linha de fundo, mas o Bruno José evitou. Carrega a bola, tenta o passe do comando para Derek, isolado no campo ofensivo. Toma rebate, volta para Lourenço, mata o peito, claca no terreno. Recomeça no meio campo para Rodrigo. Para Rafael Donato. Solta o jogo para Léo Duarte, agora para Lourenço no círculo central, zona central do campo para Doma. Doma curtinha para Rodrigo Gelado, ele recolhe, domina, para, prende, olha, pensa, observa, mexe o lançamento, prefere o passe curto para Lourenço. A bola sempre passa nos pés de Lourenço, camisa 10 do Vila. Léo Duarte na meia direita, esticou na ponta para Ronald, parou, prendeu, ele pensou marcação dupla, porque o Mike estava marcando e o Bruninho volta para auxiliar. E com isso Léo Duarte recomeça com Rafael Donato, faz a inversão para Doma, Doma ajeita, domina, curtinho para Rodrigo Gelado, é o time do Vila no campo de ataque, tentou a escapada, caiu, tanta, é falta para cima dele.
Valber, não deixa o atacante do Vila passar. Sofre a falta, o árbitro parou, marcou e a falta é perigosa pro Vila, Vladimir. Perigosa sim, porque é dando um drible ali de corpo e ia levando a vantagem o atacante da equipe do Vila Nova, quando acabou sendo seguro pelo Valber. Esta foi a marcação da arbitragem. O Valber cometeu a falta, oportunidade pro Vila Nova de bola parada. E de novo cresce a torcida do Vila, praticamente lutando as dependências do Oba em Goiânia. Placar de 0-0, tem falta perigosa o Vila Nova para bater. Vamos chegar a 25 deste primeiro tempo, você ligado na Bandeirantes no AM 1170, no FM 85.7 para Campinas, 85.3 para Ribeirão e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Não esquecem, deixe o seu like, se inscreva no canal, você compartilha, espalha para geral rumo aos 20 mil inscritos. 25, primeiro tempo, 0-0 em Goiânia. Falta perigosa pro Vila bater, pertinho ali das cheerleaders e também do Tigrão. O Tigrão tá um pouquinho fora de forma, não o nosso deles, né, Vlad? O nosso tá melhor, né? Esse aí tá melhor acompanhado, mas o nosso Tigrão tá melhor forma física. Apesar da sobremesa constante de marrom glacê. Atenção, é falta perigosa pro Vila. Bola rolada, Lourenço, pé direito, a bomba explodiu no Bruno José que estava na barreira. Volta para Doma, Doma de cabeça, tentou no comando, Matheus Barbosa, rebate. Bruninho vai brigar, chega primeiro Léo Duarte, toca na bola. Lá do outro lado para Souza, chega primeiro Derek, de letra para Matheus Barbosa, para Diogo Matheus, devolve para Derek, bola curta, foi para a dividida, ganhou. Derek para Matheus Bueno, de cabeça, a bola chega em Bruno José, carrega a bola em direção ao gol, tem que passar a bola, ainda Bruno José, soltou para Bruninho, recolheu, dominou, marcação dupla, pelo meio, para Isaac, vai bater pro gol, Isaac, ele bate, pega o goleiro. Denis Júnior, no centro do gol, na finalização frontal de Isaac com o pé direito. Denis Júnior segura e não dá rebote, Vladimir. Numa eterna e constante busca por espaços. Primeiro Bruno José, depois Bruninho, ninguém conseguiu o ângulo, aí o Isaac conseguiu, bateu forte, mas o centro do gol, o Denis Júnior fez a defesa. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você. 26,5, primeiro tempo. No tic-tac do tempo do Balão Testa, você me confirma, é a Série B. 12ª rodada em Goiânia. Vila Nova 0, Guarani também 0, Edu. Olha, a final da Champions League lá em Istambul, na Turquia. Primeiro tempo, estamos com 28 minutos. Manchester 0, Inter de Milão também 0. Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero ouvi-lo. E o jogo 0-0 em Goiânia, CH. O Guarani caiu um pouco de produção e o Vila subiu de produção. Tanto é que o Vila já tem 4 conclusões a gol. Está marcando melhor. O Guarani não está, neste momento, conseguindo sair da marcação eficiente de saída de bola do Vila. Está tendo dificuldade. Teve esse lance de contra-ataque. Bola do Bruno José muito boa para o Bruninho, que preparou para o Isaac. Então o Guarani demorou 10 minutos para dar um chute a gol. Nesse momento, o Guarani um pouco mais recuado e o Vila é um pouco melhor que o Guarani no jogo. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha, prepara o prato perfeito para o seu dia a dia. É a Seara, tá na cara que é a Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Vila tentou ataque com o Léo Duarte, falta cometida pelo Matheus Barbosa, que o árbitro não deu. Claudinei Oliveira vai à loucura, o treinador do Vila. Parte com ela dominada, Bruninho. Tudo certinho, né? No momento de tirar um 10, exagerou no passe pro Derek. Saiu do gol, Denis Júnior. Já fez a reposição na canhota para Rodrigo Gelado. Parou, prendeu, olhou, pensou, literalmente esfriou o jogo. Pela meia para Lourenço, Lourenço para Souza. Souza com a canhota. Abertura para Guilherme Parede, que trocou de lado com o Ronald. Cai lá para a esquerda, o Parede vem pela direita. Cruzou a meia altura, falhou o Lucão. Sobrou para Neto Pessoa, bateu pro gol, foi travado. Tira a zaga bugrina. Matheus Barbosa para Isaac, Isaac para Bruninho. Recolheu, dominou, chama a falta e a falta veio. Falta para cima dele, está caído Bruninho no campo defensivo do Guarani. Dominou e já esperou o combate o Bruninho, né? Sabendo que a falta iria acontecer, levou a pior. Tá sentindo dores na mão direita, mas o Guarani cobra a falta no campo de defesa. E depois desta partida, o Guarani volta para casa e terá alguns dias aí de preparação, alguns dias de folga, porque vai demorar um pouquinho para voltar a jogar, né, Vlad? Guarani volta a jogar somente dia 25, né? Num domingo, com a equipe do Vitória sendo adversário. 2 semanas, portanto, o Guarani para treinar. Quer dizer, hoje está pegando o segundo colocado e muito provavelmente vai pegar o primeiro colocado, Vitória.
e vem fazendo uma grande campanha no Brasileiro da Série B. Desce o Guarani, bola para Isaac. Isaac recolhe, domina pela meia direita com liberdade, passadas largas. Tem Matheus Barbosa por dentro, para Matheus Barbosa de primeira, ele bate, mas bate fraquinho. Denício Júnior pega. Pegou mal na finalização, Matheus Barbosa, Denício Júnior. De novo pegou, Vladimir. Aí é pra treinar o goleiro, né? Matheus Barbosa não colocou força na bola, fácil pra defesa do filho do Denis. Melhore a sua performance sexual com a clínica Upman. Agende a sua consulta, ligue ou envie um WhatsApp para 998005939. 998005939. Sexo é saúde na clínica Upman. Pintou um clima nada amistoso entre Caio Dantas e Matheus Barbosa. O árbitro já... Cartão, Boles. Bola para Léo Duarte, domina para o time do Vila Nova, ele volta por dentro para Rodrigo Donato. Vamos chegar a 30 minutos deste primeiro tempo, 0-0 em Goiânia. Você ligado na Rádio Bandeirantes de Campinas, no AM 1170, no FM 85.7. Vem o Vila, lançamento para Guilherme Parede, dividiu com Mike para Léo Duarte, chegou, tocou na bola, Mike colocou para fora. Lateral pro Vila Nova bater. Já cobrou Léo Duarte. Chamou, acionou Souza. Souza devolve na ponta para Léo Duarte. Linha de fundo para Souza. O Souza é canhoto. Ele puxa pro pé direito e cruza a bola, bateu no Mike. Bruninho com a sombra para Mike. Mike dá um tapa na bola, mas erra o passe pro Isaac. A bola sai de graça. É lateral pro Vila Nova bater. No campo ofensivo. Vem para a cobrança o Léo Duarte. Tem a 2 estampado na camisa. A galera pressiona. Faz aquele abafa no início do jogo mais forte, mas nesse momento também. Olha o Souza cruzando lá dentro, Diogo Matheus tira. A sobra da bola para Matheus Barbosa, recolhe, domina para o time do Guarani, soltou para Matheus Bueno, passe errado, recupera Neto Pessoa, parte com ela dominada, de frente pro gol, vai bater, chega para travar Matheus Barbosa, saiu até faísca. A sobra da bola para Matheus Bueno, na quarta zaga para Mike, Mike recolhe, domina, fugiu Bruninho, lançamento no comando para Derek, chega o Donatão, meteu o cabeção na bola, cedendo lateral para o time do Guarani bater. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Matheus Bueno carregou, boa bola para Derek, escapou na canhota, vem Guarani, cruzou fechado pra boca do gol, tira a defesa. Rodrigo Gelado tira de cabeça pro Vila. A sobra fica com Ronald no campo ofensivo. Driblou, escapou na marcação do Matheus Barbosa, perdeu um pouquinho de tempo, demorou para passar a bola. Ainda ele carrega a bola, chega o Matheus Barbosa, de novo foi fintado. Lançamento no comando, Mike, estica a perna, faz o corte completo no cão. Bruninho de primeira para Matheus Bueno, recupera pro time do Guarani, parou, prendeu, olhou, pensou na intermediária, campo ofensivo, bora, Bugrão. Bruninho pela meia para Isaac, tem Matheus Barbosa livre pela meia, de primeira soltou para Diogo Matheus, preferiu passar atrás para Valber. Valber recolhe, domina passadas largas do zagueirão, reestreando no time titular com a camisa bugrina. Bruno José quem domina pela direita, ele volta para Diogo Matheus, dominou, limpou, fintou, curtinho para Isaac, encara o marcador, boa finta, tentou passe para Diogo Matheus, estava desligado no lance, não chegou. Entre quarta zaga, tira com Doma, mas a bola volta para o Guarani. O Guarani deu uma esfriada no ímpeto ofensivo do time do Vila. Matheus Bueno para Lucão. Lucão no círculo central, empurra na ponta para Mike. Mike para, prende, olha, pensa, observa e volta para Lucão. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. Chegamos agora a 32:40, primeiro tempo. Alô, Zé Capra, Zé Caprânico tá ligado, torcendo para o Guarani. Em Goiânia, 12ª rodada, Vila e Guarani 0-0, Edu. Olha, Brasileirão 32, primeiro tempo lá em Curitiba, Curitiba 0, Santos 0, 16h30, tem Atlético, aliás, 18h30, Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino. Bandeirantes. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, você ligado em uma só emoção, a emoção do futebol no rádio, aqui na Bandeirantes. Timaço técnico comandado por Gil Kleber, com Gilberto Sufis, Baforito, Lucas Pessoa, o GR Gabriel Ribeiro, quem também o Capucci, toda a equipe comandada
pelo Gil Kleber, que me presente hoje com uma espuminha nova com a camisa. Tô com moral com o Gil. Vem para o campo de ataque o time do Guarani. Boa bola na entrada da grande área. Diogo Matheus recolheu, dominou de novo, fez a finta, rodopiou, soltou para Matheus Barbosa, cruzou para a boca do gol. Um tapa na bola do goleiro Denício Júnior. Soltou, a bola voltou para Bruninho na canhota. Tentou a finta entre as pernas do Léo Duarte. Rasga de qualquer maneira, tira Souza. Até um cruzamento despretensioso lá na ponta do Diogo Matheus. Ele rolou pro Matheus Barbosa. Esse sim cruzou. Tentava o Derek. O goleiro deu um passo pra frente, deu um tapa na bola, evitando que seria um gol do Guarani. Seria um golaço, hein, Vladir? Sem querer, mas seria. Matheus Barbosa tentou cruzar, a bola foi direto pro gol. Denis Júnior fez o corte pela linha de fundo. Lateral, aliás. Agora sim, escanteio. Isso, escanteio pro time do Guarani bater aqui na sombra. Vem pra cobrança, Bruninho. 0-0 em Goiânia. Capricha que dá, capricha que dá, capricha que dá pra sair, tirar o Guarani nesta má fase. Olha o cruzamento na primeira trave, tira a zaga. Voltou Matheus Bueno na bomba no canto. A bola passa com perigo. Vai embora pela linha de fundo, Vladimir. Passou perto, né? Porque tinha muita gente na frente do Denis Júnior no chute do Matheus Bueno, tanto que ele não conseguiu enxergar. Pra sorte dele, azar do Guarani, a bola saiu rente à trave pelo lado direito, tiro de meta. Carlos Henrique, o bate pesado com 35 no primeiro tempo. As melhores chances criadas no jogo foram do Guarani, em CH. É, porque os volantes estão participando do jogo. Eu só não gosto dessa saída de bola improdutiva. Toca pro lado e toca pra trás. O Guarani, inclusive, tem mais posse de bola que o Vila. Mas passou 10, 12 minutos aí tomando uma pressão não com chances agudas. O Guarani teve realmente as melhores chances do jogo, apesar de ter chutado no gol do goleiro do Vila, menos do que o Vila chutou no gol do Pegorari. É um jogo muito interessante, né? O Guarani marca muito bem, tenta sair nas estocadas, principalmente com o Bruninho, chega forte com o Diogo Matheus pelo lado direito. É um jogo muito difícil, como a gente já esperava. Mas eu gosto do comportamento do time. Toda vez que tem uma segunda bola, o time está dividindo, está correndo, a bola está passando pelo Isaac. O Isaac está conseguindo alimentar, às vezes, o ataque, porque a marcação do Vila, aí vem o pulo do gato do jogo. A marcação do Vila até agora, com 30 minutos, 36, é muito forte. A pergunta é, o Vila vai suportar fisicamente fazer o jogo todo essa marcação? Eu acho que não. E é aí que o Guarani tem que se aproveitar. Veja, nesse último lance, afrouxou a marcação, o Guarani chegou. Eu acho que é um jogo muito interessante, mas um jogo muito difícil esta tarde em Goiânia. Bom, o jogo está parado nesse momento, faz muito calor em Goiânia. Oficialmente não é a parada técnica, mas como o Guilherme Parede está caído no gramado, uma disputa ali com o Matheus Barbosa, onde o árbitro não marcou a falta, porque não houve. O Matheus Barbosa chegou, tocou primeiro na bola e o pé direito do jogador do Vila ficou preso entre as pernas do Matheus Barbosa. Consequentemente, gerou o impacto. E o árbitro parou o jogo para saber a situação do jogador. O departamento médico esteve em campo. Vladir. Saiu para ser atendido fora de campo, o Guilherme Parede, né? Vai ser melhor avaliado. A impressão que tá tudo ok com ele, a posse e bola vai ser do Guarani. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Já o intervalo Bandeirantes, o intervalo inteligente, comando de Edu Pinheiro. Aqui tenta Bruninho pro time do Guarani pela canhota, chega por baixo o Ronald, colocando a bola para fora, cedendo lateral pro time do Guarani bater. Lá na canhota, campo ofensivo, vem pra cobrança o Mike. Tem o Bruninho como opção. Ele prefere recomeçar com o Lucão, perto da risca do meio campo. Lucão para, prende, olha, pensa, observa, insiste na ponta para Isaac. Isaac com o pé direito para Lucão, tem Matheus Bueno, prefere o recuo para o goleiro Pegorari. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadasерvas.com.br. Pegorari, dentro da sua grande área, trabalha a bola com os pés, para Valber, apertou o Neto Pessoa, ele recua para Pegorari, dentro da pequena área, levanta a bola aqui na ponta para Mike, muito forte o passe, a bola saiu porque o Vila apertou, lateral de graça para o time goiano bater. Campanha Sanasa, todos contra a dengue, mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas, uma campanha da Sanasa.
Léo Duarte gira por dentro para Lourenço. Estamos entrando na reta final do primeiro tempo. Segue 0-0 em Goiânia. Série B, 12ª rodada. Guarani que não tem mais o Bruno Pivetti. É o primeiro jogo sem o comando do treinador Bruno Pivetti, que foi demitido. Vem o Vila, entrando na grande área. Lance perigoso. Parede, bateu cruzado em cima do Valber. A bola foi embora pela linha de fundo. Escanteio, Vladi. Fechou muito bem o Valber ali na cobertura, né? A bola ia para dentro da área após o cruzamento do Parede. Linha de fundo. Lá pela esquerda é escanteio Vila Nova. Lá pela canhota, escanteio pro Vila bater. Placar de 0-0. Você ligado do AM 1170 no FM 85.7, 85.3 e também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O sol bate na cara do Pegorari neste primeiro tempo. Lourenço vem pra bola. Levantou fechado de cabeça. Subiu bem, tirou lá dentro o Valber. Afasta o perigo da boca do gol. Mas a bola volta para Rodrigo Gelado. Pé canhoto, de novo levantou na área. Pegorari subiu para fazer a defesa. Aliás, por falar em subir, quando o Rafael Donato sobe, vai lá no terceiro andar, hein, Vlad? Normalmente, sem subir, ele já tá no segundo. Quando sobe, então vai longe. Ninguém consegue alcançar, mas dessa vez, Pegorari ficou com a bola. Sofre de impotência sexual, ejaculação precoce ou falta de libido? Corre cuidar da sua saúde sexual na Clínica Upman. Ligue agora mesmo ou envie um WhatsApp para 998005939. Clínica Upman. Chegamos a 40 minutos, primeiro tempo 0-0, vem o Bugrão por canto de bola, Bruninho recebe entre as linhas, soltou na ponta para Mike, foi para a área, Derek, Mike prepara o cruzamento, de primeira cruzou para a boca do gol, tira Donato. Coloca a bola pela linha de fundo, é escanteio para o Guarani bater, Flati. Tem insistido nesse tipo de jogada o Guarani, normalmente leva perigo ali para a defesa do Vila. O Donato meteu a bola para fora, escanteio, o Bruninho vai cobrar. Campanha Sanasa Todos contra a dengue, mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com terra e cobertas, uma campanha da Sanasa. 40 minutos e meio, primeiro tempo 0-0, o Bruninho vem para a bola, pé direito, capricha que dá, cruzou para a boca do gol, tira a defesa lá dentro com Doma. A bola rebateu por último no jogador Bugrino. Bateu ali no Bruno José, que disse que não bateu não. Eu também tive a impressão que a bola bateu por último no jogador do Vila. O Bandeira e o árbitro não entenderam desta forma, lateral marcado a favor do Vila Nova. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 41 minutos de bola rolando o primeiro tempo. Em Goiânia, Série B, 12ª rodada. Vila Nova e Guarani 0-0, Edu. 17 horas, Ituano e Atlético Goianiense, ainda no mesmo horário, Novo Horizontino e Sampaio Correia, 19h30, Ceará e CRB. E assim que o futebol acabar aqui na Bandeirantes, vai começar o jogo aberto. E o comando, mais uma vez, vai ser dele. Edu Pinheiro. Categoria de sempre, Edu Pinheiro vai comandar o jogo aberto aqui na Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. E Clínica Upman, melhore a sua performance sexual com a Clínica Upman. WhatsApp é o 998005939. O jogo está parado, o árbitro marcou falta pro Guarani no campo ofensivo, Vlad. Do Ronald pra cima do Matheus Bueno, né? O Ronald ia sair com a bola, acabou esticando demais, o Matheus Bueno recuperou e foi atingido pelo atacante do Vila Nova. É falta para o Bugre cobrar. Aproveitou o Isaac para tomar água, porque está muito calor em Goiânia, e o Benhur Moreira passa algumas instruções para o seu atleta e também orientações. Tem falta para fazer a cobrança do time do Guarani, assim como Matheus Bueno. Quem vem para a bola é Diego Matheus. Na meia esquerda, autorizado, capricha que dá. Levantou na segunda trave, muito forte nas mãos do goleiro Denício Júnior. Carlos Henrique, o bate pesado, vamos chegar a 43. Finalzinho do primeiro tempo e o jogo em CH. Estou gostando do meio campo do Guarani, meio campo que eu tenho criticado tanto. O melhor dos três é o Bueno. Entregando, passando, participando, sem a bola marcando, recuperou 4 bolas no primeiro tempo. Repito, o jogo é muito complicado.
Mas o comportamento do time traz esperança que o Guarani possa conquistar um bom resultado. Está muito difícil, jogo indefinido, o Vila é um time muito perigoso, mas eu gosto do comportamento do Guarani. Guarani que hoje não conta com o Regis machucado e o Bruno Mendes, por opção do Benhur Moreira, inicia o jogo no banco de reservas. Aqui vem para o time do Vila, domina para a canhota, Rodrigo Gelado, prepara o cruzamento, levantou para a boca do gol, Pegorari, sai bem do gol, segura firme, não dá rebote, Vladir. Seguro o Pegorari, né? O cruzamento foi fechadinho nas mãos do goleiro do Guarani. Conheça a linha completa de ferramentas elétricas da Uesco, a marca com o melhor custo-benefício do setor. São mais de 130 modelos para você. Acesse uescoferramentas.com.br. Aliás, o craque do jogo, que será escolhido pela equipe Bandeirantes dentro do jogo aberto, vai ganhar uma furadeira maravilhosa da Uesco Ferramentas. Jogo aberto aqui na Bandeirantes, comando de Edu Pinheiro, assim que a bola parar de rolar. Mike pressiona o Ronald, tenta a finta, Isaac também aparece. Toca na bola, mas a bola espirrada, volta para Souza. Na fogueira para Donato, dá um bico na bola, levanta para o campo de ataque. Vai brigar o Caio Dantas. Recolheu, dominou pela ponta direita, marcado pelo Lucão. Centroavante contra o zagueiro. Recolhe, domina, gira para Souza. Souza puxa a bola para Canhota. Vai bater pro gol, prefere o passe por dentro para a parede. Ajeitou para Lourenço. Lourenço para, prende o olho, pensa, observa, vem o Vila para Rodrigo Gelado. Chegamos a 45. Lourenço insiste na ponta para Rodrigo Gelado. Ele prepara o cruzamento, levantou, cruzou para a boca do gol. Chega para fazer o corte à zaga. Volta para Rodrigo Gelado, afasta Valber. Eu acho que a bola bateu ali na caixa de ferramentas do Bruno José. Ficou sentindo ali, deu um miguezão, agora já se levantou. Levantou a bola, o Diogo Matheus tirou mal. Deu de graça para Doma. Vai daí, Doma! Nossa, Doma! Ô, Doma! 10 letrinhas pra você, Doma. Lamentável, lamentável. Jogou lá no Serra Dourada, Vladimir. Longe demais o chute do Doma, perigo algum, levou ali para o Pegorari. Teremos mais 4 de acréscimo. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Uma campanha da Sanasa. Tiro de meta para Pegorari bater. Levanta a bola forte para o campo de ataque. Desta vez não quis a saída curta. Tentou o Bruninho de cabeça, Léo Duarte por trás, cortou. Mike estufou o peito, soltou para Matheus Bueno. Mata a coxa, coloca no terreno, limpa o lance e recua para Valber. Valber tem a posse de bola dominada. Na quarta zaga, na sombra para Lucão. Metade do campo com sombra, a outra metade com sol. Sol em Goiânia. Isaac tentou o passe, a bola bateu no pé direito, no pé esquerdo. Deu sorte, ficou exatamente presa com ele. Faz o passe para Matheus Barbosa pela meia direita para Diogo Matheus. Recolhe e domina agora já no sol. Lá na ponta, Matheus Barbosa. Perto da risca do meio campo, ele volta a cadencia para Diogo Matheus. O tempo vai passando, já vai terminar o primeiro tempo. Vem Edu Pinheiro comandando o intervalo, Bandeirantes. Matheus Barbosa no corredor para Diogo Matheus. Abre na ponta para Bruno José. Tentou acelerar o jogo, voltou para Diogo Matheus. Derek espera lá dentro. Se apresentou na meia direita. O Isaac. Derek permanece lá dentro. Diogo Matheus tentou no primeiro lance. Insistiu no segundo para Bruno José. E chega acabando com a festa. O Guilherme Parede tira mal. De graça para Matheus Bueno, que deixa para Matheus Barbosa, que recua para Valber. Recomeça o Bugrão. Bora, Bugrão, para cima do Vila. Para tirar a invencibilidade do Vila, jogando como mandante. Só tem uma derrota justamente para um time de Campinas. Aí domina, Bruninho, pé direito, bateu pro gol. Espalma, Denício Júnior foi atrás da bola, mas não conseguiu evitar a saída. Conseguiu sim, conseguiu evitar a saída. No chute até despretensioso do Bruninho. Ele dominou e soltou a bomba com o pé direito. Denis demorou para pular, quando pulou, espalmou. Chegada perigosa do Guarani, Vladimir. Nem parecia tão perigoso assim o chute do Bruninho, né? Mas o Denis acabou tendo trabalho para fazer a defesa. Em 2 tempos ficou com ela. Aqui domina Caio Dantas por time do Vila Nova. Tentou a finta, apertou a marcação Matheus Bueno e cometeu a falta. Falta marcada para o Vila bater. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Tem, por exemplo, chimichurri. Chimichurri, Aroma das Ervas. Está presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Aliás, CH, você que é o nosso gourmet da equipe, já você traz uma dica culinária com Aroma das Ervas. Aqui vem o Vila. Léo Duarte girou, bateu, mas bateu fraquinho. Essa nem dá para entrar no quadro a defesa do jogo, no jogo aberto, porque foi muito fraco a finalização. E o Pegorari pegou. E aí, CH? Aliás, amanhã eu vou fazer uma carne com sal de parrilha
da Aroma das Ervas. Sensacional. Vou fazer uma costela no bafo. Vai começar às 5 da manhã. Eu só tiro da churrasqueira, só tiro do bafo ali, perto do meio-dia. Vai sair o osso assim com a mão, tranquilo. Tá convidado, Boles. Daí é só alegria, estarei nessa. No momento em que apita o árbitro, não há tempo para mais nada. Termina o primeiro tempo em Goiânia. Terminou antes, em 48:40. Deixa eu ver, ó. Exatamente, 48:40, o árbitro terminou. Fim do primeiro tempo, 0 pro Vila, 0 pro Guarani. A bola parou de rolar em Goiânia, meu caríssimo Edu Pinheiro. Boris, no ar ele fala, amanhã vou fazer uma carne com aromas da erva, tá? Aí fecha o microfone. E que foi? Edu, eu não posso comer isso? Não posso comer aquilo? Vira tudo farinha. Aí abriu e falou, amanhã nós estarei comendo e saboreando não sei o que. Deus do céu, vou morrer, não vou ver tudo. Vladimir Catarino, destaque seu 0-0 no Oba. Destaque do Guarani, que hoje não conta com o técnico Bruno Pivetti, acabou sendo demitido durante a semana. Também tem desfalques do Regis e também Alan Santos. Guarani vai segurando o empate 0-0 com Vila Nova. No banco estão Álvaro, Alvarinho, Diego Porfírio, Lucas Araújo, Anderson, João Victor, Lucas Silva, Neilton e Bruno Mendes. Meu caro Edu. Lembrei, CH, com o aroma das ervas não tem problema nenhum. O que é isso? O aroma, ainda mais com o aroma da zero. Chimichurri! 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 Sabe muito. Para intervalo lá em Istambul, na Turquia, Manchester City 0, Inter de Milão também 0. No Brasileirão, nos acréscimos, primeiro tempo ali em Curitiba, Curitiba 0, Santos também 0. Curitiba enfrenta a maior crise da sua história em termos de resultado. Em tempos sem vencer, jogos sem vencer. Incrível a situação do Curitiba. Último colocado, Brasileirão, único que não venceu. Vamos lá, CH, você vem em 2 tempos hoje, só você vai voltar daqui a pouco, dá uma geral aí, mas 45 minutos, o Guarani bateu o primeiro tiro de meta pra frente, aquele tiro de meta tradicional, batido com força pra frente, no mais aquele trabalho, toque, não deu errado. Tem alguma coisa errada? Não deu errado, mas também alguns erros surgiram, foram consertados, progrediu, mas a pergunta é, o senhor concorda, CH? Com o quê? Com esse tiro de meta curtinho. Não concordo. Não concordo. Tanto é que no meio do jogo aí eu fui acionado e falei a respeito. Só que não houve o abuso como houve em Novo Horizonte. O time foi mais comedido, mais inteligente, menos abusado. Vamos chamar assim, menos abusado. Foi um bom primeiro tempo. O comportamento do time é um comportamento de um time que está competido num jogo extremamente difícil. Mas eu gostei do Guarani e já eu volto para falar a miúde o que foi o primeiro tempo. Vila 0, Guarani também 0. Muito bem, e você pode participar pelo WhatsApp 97102-1493. 97102-1493. A enquete é a seguinte: se vocês concordam a maneira como o Guarani bate de meta, toques curtinhos e tal, só opinando, por favor, sobre o tiro de meta, fazer uma enquete aqui para saber se vocês concordam, tá bom? Olha, já eu volto, intervalo, hein? Vila Nova 0, Guarani também 0. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 laia. Futebol! Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba.
Uesco, quem conhece, recomenda. É a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com presença em mais de 3.500 revendas. E ainda contando com mais de 630 assistências autorizadas em todas as regiões do país. Com uma linha de mais de 150 modelos para as mais variadas aplicações. E o melhor custo-benefício da categoria. A Uesco completa 10 anos de história por aqui, feita para profissionais. Vem fazer parte do nosso time. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Você sabia que a partir dos 30 anos, os homens começam a apresentar queda hormonal? A Clínica Upman está preparada para melhorar e recuperar a sua performance sexual. Agende uma consulta pelo WhatsApp 998005939. A Clínica Upman possui médicos com mais de 20 anos de experiência que vai poder ajudar você a resgatar a sua confiança. WhatsApp 998005939. Sexo é saúde com a Clínica Upman. Dr. Regis Salgado, CRM 54867. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Tem futebol na Bam Bam Bam. É do Pinheiro. Olha, vamos aos melhores momentos. 18 minutos, o Valber erra, hein? O Lucão salva. Vamos lá, oi Boris, 18 minutos. Lance 1, atenção. Dominou, girou, bateu pro gol, o Lucão faz o corte. E o Valber pede desculpas pra todo mundo. Saída equivocada no zagueiro Bugrino, deu a bola de graça pro atacante do Vamos lá, 25 minutos, o primeiro chute. Não, o Isaac dá um chute em área, foi o primeiro. 25, primeiro chute do Guarani. Vamos lá, Isaac, 25 minutos. A bola vem lá atrás pra afastar. Opa, lance 2. Calma, é o Boris Batista. Hoje é o Boris, amanhã é você, tá bom, Batistão? Vamos lá, 25 minutos. É o lance 2, senão vamos pro 3, não tem problema nenhum. Eu tenho aqui o Isaac chutando, Matheus Barbosa 37 chutando, Matheus Bueno 34 e o Bruninho 47. Olha, o Vila chutando, não foi, aliás, não teve nenhuma. Senhores, o Pegorari não pegou uma, não foi uma. Defesa bugrina, jogo truncado e foi realmente, ó. Não é aquele Vila assim. Aliás, contra a Ponte, eu já achei o Vila Nova que veio aqui a Campinas, uma equipe que toca muito, toca, mas finaliza pouco, né? Mas faz uma grande campanha. Vamos lá, Giba. Lance 2, 25 minutos. Lance 2. Atenção. A bola vem lá atrás. Não tem. Vamos lá, o lance 3. Qual foi o lance? Eu narro de novo aqui, vai. Essa daí. Do Matheus Barbosa. Deixa eu ver se ele tem o 3 aqui. Tem o 3? Diogo Matheus recolheu, dominou de novo, fez a finta, rodopiou, soltou para Matheus Barbosa, cruzou para a boca do gol, um tapa na bola do goleiro Denício Júnior, soltou, a bola voltou para Bruninho na canhota. Foi um chute cruzado, o Matheus Barbosa. Aí vai para escanteio, bate escanteio, o Matheus Bueno pega na sobra. Vamos lá, Giba, lance 4, Matheus Bueno. Olha o cruzamento na primeira trave, tira a zaga, voltou Matheus Bueno, a bomba no canto, a bola passa com perigo. Aê, Giba, e o lance 5, 47, Bruninho tenta. Aí domina, Bruninho, pé direito, bateu pro gol, espalma, Denício Júnior foi atrás da bola, mas não conseguiu evitar a saída. Conseguiu sim. Os melhores momentos, né, tá aí, o Guarani joga, não falei escalação, Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Valber e Mike, Matheus Barbosa, Matheus Bueno e Isaac, Bruninho, Derek e o Bruno José. Está no banco quem? O Bruno Mendes. Ah, mas cadê o Regis? Não foi, departamento médico. Alan Santos, zagueiro suspenso. Joga o Valber. CH, e aí? Dá uma geral pra gente aí, queremos ouvir o 0-0. Quanto tempo eu tenho? Não, você fica à vontade, você tem o tempo que for necessário até ser iniciado o segundo tempo. Vamos lá, Giba. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique. Muito obrigado, o bate Giba, pesado.
senhor é muito cordial com o amigo aqui. Eu nem mereço tamanha cordialidade. É o seguinte, Edu, quanto tempo eu tenho? Você sabe que você ao vivo é outra coisa, CH. Ao vivo você está, mas em loco é outra coisa. Edu, você tá com uma cabeleira, você tá praticamente o Valmor Chagas. Parabéns, Edu. Parabéns. Parabéns, não é a natureza, né? Você deve estar fazendo um sucesso. Branqueou. Olha, Ele parabéns. Além da admiração que eu tenho pelo ser humano. Assim fosse, meu Edu, querido você amigo. tá com o seu cabelo tá muito bonito. Parabéns, Edu. Parabéns. Edu, vamos às estatísticas desse primeiro tempo? Vamos lá. Acredite, o Vila Nova finalizou 9 bolas contra 6 do Guarani e teve menos posse de bola. De novo... Essa finalização não significa que foi no gol. Não, finalizações. No gol foram 2. 2 chutes. De 9, 2 no gol. O Guarani chutou 6 e 3 foram no gol. Ok? Só que o Guarani teve 62% de posse de bola. Então, muito por conta dessa saída que você não gosta e eu também não. Essa saída improdutiva. Goleiro, back, goleiro, primeiro volante. Aquele tique-tique que fica ali que é perigoso. É abuso isso. Mas... E no começo, CH, tava o tique-tique, aí quando a bola chegava, se é quando chegava, mas chegava no meio de campo, perdia. Chegou muito pouco. Do meio do primeiro tempo pra frente, chegou. Chegou sim. Chegou porque lembra que eu falei da marcação? A marcação, ela foi muito rigorosa, incisiva do Vila Nova. Isso foi mesmo. Só que ninguém suporta. Não teve espaço ao Vila. Mas não tem jeito de você marcar com muita frequência, com força, 45 minutos. O Vila marcou muito forte o Guarani 25, 27 minutos. O Guarani depois marcou. Afrouxou. O Guarani também marcou. Então, marcou, foi. Como eu tô desenvolvendo a foi saída de bola... Foi um pé de ferro, não foi? Foi. Um pé de ferro. Foi. Os dois comavam com o jogo. CH, quando começou o jogo, Olha, ninguém deixava ninguém fazer nada. A torcida pode se sentir orgulhosa do primeiro tempo da vontade do time. Então existem problemas. A bola, às vezes, não chega da maneira que tem que chegar no ataque. Mas no momento de dificuldade, eu percebi o meio campo. Tudo que eu critiquei pra caramba em Novo Horizonte está acontecendo diferente hoje. Matheus Barbosa e Matheus Bueno fizeram um bom primeiro tempo. Eles controlaram o jogo, eles colocaram a bola no chão e também fizeram uma transição ofensiva. E quando tiveram que marcar, se esforçaram, recuperaram bola. Eu gostei do primeiro tempo do Guarani, num jogo extremamente complicado. A única coisa, esse senão que, otimamente observado por você, essa saída de bola em demasia, essa coisa de ficar com tic-tac com o goleiro, eu não gosto. Eu não gosto. Mas foi um primeiro tempo que o Guarani conseguiu controlar o jogo, que o Guarani chegou com 3, 4 oportunidades. Um futebol demonstrado em Goiânia, viu, Edu, muito diferente do que foi mostrado em Novo Horizonte. Tá, mas se o Guarani colocar mais velocidade no contra-ataque, ou quando ataca... Então o que vai acontecer no segundo tempo agora? O Vila vai suportar fazer essa pressão. Tá empatando em casa, né? Vai vir babando pro Guarani naqueles famigerados 20 minutos. Se o Guarani conseguir não falhar, não cometer besteira, a partir desse 20º, 17º minuto, se o Guarani não tomar o gol, e tomara que não tome, porque o time tá defendendo direitinho, você vai perceber que a marcação vai afrouxar. Aí entra o bom desempenho do meio-campo. Se continuar assim, o Guarani tem chance nesse jogo. Chance de vencer o jogo. Não é só de empatar. Agora, esse retorno vai ser determinante para o resultado final. Mas quem é que tá armando o time? Não tem o Regis, é o Isaac? Sim. Quem é o papel de quem? Isaac, Bruninho? O Isaac tá fazendo a do Regis. O Bruninho tá fazendo a do Isaac. Segundo a lenda, você me corrija, o Bruninho... Ele é meia de ofício. Ou meia atacante, ou é atacante. O que o Bruninho é? Meia atacante. Meia atacante. Meia atacante. Sabe aquela variação? O Regis... E o posicionamento dele no campo, como é que é? O Bruninho do lado esquerdo, não é? E ajuda a recompor para ser o auxiliar do Mike. Hora outra ele troca de posição com o Isaac. Como o Isaac faz com o Regis quando está no campo. Quando o Isaac joga com o Regis, o Isaac é o auxiliar de lateral sem a bola do Mike. E quando tem a posse de bola, há essa variação de troca de posição. Às vezes o Isaac vem por dentro, o Regis sai pelo lado esquerdo. Acontece a mesma coisa neste momento. O Bruninho, sem a bola, ele é o auxiliar do Mike. Com a bola, às vezes existe a variação de troca de posição Isaac com o Bruninho. Foi um bom primeiro tempo, só que o jogo não está definido, é muito complicado, e o Guarani que trate de ser da mesma maneira do primeiro tempo.
Se for, tem chance de vencer o jogo. Edu Pinheiro. E vai começar o segundo tempo. Por enquanto, o Vila Nova 0, Guarani 0. E para o show continuar a ele, o moço de Piracicaba. Valeu, Edu. Muito obrigado, Edu Pinheiro. Carlos Henrique, o bate pesado, que comentou o primeiro tempo de 0 pro Vila, 0 pro Guarani, projetou a etapa final. Saída com o time do Guarani, tudo pronto em Goiânia. Apita o árbitro. Bola rolando, então vamos juntos no futebol da RB. Com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol, e o melhor é aqui, ó. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, e pelo YouTube, você ligado em uma só emoção, a emoção do futebol no rádio, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Vamos juntos pelo segundo tempo com o timaço de Carlos Batista. 0 pro Vila, 0 pro Guarani, 12ª rodada do Brasileiro da Série B. Vladimir Catarino, aquela pergunta protocolar. Tivemos alguma alteração no intervalo ou não? Apenas uma no Vila Nova. Saiu Caio Dantas, 19, entrou Igor Henrique, 8. 8, Igor Henrique, sai Caio Dantas, 19. E a gente tava vendo aqui nas redes sociais do Vila, já o completo, porque vem o Vila com o Ronald lá pela direita, recolheu, dominou, rodopiou, girou, invadiu a área, trava, Matheus Barbosa, a sobra ficou para Igor Henrique, em lateral da grande área, levou pro fundo, faz o break, para, prende, olha, pensa, observa, ainda Igor Henrique procura alguém, agora vai na contraofensiva, e volta pro goleiro, ainda Igor Henrique, na meia direita, soltou na ponta para Léo Duarte, levanta a cabeça, cruzou na área, estica a perna, não tira a zaga, a bola ficou viva, Lucão tirou, olha a sobra, nossa, Igor Henrique. Ô Igor Henrique, você acabou de entrar, mas eu não vou perdoar não, 10 letrinhas pra você. Conta comigo, ó, lamentável, longe do gol a finalização. Essa não dá nem pra entrar nas estatísticas, mas os caras colocam, viu, Vlad? Coloca, com certeza. Eu vou diminuir um pouco letras, pra mim só 8. Ridículo. O chute do Igor Henrique pegou muito mal na bola, tiro de meta para o Guarani. Quer dizer que o Igor Henrique entrou no lugar do Caio Dantas, Caio Dantas, isso? Exatamente. Muito bem. O Vila Nova, né, comunicou nas suas redes sociais que todos os ingressos para este jogo foram vendidos no início da tarde. 10 mil ingressos foram colocados à venda e os 10 mil vendidos. O estádio está lotado, a campanha do Vila Nova realmente é uma campanha excelente na segunda colocação. Pelo aproveitamento de pontos, lidera, né? Mas por pontuação tem um jogo a menos em relação ao Vitória. 23, está somando mais um, 24. Vem Ronaldinho por time do Vila, cruzamento pro Neto Pessoa, de cabeça ele tenta encobrir o pegou a área, a bola vai embora pela linha de fundo com perigo. Essa sim entra nas estatísticas. Teve liberdade ali o Neto Pessoa para conseguir o cabeceio, hein? Para a sorte do Guarani, ele não acertou a jogada, linha de fundo, tiro de meta. Estou com Vladimir Catarino nas reportagens, Carlos Henrique, o CH nos comentários, Edu Pinheiro atualizando tudo para você no plantão. Timastro de Carlos Batista, equipe técnica comandada por Gil Klepper. Para Rocha Autopeças, há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. O Vlad mexe no controle ali do agora que parece que está em Goiânia. Aqui vem, estamos no CB Studio Stadium. Aqui domina Neto Pessoa pro time do Vila Nova. Ele empurra para Guilherme Parede, devolve para Neto Pessoa. Tem a 9 estampada na camisa. Sai da área, trabalha por dentro para Guilherme Parede. Para Neto Pessoa entre as linhas, tentou partir para o Souza. Chega a Valber, arrastando os pés no chão e dando um bico na bola. Cedendo o lateral pro time do Vila Nova bater. Comecinho da etapa final, placar de 0-0 em Goiânia. Você ligado no futebol da Bandeirantes no AM 1170 no FM. 85.7 para a região de Campinas. 85.3 para a região de Ribeirão Preto. E também através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Campeonato Brasileiro das séries A e B, que vão ser paralisados por conta de 2 jogos do Brasil, as datas FIFA. Vem o Vila, trabalhando bola no campo ofensivo, desarma Bruno José, ganha do Guilherme Parede. Para Diogo Matheus, pressionado, deu um bico na bola, tirou, Doma não dominou. O Derek vai pressionar e com isso no meio campo, ele recua para o goleiro Denis Júnior. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tele cobertas. Uma campanha da Sanasa. Não dominou Souza, Matheus Bueno para Matheus Barbosa, chega atrasado, pega mal na bola, mas a bola volta para o time do Guarani. Por dentro Isaac, de cabeça ajeitou para Matheus Barbosa, cercado, marcado por 3 jogadores de vermelho. Ele volta para Diogo Matheus, para, prende, olha, pensa, observa, recuando para Valber na zaga central do Bugrão. Tem gol, Edu! Novo Horizonte, Ailon marca para o Novo Horizontino. Novo Horizontino 1, Sampaio Correia 0.
Chicken Supreme Seara é uma delícia, você vai se surpreender a cada mordida. Experimente, é suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente e super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Lucão na quarta zaga, solta o jogo para Valber, tenta arrastar o Guarani por campo de ataque, o zagueiro Bugrino. Abertura aqui para a direita para Diogo Matheus, 5 minutos, segundo tempo, 0-0. Esticou na ponta, fez o passe para Bruno José, recua. Diogo Matheus pela meia para Matheus Bueno, pressionado ali pelo Igor Henrique, chegou atropelando e pisou no pé do Matheus Bueno. É um lance típico para cartão, hein, Vladir? Acho que não vai pintar não, mas chegou com muita vontade ali o Igor Henrique, acabou acertando o Matheus Bueno. Tá caído o 18 da equipe do Guarani, a bola parada, o Bugre cobra a falta no campo de defesa. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de Juca para você. 5 minutos e meio, segundo tempo. Em Goiânia, no tic-tac do tempo, no embalo desta emoção, eu confirmo, Série B desceu a segunda rodada. Guarani 0, Vila também 0, Edu. Segundo tempo, Manchester City 0, Inter de Milão 0, a final da Champions League lá na Istambul, na Turquia. Segundo tempo, lá em Curitiba e Santos 0-0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like, se inscreva no canal, também participe da nossa arquibancada virtual do nosso chat ao vivo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tem o Vila com Doma, esticou na ponta para Guilherme Parede, prepara o cruzamento, passou o Rodrigo Gelado, recolhe, domina, volta Bruno José, fez o passe no comando para Souza, bateu cruzado para a boca do gol, passa por todo mundo perigosamente. Para a sorte do Guarani, não tinha ninguém do Vila, que lance perigoso, hein, Vladir? Cruzamento foi feito dentro da pequena área, né? Vem mais Vila. Léo Duarte pela meia para Igor Henrique, levou pro fundo, tentou levar a marcação no Mike, levou, linda jogada, Igor Henrique, aí se empolgou. Chega Matheus Bueno, trava, limpa o lance, atrapalha a bola com o Bruno José. Exagerou também Matheus Bueno, mas tirou. Tirou, mas a bola saiu. Rodrigo Gelado já cobrou o lateral aqui para canhota para Souza. Souza para Gelado. Na meia direita, aliás, na meia esquerda para Lourenço. Trabalha para com o pé direito para Gelado. Gelado com a canhota. Volta o jogo para Doma. Doma recolheu, dominou no círculo central para Rafael Donato. Capitão do time do Vila. Fez o passe curtinho para o camisa 2, que é Léo Duarte. Tem a 2 estampado na camisa. Léo Duarte volta no círculo central para Donato. Todo atrás do Guarani. Comecinho do segundo tempo. É o Vila quem parte para cima. Toma a iniciativa deste segundo tempo. Tentou Gelado, cruzamento para bater no Bruno José. Chega Diogo Matheus, domina bonito, com estilo, coloca no terreno para Bruno José. Ele tentou a finta. Souza recuperou, ficou reclamando um toque no braço. Bruno José, o árbitro não deu. E na tentativa de cruzamento do Vila, a bola bateu no Diogo Matheus. É escanteio pro Vila Nova bater. Não pode ficar esperando o árbitro marcar, né? Tem que dar sequência no lance. O chute acabou explodindo ali no Bruno José. Saiu pela linha de fundo, escanteio que o Lourenço cobra. É tudo acanhadinho ali, né? O pessoal do camarote, o alambrado. Esse não era um estádio, né? O Oba era um estádio utilizado pelas categorias de base do Vila. Houve uma transformação, o Vila trabalha, inclusive treina nesta região. Outros campos, é um cenário parecido com o do Goiás, né? Goiás até então o Serrinha servia para treinamento de times de base. E hoje recebe o time profissional. Olha o cruzamento fechado, deu um tapa na bola, pegou Arari. Volta para o time do Vila. Doma tentou de cabeça, a bola ficou viva lá dentro. Valber escorou, chega Mike. Tira de qualquer maneira para o time do Guarani. A bola voltou para Bruninho, Bruninho para Isaac. Isaac devolve para Bruninho. Bruninho recolhe, domina, já aperta na marcação do time do Vila Nova. Ainda Bruninho recuando. Ali atrás para Mike. Mike com o pé esquerdo para Matheus Bueno. Girou e sofreu a falta. Falta do Souza e o Bueno protesta. Queria cartão para o seu adversário, hein, Vladir? E o Souza também não gostou muito não da reação do Matheus Bueno. Falta já cobrada. Diogo Matheus alongou na ponta para Bruno José, desatento, não chegou, a bola saiu. Lateral para o time do Vila Nova bater. A Uesco está disponível em mais de 3.500 revendas e está nas melhores do Brasil. Escolha uma e venha para a Uesco. Acesse uescoferramentas.com.br. Souza dividiu, lance disputado ali no meio campo. Matheus Barbosa, Isaac, voltou para o Matheus Bueno, que faz a abertura lá do outro lado com liberdade pro camisa meia dúzia Mike. Ele recolhe, domina, coloca a bola no chão, dá uma respirada, o time do Guarani, comecinho do segundo tempo, 0-0. Lucão no círculo central para Matheus Bueno. Igor Henrique aperta para Valber, Valber dominou, vacilou, perdeu a bola para Igor Henrique, recupera pro time do Vila Nova, Valber consegue a recuperação, vai atrás da bola, o Ronald fica com a sombra, dominou, linda a finta do Ronald, entortou o zagueiro Bugrino, levou pro fundo, prepara o cruzamento, Matheus Barbosa tira, voltou dentro da área, Valber
Valber afastou. Tira de qualquer maneira pro time do Guarani. Lateral já batido, tem pressa do time do Vila. Souza, meio esquerda, cruzou pra boca do gol. Mike de cabeça na segunda trave, tira. A sobra da bola fica pro time do Guarani com o Bruninho. Bruninho atrás pra Lucão. Lucão dentro da área, cercado, marcado, ele tira de qualquer maneira com a canhota. Ninguém do Guarani no campo ofensivo. Bola volta pro time do Vila. 10 minutos deste segundo tempo, 0-0. Desce novamente o time do Vila. Domina pela canhota, Rodrigo Gelado. Parou, prendeu, olhou, pensou agora no corredor pra Lourenço. Bem no cantinho, foi buscar o Pegorari, bela defesa, salvando o Guarani de tomar o primeiro gol. Carlos Henrique, o bate pesado, o Guarani encurralado, não consegue passar da risca do meio campo neste segundo tempo, em CH. Era esperado, né? Eu falei no comentário de intervalo de jogo que o Vila vem para tentar definir a partida. É normal. Eu acho até que o Guarani está suportando bem. Olha o Guarani! Vem bola o Bugrão pro campo de ataque. Lançamento do Pegorari, a bola chegou no Derek, domina mal, chega rasgando o Doma. No meio do caminho a bola resbalou na cabeça do Matheus Barbosa, ficou difícil pro Diogo Matheus. Era sobra para Guilherme Parede, aqui para canhota, vai afastando da marcação, Diogo Matheus. Dominou, traz a bola pro pé direito, clareou para bater pro gol. Parede. Longe do gol, a bola quase foi na linha lateral. Péssima finalização do Guilherme Parede, Vladimir. Tem pecado nas finalizações o Vila Nova, né? Desta vez o Parede mais uma vez pegou muito mal na bola, é tiro de meta Guarani. No quinto sinal eu confirmo pra você, agora são 17 horas 15 minutos no horário oficial de Brasília. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você. Em Goiânia, quase 12 minutos do segundo tempo. É a 12ª rodada da Série B. Guarani vira 0-0, vem o Bugrão. Bruninho recebe a entrada na grande área, passou Mike para canhota, ele viu, tocou. Mike domina, prepara o cruzamento, devolveu para Bruninho, tá na área, bateu cruzado, mas bateu para trás. Ninguém do Guarani, a sobra da bola fica para Igor Henrique. Tenta armar o contra-ataque para o time do Vila. Cercado, marcado pelo Matheus Bueno. Demorou, rodopiou, girou, soltou para Rodrigo Gelado. Do corredor, já aparece no campo ofensivo, passado as largas para Guilherme Parede, desce o Vila pela canhota, Parede para Gelado, recolheu, dominou, prepara o cruzamento, dá cercado, marcado pelo Diogo Matheus, voltou para Souza, Souza recolhe para o time do Vila Nova. Com isso a defesa bugrina já está organizada, por isso Souza para, prende, segura, volta para Rafael Donato, que empurra pela direita para Léo Duarte, desce o Vila, já o Edu, bola solta para Ronald, recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou para Léo Duarte novamente, no corredor, chega bem na antecipação, rouba o time do Guarani com o Matheus Bueno, enfiou a bola para o Derek não tem tanta velocidade assim, já facilitou o corte na zaga do Vila. Confirmando em Goiânia, 0-0 Vila e Guarani, Edu. Ainda a Série B, Ituano e Atlético Goianiense 0-0 primeiro tempo, e o Novo Horizontino vai comandando a Série B. Gol do Ailo logo no comecinho. Novo Horizontino 1, Sampaio Correia 0. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão Preto, você ligado no futebol da Bandeirantes, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Aperta Matheus Bueno, recupera, soltou para Isaac no comando, tentou Derek, chega Rafael Donato para cortar, a sobra da bola fica para o time do Vila Nova, pela meia para Igor Henrique, recolheu, dominou no círculo central, fez o passe no corredor para Souza, Souza livre na ponta para Guilherme Parede, já passou Souza, ele trabalhou por dentro para Gelado para Parede, levantou lá dentro para a boca do gol, desvio de cabeça para fora do Igor Henrique. O Jota está marcando escanteio, Vladir. Para reclamação ali dos jogadores do Guarani. Agora corrigiu, né? Corrigiu, marcou aí tiro de meta. Valeu aí o primeiro lance e a pressão também, a bola para o Bugre. Placar de 0-0 no Opa. Você ligado no futebol da Bandeirantes. Melhore a sua performance sexual com a clínica Upman. Agende a sua consulta, ligue ou envie um WhatsApp para 998005939. Eu repito para você, 998005939. Sexo é saúde na clínica Upman. Levanta, pega o horário, a bola para o campo de ataque.
Tentativa do Bruninho. Ganhou de cabeça do Léo Duarte. Lourenço chega na cobertura. Isaac brigou, a bola quicou. Derek atento, tocou de cabeça para Isaac. Devolve para Derek. Bateu cruzado. Espalma Denício Júnior. E na sequência tira de qualquer maneira a zaga do Vila. Finalização do Derek, um chute cruzado. Obrigou a Denício Júnior a fazer uma grande defesa. Tem mais Guarani com Matheus Bueno pela meia para Isaac. Isaac abriu na ponta. Um bolão para Diogo Matheus. Levantou, cruzou para a boca do gol. Chega tocando na bola. Bruninho, a bola sobe e vai embora. Pela linha de fundo, 2 chegadas perigosas do Bugre. Vladimir Catarino. Mostra o poderio ofensivo do Guarani. Primeiro com o Derek, que fez um chute cruzado para o goleiro Denis Júnior espalmar. Depois cruzamento do Diogo Matheus. O Bruninho, quem chegou na conclusão. Tocou por cima, tiro de meta, 2 boas presenças no ataque do Guarani. E atenção, galera ligado no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 15 minutos e meio, segundo tempo. Brasileiro da Série B no Oba em Goiânia. Vila Nova e Guarani, placar de 0-0, Edu. Atlético Goianiense 0-0, primeiro tempo de Novo Horizonte 1, Sampaio Correia 0. 19h30 tem Ceará e CRB. Brasileirão, segundo tempo, Curitiba 0, Santos 0. 18h30 tem Atlético Mineiro e Bragantino. 18h30 Corinthians e Cuiabá na Neoquímica Arena. Rádio Bandeirantes. Esse é o time do Guarani pela canhota com Mike. Mike recolhe, domina no corredor, soltou para Bruninho. Bruninho de frente pro gol. Vai bater, não, cercado, marcado. Ele volta para Matheus Bueno. Matheus Bueno coloca a bola no chão. Na ponta para Mike. Mike soltou, curtinho para Matheus Barbosa. Agora sim para Mike. Recebe do Isaac. Mike no triângulo para Matheus Barbosa. Recolheu, dominou, ele bate bem com o pé direito. Levantou na ponta para Mike. Muito forte o lançamento. A finalização do Derek lembrou muito o gol que ele fez contra o Ceará, né? No último lance praticamente do jogo foi desta forma, ele mandou cruzado na ocasião, fez um belíssimo gol, tentou de novo e o goleiro foi bem, né, Vladir? Exatamente, lance bastante parecido com aquele contra o Ceará, o Derek, que é um dos artilheiros do Guarani na Série B ao lado do Bruno Mendes. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com telas e cobertas. Uma campanha da Sanasa. Alta em cima do Bruninho, o árbitro marcou Caio Max Vieira, cometida pelo Lourenço. Na meia esquerda, na saída errada do Vila, o Guarani pressionou e recuperou. Quem fez a falta foi o Ronald. O Lourenço pediu desculpas ali, porque com o jogo parado ele dividiu com o Matheus Bueno. Vladir. A falta aconteceu, porque o Bruninho estava levando vantagem, né? Chegou ali de forma mais perigosa, o Ronald o derrubou. É falta para o Guarani cobrar, vai pintar cruzamento lá na esquerda. E tem mais uma chance o Guarani no jogo, placar de 0-0, jogo difícil contra o segundo colocado, contra o Vila Nova. Partiu para a bola Mike, pé canhoto, levantou rasante para a boca do gol. Entre quarta tira, Rafael Donato. A sobrada bola para Ronald na marginal do campo. De graça para Isaac, saída errada do Vila. Recolheu, dominou o bico na grande área para Matheus Barbosa. Cabe o tiro, clareou para Diogo Matheus. Vai bater pro gol, ele bateu fraquinho no meio do caminho. Estica a perna, Rafael Donato para cortar. Tira para o time do Vila Nova. Rodrigo Gelado, na sequência Bruno José, ao dominar o Guilherme Parede, já chegou o Bruno José e colocou a bola para fora. Lateral pro Vila Nova bater pela esquerda no campo defensivo. CH e o Bugrão deu uma melhorada no jogo, pelo menos finalizou mais no gol no segundo tempo, hein, CH? Sim, tomou um sufoco com 15 minutos. Olha o Vila. Desce o time do Vila com Guilherme Parede, recolhe, domina pela canhota. Boa passagem na ponta do Neto Pessoa, recebeu, bateu cruzado, pegou a espalmou, tira Mike, voltou para Léo Duarte, dominou, limpou, clareou, pé canhoto, bateu na zaga. Diogo Matheus fica com a sobra. No chute cruzado, lance perigoso, Pegorari trabalhou, Vladimir. Tá tendo trabalho ali o goleiro Pegorari, mais uma vez chute cruzado para a defesa do goleiro do Guarani. Agora caiu ali, parou o jogo para dar uma esfriada. O goleiro Pegorari, o jogo tá parado, Boles. Fala aí, CH. Então, depois de uma pressão muito grande durante 12, 13 minutos do Vila, o Guarani marcou bem. Era esperada essa pressão no segundo tempo, né? O Vila veio para cima com tudo. Acho que o Guarani está se defendendo bem. Teve problema, teve lance agudo, mas tudo dentro do esperado. E depois desses 12, 13 minutos, o Guarani começou a sair, não é? Pôs a bola no chão e teve 2 grandes oportunidades. O jogo é muito igual, muito difícil para ambos os times. E eu espero que nesse lance, depois de uma batida cruzada, o Pegorari, que acusou um problema na mão esquerda, não tenha nada de mais grave, porque preocupa. O departamento médico está no campo e o jogo está parado. É um bom jogo de futebol.
Então essa pressão inicial, ela deve diminuir. O meio-campo do Guarani continua jogando melhor do que o meio-campo do Vila. Evidentemente, como o time está mais encaixado, tem um jogo pelo lado do campo muito incisivo, a partida é muito difícil para o Guarani. Mas o Guarani está jogando futebol. O Guarani está competindo. O Guarani está equilibrando na vontade e também no toque de bola no meio-campo. O jogo está muito legal de assistir, viu, Boris? O problema do Pegorari foi o dedo mindinho ali, quase no anelar, né? Pegou também o anelar, mas mais o mindinho. Por isso ele tirou a luva, foi atendido pelo departamento médico e o goleiro, aquela máxima, né? Tem a prerrogativa de ser atendido no campo. Lateral por time do Vila cobrar, 20 minutos, segundo tempo, placar de 0-0 em Goiânia. Já recuperado o Pegorari, o jogo vai ser reiniciado aqui na esquerda com lateral. Rodrigo Gelado levantou lá dentro, Rafael Donato tentou de cabeça, a sobra da bola, quase o Ronald consegue finalizar. Na hora H, chega bem o Mike para cortar. Tira para o Guarani, a sobra da bola fica para o Lourenço, para o time do Vila, recuando para a Doma. No câmera defensivo, o Mike lá em cima, vai pressionar. Bola regulada por Denício Júnior, que de primeira jabra aqui na ponta para Rodrigo Gelado. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. Neto Pessoa empurra na ponta para Guilherme Parede. Domina para o time do Vila no último terço do campo. Pela meia para Souza. Souza dominou, abriu muito forte para Léo Duarte. No momento que ele tocou, já levantou as mãos, colocou as mãos na cabeça, porque viu que o passe não foi bom. Melhor ainda o corte do Mike. A bola bateu ainda no jogador do Vila e saiu. Lateral para o time do Guarani bater. A tentativa foi ótima, mas a execução... Poderia até ter batido também o Souza, né? Poderia ter optado por um chute. Quando fez o passe, acabou errando, sorte do Guarani. Tenta vir por grande ataque, Bugrão, 0-0 com Derek. Não chega para lá o Donato, protege bem e recua para o goleiro Denis Júnior. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças. Há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Amanhã tem mais futebol aqui na Rádio Bandeirantes, logo pela manhã. Jornada esportiva para Ponte Preta Esporte, 11 da manhã, a bola rola no estádio Moisés Lucarelli, aqui na Bandeirantes, a transmissão de Carlos Batista. Impugnado o ataque no Vila, estava na Banheiro Souza, que joga com uma proteção no rosto, ele que substitui o Ralf, o experiente Ralf, e aliás hoje está completando 39 anos de vida, está suspenso o Ralf. Falta já cobrada, a bola para o time do Guarani com o Pegorari dentro da grande área, com o pé direito, ele atrapalha a bola na zaga central para Valber. Tentou o passe, a bola foi curta, ela bateu no Neto Pessoa e saiu no Igor Henrique, saiu. Lateral para o time do Guarani bater. O Bugrão ainda não mexeu, mas o Vila vai mexer, né, Bladinho? Segunda alteração, está saindo o Guilherme Parede para a entrada do Everton Brito, 17. Com a 17, Everton Brito entra no lugar do Guilherme Parede. Você ligado no futebol da Bandeirantes pelo YouTube, com imagens do timaço de Carlos Batista no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vem embora Bruno José pro time do Guarani. Clareou na entrada da grande área, empurrou para Bruninho. Dominou, caprichou, puxou pro pé direito, bateu em cima do zagueiro. Entre quarta zaga do Vila. Boa oportunidade para o time do Guarani. Recupera o Vila. Primeira participação do Everton Brito. Recebe novamente do Souza. Parte com ela dominada, com velocidade. Já empurrou no comando para Neto Pessoa. Tentou domínio. Chega rasgando o Valber. A bola bateu no Neto Pessoa e saiu. É lateral aqui na direita para o time do Guarani bater. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantém as caixas d'água sempre limpas, protegidas com pele cobertas. Uma campanha da Sanasa. Matheus Barbosa foi para a dividida, perdeu a bola, voltou para Lourenço. Lourenço empurrou para Everton Brito, adiantou para Igor Henrique, recolheu, dominou, devolveu na ponta para Everton Brito. Ele parou, prendeu, olhou, pensou, picou na grande área, por baixo, passe para o Souza. Souza ajeitou para Everton, bateu no canto, espalma, Pegorari! Pegorari! Na finalização de Everton Brito, foi buscar no cantinho e mandou pela linha de fundo, Vrati. De novo naquele cantinho, né? O Vila tá insistindo em colocar a bola ali, o Pegorari insistindo em fazer a defesa ali. Chute do Everton Brito, foi buscar o goleiro Pegorari, escanteio, o Lourenço vai cobrar. 24, segundo tempo, placar de 0-0, tenta voltar a pressionar o Vila, apoiado pelo seu torcedor presente ao Opa. Lá na ponta, Lourenço vem pra bola, partiu pra bola, pé direito, levantou pra boca do gol, tira
Gira a zaga com o Lucão. Rebote fica pro time do Vila. Rodrigo Gelado. Já meteu na ponta para Everton Brito. Fez o passe para Igor Henrique. Dominou, clareou, disparou. E a bola passou longe do gol. Pela linha de fundo é tiro de meta pro Guarani. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente, é suculento, saboroso, levemente temperado, naturalmente super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. E aí, CH, quase 25, tá na hora de mexer, pelo menos dar uma oxigenada no time do Bugre, CH. Depois desse lance do Vila. Olha o time do Vila descendo com o Igor Henrique, soltou na ponta para Everton Brito, recolhe, domina, puxou, entrada na grande área, voltou para Igor Henrique, tem o Everton Brito como opção, chegou o Derek e atropelou. Falta para o time do Vila, pode completar, CH. Esses jogadores que entraram, o Everton Brito e principalmente o Igor Henrique, estão conseguindo transitar entre linhas, entre a primeira e a segunda linha, e essas tabelas estão proporcionando espaço na frente da grande área do Guarani. Esse momento é um momento muito perigoso do jogo. Essa falta também é perigosa e o Guarani deveria oxigenar o time. Está na hora de mexer. Alô, PK e também Gustavo Antoniassi estão ouvindo o futebol da Bandeirantes no AM 1170 pelas ruas e avenidas da grande região metropolitana de Campinas. Partiu para a bola, Lourenço, pé direito, levantou lá dentro para a boca do gol, entre quarta Valber. A sobra da bola fica para o time do Vila, do meio campo, Rodrigo Gelado, recua para o goleiro Benício Júnior e com isso toma esfriada no ímpeto ofensivo do time do Vila Nova. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 26 minutos, segundo tempo. Campeonato Brasileiro da Série B, 12ª rodada em Goiânia. Vila Nova e Guarani 0-0. Vem o Vila, domina Souza, cortou, limpou, fintou, voltou para Lourenço. Lourenço pressionado pelo Derek, fez a finta, Igor Henrique, limpou, bateu no canto, pegou a área de novo! E no mesmo canto, agora foi o Igor Henrique quem chapou a bola, pegou a área, manda a bola pela linha de fundo, Vladimir! No mesmo canto, né? Agora foi um pouco mais alta a bola ali do Igor Henrique, mas foi buscar bem também o Pegorari. De novo, escanteio pro Vila. Escanteio pro Vila bater. Lá pela direita, pressiona o Vila Nova, 0-0, placar do jogo até aqui. Vem Lourenço para a cobrança. O árbitro chamando a atenção do Lucão com o zagueirão Doma do time do Vila Nova, que estão se pegando dentro da área. Atenção, escanteio pro Vila bater pela direita, 27. É perigo contra a meta bugrina. Partiu Lourenço, pé direito, levantou na área. A bola passa por todo mundo, inclusive pelo Everton Brito, que tentou dominar, mas a bola escapou. Mesmo assim, ele vai atrás da bola, domina, puxa pro pé direito. Levantou na segunda trave, pegou Ari. Sai bem do gol para fazer a defesa, e eu confirmo. 0-0 no Obaê do Pinheiro. Então, lá na final da Champions League, gol do Manchester City. Estamos no segundo tempo, equipe inglesa 1, Inter de Milão 0 e segue no Brasileirão. Segundo tempo em Curitiba, Curitiba 0, Santos também 0. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, você ligado em uma só emoção, a emoção do futebol no rádio. Carrega a bola para o José, tentou o combo para Derek, tocou nas costas do Derek. Sai tranquilo do gol, Benício Júnior para fazer a defesa. Você conhece a rede de assistências Uesco? Não! São mais de 630 em todas, e está em todas as regiões do Brasil. Tem uma Uesco sempre perto de você, é só procurar. Acesse Uesco, WESCO Ferramentas.com.br. Agora ele vem para o ataque com o Bruno José, tocou mal para o Matheus Barbosa. Esse é um dos que está bem cansadinho, Matheus Barbosa, que correu no primeiro tempo, hein, Vlad? É, parece que está carregando um saco de cimento ali nas costas do Matheus Barbosa, candidato a sair daqui a pouco. Igor Henrique com o pé direito, levanta a bola para o grande ataque, tentou o Ronaldinho, entre quarta, tira a defesa, brigou Souza, recuperou, partiu para a dominada, Lucão trava, toca na bola, Bruninho, voltou para o Souza, lá na ponta direita, Souza para, prende, olha, pensa, externa, voltou para Léo Duarte, prepara o cruzamento, calculou, executou, a bola foi desviada, tentou de cabeça o Everton Brito, raspou na bola, a bola foi embora pela linha de fundo, mais um tiro de meta, Vlad. Raspou, né? Não conseguiu cabecear, não teve força para mandar a bola na direção do gol. Linha de fundo é tiro de meta, Bugre. Quer dizer então que o City fez 1-0, o Edu informou, né? Já tô ouvindo o torcedor gritar o seguinte: o City pode esperar.
A sua hora vai chegar. Será, Vladir? O último que gritou isso não deu muito certo, né? Melhor não gritar antes da hora. Tá caído ali o Matheus Barbosa com câimbras, deverá ser substituído. Bolas. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, hein? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Aliás, serão 2 alterações no time do Guarani. Já estão prontos para entrar ali os 2 jogadores, mas o árbitro autorizou a cobrança do tiro de meta. Guarani sai para o jogo com o Isaac. Isaac levanta a bola para Mike. Mike protegeu, chama a falta. O Souza apertou. Mike com o pé esquerdo levanta a bola para o campo de ataque. Derek vai brigar, sempre brigando, sempre raçudo. Derek aperta agora o goleiro que tira a bola vai voltar para Matheus Barbosa. De cabeça já tocou, pô. Bola para Diogo Matheus. Vem para apoio lateral. 30 minutos de segundo tempo. Bola Mugrão para cima do Vila. Para tirar a invencibilidade do Vila em casa. Bola solta pela meia. Isaac recebeu entre linhas. Parou, prendeu, olhou, pensou, deu uma patinada ali o Everton Brito. Matheus Barbosa no fundo, para Diogo Matheus, ele tentava a devolução para Isaac. Chega a zaga para cortar com o Lourenço, a bola sai. Lateral para o time do Guarani bater. Vamos às alterações, Vladimir Catarino. Vamos às alterações, meu caro Leandro Borges. O João Vitor está entrando no lugar do Isaac. João Victor 19 no lugar do Isaac 29. E está saindo o Matheus Barbosa 5 para a entrada do Anderson 23. Entram o Anderson e também João Victor, saem Matheus Barbosa e Isaac. Já já o CH vai comentar. Vamos acompanhar pelo menos este ataque, ou a tentativa de ataque do Guarani. Tem lateral para bater, pertinho da linha de fundo. Vem Diogo Matheus para a bola. Tem ali no comando o Derek, prefere o passe para Bruno José. Devolve para Diogo Matheus. Levantou na área para Bruninho, tirou a defesa, ele procurava o João Vitor, tira a zaga do Vila, a sobra fica para o time do Vila Nova. Matheus Bueno aperta, aí se jogou o Ronald e o árbitro acho que caiu na dele. O Matheus Bueno nem tocou no Ronald. Falta marcada, o jogo tá parado. E aí, CH, estas primeiras 2 alterações no time do Guarani. Eu tava extenuado, tinha que trocar, não tem jeito. Espero que o Anderson entre bem no jogo. Agora, a saída do Isaac, ele tava apagadão, né? Tá cansado. 2 caras no segundo tempo não me agradam no ataque. O Isaac, que é o armador também, e o Derek. Tanto um como o outro poderiam sair. Eu acho que tá certo. O Ben-Hur mexe bem no time, uma por necessidade e a outra tentando algo diferente em termos de ataque e também de contra-ataque. Dentro do time do Vila com o Léo Duarte, aparece Mike para fazer corte, a bola sai pertinho da galera bugrina. Presente ao Oba, acompanhando até aqui 0-0, faixas da torcida jovem, torcida Fúria Independente, pessoal. Os torcedores do Guarani marcando presença em Goiânia, apoiando o Bugrão. Buscando a reabilitação na Série B. Olha o Vila. Rafael Donato de cabeça. Desvia, a bola vai embora pela linha de fundo. É tiro de meta para o Guarani. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. Agora com 32. Segundo tempo. Em Goiânia, no Oba, Onésio Brasileiro Alvarenga. O popular Oba. Vila Nova 0, Guarani também 0, Edu Pinheiro. No primeiro tempo, Série B, Ituano 0, Atlético Goianiense 0 e Novo Horizontino 1, Sampaio Correia 0. Amanhã, 11 horas, majestoso Ponte Esporte. Quem narra é o amigo Batista. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, você ligado no AM 1170 no FM 85.7 para a região de Campinas, 85.3 para a região de Ribeirão e todos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. 2 alterações no Vila. Saiu Lourenço, 10, entrou Marlone. Marlone com a 7 no lugar do Lourenço. Olha o Guarani. Atacando com o Derek. Tá na área, dominou, pé canhoto, ele bate cruzado. A bola passa à esquerda, vai embora pela linha de fundo, Vladimir. Saiu Marlone, aliás, saiu Lourenço, entrou Marlone e saiu também o Ronald com a 11 para a entrada do Victor Andrade. Victor Andrade, 21 no lugar do Ronald. Mais 2 alterações aí do Vila. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Prepara o prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba.
O Anderson com Bruno José no 1-2. Recebe na linha de fundo, Bruno José levantou muito mal, exagerou na força. A bola passou praticamente por toda a extensão da área. João Vitor fica com a sombra, ele bota na frente, escapou, limpou, fintou agora na contraofensiva, chamou, acionou o Mike. Mike domina, coloca a bola no chão, na cabeça do grosseiro para Matheus Bueno. Pelo meio pediu, o Anderson, bola curta, volta para Lucão. Lucão pisando no campo ofensivo, na zona central do campo. Matheus Bueno para Lucão, Lucão a Mike. Aperta na marcação o Everton Brito, que foi lá para o outro lado, para o setor direito. E com isso o Lucão trabalha para com o Valber. Para Diogo Matheus, no toque de bola, o time do Guarani dá uma esfriada no time do Vila. O Anderson recebe na meia direita para Diogo Matheus, de primeira para Bruno José. Passou Diogo Matheus, Bruno José dominou, caiu e segurou a bola. O árbitro marcou a falta do Bruno José, o jogo está parado. É falta pro Vila Nova bater. Melhore a sua performance sexual com a clínica Upman. Agende a sua consulta, ligue ou envie um WhatsApp para 998005939. Sexo é saúde na clínica Upman. Em relação a treinador, alguma novidade? O Guarani pretende contratar quando o novo treinador ou nem vai contratar, hein, Vladir? Vai contratar sim. A expectativa é que já nos próximos dias seja anunciado o nome do treinador. Humberto Louser é o nome mais cotado para voltar ao Boca. Carlos Henrique, o bate pesado. Chegamos a 35, 0-0, CH. Só para explicar como é que fica taticamente o time, o Bruninho vem por dentro agora como meia de armação. E o João Vitor do Guarani joga aberto pelo lado esquerdo, trabalhando também como auxiliar de marcação do Mike Boles. Tá registrado este CH nos comentários e até aqui, Vila Nova e Guarani 0-0. Esse Vitor Andrade é aquele mesmo do Santos, revelado pelo Santos, surgiu com uma promessa, seria o novo Robinho do futebol. É ele mesmo, Lade? Seria, né? Mais um raio. Esse raio não deu muito certo por enquanto, né? Tem o Vila por campo de ataque, trabalha a bola, Everton Brito na meia direita para Igor Henrique, esse Guarani sai da ponta, vem para meia, puxou para canhota, ele bateu pro gol, sobre o gol de Pegorari. Chute perigoso, desta vez não foi no canto esquerdo não, foi no canto direito ou nem tanto no canto assim, pelo alto, mas no setor direito ele procurava o ângulo do Pegorari, Vladir. E tinha endereço, hein? Igor Henrique entrou bem no jogo, dessa vez a conclusão foi do outro lado, buscando ali o ângulo do Pegorari, linha de fundo, tiro de meta. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 36,5, segundo tempo. Em Goiânia, 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Guarani Vila 0-0, meu caríssimo Edu Pinheiro. Olha, amanhã tem clássico São Paulo e Palmeiras, Morumbi às 16 horas. Daqui a pouco tem o Corinthians, Neoquímica Aranha, Arena 18h30, Corinthians e Cuiabá. E segundo tempo de Curitiba 0, Santos também 0. Guarani tenta o ataque com 3 jogadores. Diogo Matheus foi para a dividida, mas segundo o árbitro houve a falta do Anderson. Para cima do Marlone, o jogo está parado. Falta marcada. Não tivemos nenhum cartão no jogo, né, Val? Não, tivemos sim pro Doma, né, no início. Zagueiro Doma, aquela no falta primeiro no tempo. Derek, né, para cortar o contra-ataque. Mas o jogo tá tranquilo para a arbitragem do Caio Max Vieira até agora, né? Até agora. Entramos na reta final do jogo, já estamos com 37, segundo tempo, 0-0. Guarani 5 jogos sem vencer. O Vila Nova nos últimos 5 jogos, 4 vitórias e 1 derrota. Quando perdeu a invencibilidade em Campinas para Ponte. Guarani tenta a saída com Bruno José, deixou para Derek, devolveu para Bruno José na velocidade. Tem o Derek por dentro. Bruno José levantou a cabeça, prepara o cruzamento. Lá dentro era pro Bruninho, a bola passou. Fica com o rebate João Vitor, recebe, domina, parte para cima dele João Vitor. Partiu, linha lateral da grande área, invadiu, procura alguém. Ainda João Vitor, levou pro fundo, prepara o cruzamento, bate cruzado e ganha escanteio. Escanteio pro Guarani bater. É o Duarte, chegou na marcação, né? Demorou para decidir o que fazer com a bola. O João Vitor ainda conseguiu um escanteio, o Bruninho vai cobrar a bola, a batida vai ser lá na ponta. Enquanto isso, mais 2 alterações sendo preparadas no Guarani. Bruno Mendes e Lucas Araújo estão perto ali para entrar, mas vai cobrar o escanteio primeiro. Escanteio pro time do Guarani bater, é a chance pro time do Guarani na bola parada, capricha, 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 que dá bugrão. Vem pra bola Bruninho, fechado lá dentro, subiu, tirou o grandalhão Rafael Donato, tira todas. Tirou mais uma bola e saindo lentamente em lateral para o time do Guarani bater pela direita no campo ofensivo. Vamos às alterações, Vladimir Catarino. As alterações acontecendo. A primeira alteração dessa leva de 2 é o Derek saindo para a entrada do Bruno Mendes.
sai Derek com a 11, o Bruno Mendes está entrando com a camisa 9. A outra vai ser a entrada do Lucas Araújo com a 21, para a saída do 18, Matheus Bueno. Sai Matheus Bueno, entra 21, Lucas Araújo. A Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. E aí, CH, Matheus Bueno e Derek saem, Bruno Mendes e Lucas Araújo entram no Bugrão, CH. Bom, o Bruno Mendes, ele tá entrando aí, ele não tá com ritmo de jogo, né? Tá voltando de contusão, acho que vale a tentativa. O Bruno Mendes é um artilheiro, cara que tem faro de gol, acho que vale muito a oportunidade, a tentativa. E o Bueno, que fez uma bela partida ao lado do Barbosa, tá saindo porque tá morto, né? Morto de cansado. Marcou, combateu, antecipou, nem parece o mesmo jogador que atuou em Novo Horizonte. Então essas duas trocas dos dois volantes do Guarani, ou dois meias, ou volante / meia, são devido aí à falta de preparo físico ou cansaço. Bolis. É isso aí, placar de 0-0, vamos chegar a 40 minutos. Domina Bruninho de frente pro gol, vai daí Bruninho. Dominou, limpou, fintou, tem o Bruno José com opção. Linha lateral da grande área, passou Bruno José. Ah, Bruninho, aí é brincadeira, né? Ele tinha 3 opções lá dentro, inclusive um centroavantão, Bruno Mendes, faminto para voltar a marcar. Demorou para tocar pro Bruno José. Quando decidiu tocar, tocou muito forte, a bola saiu. E o Guarani desperdiça uma boa oportunidade ofensiva. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Já o jogo aberto aqui na Bandeirantes, com os quadros, a opinião do CH, a defesa do jogo, tem o gabarito, a ficha técnica, o craque do jogo, quem levar, né, o prêmio, quem for escolhido vai levar o prêmio de uma furadeira da Uesco. O melhor em campo, o craque do jogo, vai receber uma linda furadeira da Uesco, a marca do profissional. Desce o time do Guarani pela canhota com o João Vitor. Ele sai da ponta, vem por meio, tentou nova finta e perdeu para Barnoni. Recupera para o time do Vila. Fez o passe por dentro para Everton Brito no centro do campo. Ele soltou para Igor Henrique. Recolhe, domina, adiantou. Vem trazendo o time do Vila para o campo de ataque. Para Rodrigo Gelado, lateral, vem para apoio para canhota. Para Vitor Andrade na marginal do campo. Marcação dupla para cima dele. Encarou o primeiro. Aí encarou o Diogo Matheus e leva uma bronca do Bruno José. Fazendo que é para ele se levantar, para parar de dizer que foi falta para cima dele. E o Vitor Andrade diz o seguinte: alguém me acertou, não posso fazer nada. Foi isso, Vlad? Foi acertado, né? O Diogo Matheus acertou ali a perna do Vitor Andrade. Dele foi espetacular. Levantou o Vitor Andrade. É falta pro Vila cobrar ali, bem rente a linha lateral. A Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Preocupado, o goleiro Pegorari sabe que vem bola na área. A ação ofensiva do time do Vila com jogadores altos lá dentro. Marlone levantou, desvio na primeira trave, a bola vai embora pela linha de fundo. É tiro de meta pro Guarani bater. E assim que o futebol acabar, já vai começar o jogo aberto. E o comando, mais uma vez, vai ser dele. Edu Pinheiro. Já Edu Pinheiro no microfonaço da Bandeirantes, comandando o jogo aberto para Rocha Autopeças. Sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Chicken Supreme Seara, 100% peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é a Seara, encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. E Clínica Upman, melhore a sua performance sexual com a Clínica Upman. O WhatsApp é 998005939. Clínica Upman. 43, segundo tempo, placar de 0-0 no Opa. O Guarani está trazendo um ponto para Campinas, não melhora a sua condição na tabela, visto que não vence há 5 jogos, mas independentemente disso, até aqui, trazendo um ponto para Campinas diante do segundo colocado, vice-líder Vila Nova. Tira aqui atrás, Valper para o time do Guarani, a bola foi desviada antes de sair. Lateral para o time do Guarani, bater pela direita um pouco antes da junção da risca no meio campo com a risca lateral.
Pega a bola ali o Benhor Moreira. Coloca a bola um pouco à frente. Agora sim o Diogo Matheus vem para a cobrança. Tem Bruno José, João Vitor, Bruno Mendes, tentou Bruno Mendes, chega na alavanca, desviando Doma, colocando novamente a bola para fora, desta vez mais perto da linha de fundo, vem para a cobrança Diogo Matheus, o tempo vai passando, vamos chegar a 44, alô galera Bogrina, quem sabe no finalzinho, vem para o Bugrão, Bruno Mendes recolhe, domina, tenta a finta e ganha a lateral, essa sim. Essa cobrança será muito próxima na risca da linha de fundo. Vem para a cobrança Diogo Matheus para o terceiro lateral consecutivo que ele cobra. Diogo Matheus para Bruno José, dominou, apertou na marcação o time do Vila. Voltou Diogo Matheus, pé canhoto, joga lá dentro. Entre corta Rafael Donato para variar de cabeça. A sobra da bola fica para Mike. Mike fez o passe para João Vitor. Recolheu, dominou, tentou a devolução. Estica a perna Léo Duarte. Coloca a bola para fora, cedendo o lateral para o Guarani bater. Sofre de impotência sexual, ejaculação precoce ou falta de libido. Corre cuidar da sua saúde sexual na Clínica Upman. Ligue agora mesmo ou envie um WhatsApp para 998005939. Clínica Upman. Quase 45, vem Guarani. O toque do Lucas na frente para Bruno José, linha lateral da grande área, botou na frente, caiu. Opa! Pediu o pênalti, Bruno José vai à loucura. O árbitro em princípio está marcando o tiro de meta. Mas evidentemente que o lance será revisado, ou não, hein, Vlad? Vai ser revisado, claro, como todos os lances desse tipo serão revisados. Vai pintar cartão amarelo agora para o Lucão, por reclamação, tá amarelado o Lucão. É o Bruno José, né? Mas lançou impedido. tava impedido, né? Tava impedido mesmo que tivesse sido confirmado. Então é prejuízo porque o Lucão recebeu o terceiro cartão amarelo. O Lucão tá fora do jogo contra o Vitória. Bom, e aí, CH? Eu achei que nem houve o pênalti também, mas... Número 1. Vai adiantar porque ele já estava impedido, né, CH? Número 1 estava impedido. Número 2, ele se jogou como se estivesse de frente para uma piscina. Tá certo. E aí tomou cartão o Lucão por reclamação, como disse o Vlad. Terceiro cartão está fora do próximo jogo, que vai demorar um pouquinho para acontecer. E agora o Bruno José segue reclamando. E faz a falta para cima do jogador do Vila. Ele segue reclamando. É bom tomar cuidado, porque daqui a pouquinho o árbitro muda a cor do cartão, hein, Vladimir? E é o terceiro dele também. Outro que não vai jogar contra o Vitória, estava pendurado, Bruno José. 2 jogadores perde o Guarani para a partida contra o líder Vitória. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Preparo prático e rápido para o seu dia a dia é Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Olha o cruzamento para a boca do gol, Donato de cabeça, escora para fora. Sempre aquela bola perigosa. Procurando o Rafael Donato, a bola foi embora, tiro de meta, Vlad. Mais uma vez estava lá para o cabeceio, mas jogou pela linha de fundo. Teremos 5 de acréscimo, vamos a 50. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Uma campanha da Sanasa. Pelas circunstâncias, CCH, empatar fora de casa contra o vice-líder é um bom resultado ou não? Ah, Bolis, hoje o Guarani competiu, né, cara? O Guarani jogou futebol, diferente do Novo Horizonte. Jogo difícil pra caramba. Hoje eu vou com certeza destacar o time guerreiro. Teve bons momentos no jogo. O empate é porque o jogo tá muito difícil. O Vila tem um bom time, não é? Mas dá pra comemorar sim o empate, na minha opinião. Mas o jogo não terminou. Tenta o time do Vila, domina mal, Neto Pessoa, recupera o time do Guarani, bola na fogueira, Lucão chega rasgando no primeiro, no segundo lance, voltou o Enderson na bola, recupera para o time do Guarani, soltou para João Vitor, que tocou mal, tocou de graça para Marlone, meteu para Vitor Andrade, desce o Vila, dominou, tentou a finta, procurou o contato e o árbitro marcou a falta do Diogo Matheus para cima do Vitor Andrade, pico na grande área, falta perigosa pro Vila. E vai pintar mais um cartão amarelo, né? Desandou a distribuir cartões amarelos pro Guarani. O árbitro da partida vai ser pro Diogo Matheus, camisa 13, o autor desta falta. Vila Nova tem no finalzinho uma falta perigosa para cobrar. O Bruno Mendes tenta argumentar com o árbitro dizendo que o Diogo Matheus foi na bola. Mas de fato ele acabou atingindo, né, o Vitor Andrade. Aliás, se ele não faz a falta, o Vitor Andrade iria perigosamente invadir a área. Ele nem acertou a bola, né? Então não há muito do que reclamar, não. Tá em campo o Lucas Silva aí no time. O Lucas Silva entrou com a 20, hein? Já confirmo quem saiu aí nessa última alteração feita pelo Guarani. Vou arriscar. Posso arriscar? Arrisque. Eu acho que foi o Bruno José. Tava nervoso demais o Bruno José. Mas enfim, já vamos trazer a informação pro ouvinte. Porque o Vila tem falta perigosa para bater. 48,5, vamos a 50. Reta final do jogo, 0-0.
Antes de autorizar a cobrança, o árbitro está dando uma chegada ali no Donato e também no Lucão. Partiu Marlon, pé direito lá dentro, Pegorani, dá um soco na bola, tira de qualquer maneira. João Vitor atento, corre, evita ceder a bola, tenta trazer o time do Guarani para o ataque. Lucas Silva pediu no comando, lançado, Lucas Silva, boa bola, foi para a área, Bruninho. Lucas Silva dominou, trombou, caiu, falta para cima dele, vai pintar cartão. Cartão para o zagueiro do Vila Nova, Vladimir. Porque cortou um ataque, né? O Lucas Silva jogou a bola à frente e ia partindo na velocidade. Não teve alternativa a não ser derrubá-lo. Léo Duarte, cartão amarelo para o camisa 2 do Vila Nova. E foi o Bruno José mesmo quem saiu, né? O próprio. Bruno José saiu para a entrada do Lucas Silva na primeira participação, arranca uma falta para o Guarani bater. Conheça a linha completa de ferramentas elétricas Uesco, a marca com o melhor custo-benefício do setor. São mais de 130 modelos para você. Acesse uescoferramentas.com.br. 49 minutos e meio. Para espantar uma fase, é a chance que o Guarani tem. Na bola parada, diante do vice-líder, Vila Nova com o estádio lotado. Valber na área, Bruno Mendes, Lucão. Pode pintar o cruzamento ou a finalização direta para o gol, defendido pelo Denício Júnior. Estão por ali Mike e também o jogador bugrino Bruninho. Mike e Bruninho na meia esquerda. Vamos chegar a 50 minutos. Tempo regulamentar esgotado, inclusive com tempo acrescido, mas ele deu mais um. Vamos a 46. Partiu Bruninho, pé direito, a bomba na barreira. Voltou para Mike, pé canhoto, a bomba sobre o gol de Vinícius Júnior. Guarani perde a oportunidade praticamente no último lance do jogo, Vladimir. É, nas duas, né? Primeiro na cobrança, depois no rebote do Mike. Pegou muito embaixo, a bola subiu, foi por cima. É, problema que tem mais alguns segundos. Lucão lá atrás tira, sobra a bola para Léo Duarte, de cabeça para Mardoni, não dominou, chega o Anderson, rasga. Tira a bola, joga lá na galera. Lateral pro time do Vila, cobrar pela direita no campo ofensivo. Finalzinho do jogo dramático, 0-0. O Vila quer ganhar, o Guarani sabe que não pode perder. Tá 0-0 no Oba. Desce o Vila, Rodrigo Gelado. Empurrou na ponta para Vitor Andrade. Ele sai da ponta, vem pra meio, escapou, limpou, fintou. Ainda Vitor Andrade, carrega a bola por dentro. Escapa demais o marcador, mas toca mal na bola. Lucas Silva fica com a sombra pro time do Guarani. Tira daí, meu filho. Ele tira de qualquer maneira, levando a bola pro campo de ataque. O outro vai terminar o jogo. Vai terminar em Goiânia e o Donato se atrapalhou sozinho, mas havia acabado o árbitro. Apita o árbitro! Termina o jogo em Goiânia! 0 pro Vila, 0 pro Guarani. Guarani competiu, o Guarani lutou, o Guarani teve raça diferentemente nos últimos jogos e traz um ponto importante para Campinas. E agora terá muitos dias para se preparar visando a continuidade do Campeonato Brasileiro da Série B. Soma um ponto importante diante do vice-líder fora de casa. 0-0 entre Vila Nova e Guarani. Jogo encerrado pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Vem aí na sequência da programação Bandeirantes, Edu Pinheiro e o Jogo Aberto. Fique ligado aqui na Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Melhore a sua performance sexual com a clínica Upman. WhatsApp 998005939. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Melhore a sua performance sexual com a clínica Upman. WhatsApp 998005939. Edu Pinheiro. Olha, um grande público no Oba, em Goiânia, 0-0, mas não foi aqui definido o público, não foi declarado público, mas vamos ver se a gente consegue aqui. 0-0 e acabou, viu, o Vladimir, lá em Istambul. Acabou? Mundial de Clubes, sim, deu Manchester City e o goleiro brasileiro Anderson fez um milagre no final e garantiu o título para a Inglaterra. Manchester City 1, Inter de Milão 0, então vai para Londres aí, vai para City. Manchester City, a taça aí do Mundial de Clubes. Seu destaque aí, Vladimir. O destaque, o Guarani soma agora 6 partidas sem vitória no campeonato, né, Edu? Havia vencido apenas o Sampaio Corrêa, depois foram 3 empates, 2 derrotas na sequência e agora volta a empatar. Bugre que terá 2 semanas de preparação, de treinos e de definição do novo treinador antes da próxima partida, que vai ser dia 25 contra o Vitória no Brinco. Lá não vão jogar o Lucão e também o Bruno José. Receberam o 3º cartão amarelo ao Guarani, que ainda permanece ali no meio da tabela, Edu. Olha, daqui a pouco o craque Uesco, meu Deus do céu, Pegorari jogou, hoje foi a 5ª partida dele depois que ele voltou, já ganhou 4 vezes a furadeira Uesco. Mas o Pegorari será de novo? Atenção, senhores, hein? Será que o Pegorari de novo o craque Uesco? Olha, fez boas defesas, mas também não foi assim um massacre do Vila Nova, porque o CH vai comentar exatamente agora. Esse 0-0, primeiro tempo, o Guarani finalizou mais. Finalizou mais, nada decepcionou, mas finalizou mais, muito truncado, um jogo muito na raça e tal, muitos erros e truncado, erro e truncado. Segundo tempo, o Vila começou melhor, até o CH falava, o Pegorari fez 3 boas defesas no segundo tempo, o senhor Bruninho teve algumas chances, mas pecou. No produto final do Bruninho, gente, 50 minutos, você já imaginou? 50 minutos, uma falta lateral, Bruninho na bola para alçar ou bater, bate rasteira na barreira. É mole ou não? Antes, 40 minutos, o Bruninho dentro da área, ele pensa, podia cruzar, mas o Bruno José ao seu lado. Era só dar um toquito. Ele exagerou, mandou para fora, né? Bruninho, 23 minutos, bico da grande área. Recebeu, limpou, finalizou, bateu no zagueiro. Essas e outras o CH vai comentar. O resultado foi bom. E o Guarani? Vila Nova 0, o Guarani também 0, hein, CH? Nós temos que comparar, Edu Pinheiro e ouvintes da Bandeirantes, com a última partida. E a última partida fora de casa, também foi fora de casa, contra o Novo Horizontino. O Guarani não jogou nem 10% do que jogou hoje. Apesar dos números, eles foram pró-Vila Nova. Foram 26 finalizações do Vila contra 13 do Guarani. No gol, o Vila acertou 6 vezes, um aproveitamento muito baixo, né? E o Guarani de 13 acertou 4, não é? Escanteios equilibrados, 5-4 pró-Vila, não é? E tivemos outros detalhes importantes que dão conta que o Guarani teve mais posse de bola, 56 contra 44. Foi um bom jogo. Um jogo cheio de alternativas, mas o principal aspecto que houve melhora foi no comportamento dos jogadores de meio campo. Eu gostei do Bueno, eu gostei do Barbosa, eu gostei do Isaac. Eles, além de sem a bola ajudarem muito na marcação, na recuperação de bola, na transição também aconteceu 1, 2, 3 contra-ataques, fruto da força física, da boa colocação, do senso de chegar na frente, de antecipar. Foi bem diferente o Guarani do que foi em Novo Horizonte. E o jogo foi muito difícil. O Vila Nova tem um bom time. Sofreu com o Guarani, sim. O Guarani teve esses lances, esses chutes a gol
que ultrapassaram pelo menos aí os 20 chutes a gol sofridos, mas foram para fora do gol, não foram grandes chances. Grandes chances nós tivemos uma ou duas para o Vila Nova e uma para o Guarani. Mas o jogo foi muito de combate. Como disse o Edu Pinheiro, é verdade, o jogo foi muito picotado, porque havia muita intensidade dos dois times. Eu gostei do comportamento do time. Não é? Eu não vou lamentar o resultado, porque o Guarani não teve chances claras para poder fazer um gol. Teve chances, sim, mas eu quero ressaltar a subida de produção do time. Não é? Em todos os aspectos, na atenção defensiva, na bola parada defensiva, na segunda bola defensiva, na segunda bola ofensiva. Eu senti o time mais compactado, Edu, jogando junto. Nós vimos tabelas do lado esquerdo, com o Bruninho, com o Isaac. Nós vimos um trabalho de muita luta do Bruno José. Teve bons momentos. Eu gostei do Derek, da participação dele, né, na marcação, também no momento do pivô, na puxada de contra-ataque, enfim. Foi um Guarani muito diferente do que nós vimos em Novo Horizonte. Trouxe o empate e o Vila Nova também não sai chateado, porque enfrentou um time que foi para Goiânia combater, jogar futebol. E hoje o Guarani jogou. Não foi plasticamente um jogo maravilhoso, mas eu destaco a força, a intensidade. Eu acho que a estratégia foi legal do Benhur, né, o posicionamento dos jogadores. Gostei do Guarani, Edu. Eu acho que pode sim ser comemorado, porque, repito, enfrentou um time muito complicado, um time competente. Eu acho que esse ponto, sim, agora com mais calma, talvez com um novo treinador, o Guarani possa se planejar melhor até o próximo jogo. Edu Pinheiro. Foi mesmo. O Guarani deu um cerco lá, uma pegada forte. O Vila Nova teve muita dificuldade para finalizar, você disse aí. Já já o CH volta, então nós temos aqui o nosso craque do jogo, o craque Uesco. Eu tenho a ficha técnica em nome de Brasitone, tem a defesa do jogo e tem o gabarito jogador por jogador, hein? O Guarani é 11º com 16 pontos com esse empate, tem que aguardar aí a rodada. A Ponte é 15ª com 11 pontos, a Ponte joga amanhã, 11 horas, majestoso contra o Sport. Nós vamos abrir às 10 horas no Concentração. O Novo Horizontino vai ganhando do Sampaio Correia lá em Novo Horizonte, 1-0, gol no comecinho, estamos no segundo tempo agora. Gol do Ailon a 8 minutos de jogo e com esse gol, por enquanto, o Novo Horizontino vai comandando a Série B com 26 pontos. O Vitória vai jogar tem 25, Vila Nova com empate terceiro 24, em quarto o Sport vai jogar 20, um detalhe, o Sport tem 2 jogos a menos, o Criciúma é o quinto colocado com 20 pontos, em sexto, Mirassol com 19 e por aí vai. Daqui a pouco, 19h30, tem Ceará e CRB. O público foi liberado lá para a Arena Castelão. Mulher lá paga meia. Então, 19h30, espera-se um grande público na Arena Castelão. Olha, público na Série B é em Criciúma, é nos jogos do Ceará quando liberado. Jogos também no Vitória, lá no Barradão. Vitória, boa campanha. E destaque também para o Juventude. O Juventude vem de 5 vitórias com o Thiago Carpini e joga amanhã, 18h15, fecha a rodada com Juventude e Tombense. Daqui a 15 dias, hoje é dia 10, Guarani volta a jogar dia 25. É isso? Daqui 15 dias? Isso, hoje é dia 10, volta em um domingo às 18 horas no Brinco. E dizem que na segunda-feira, viu, Boris, um novo técnico será apresentado. Segundo fontes internas aqui, fontes do Brinco, dizendo que, então, deverá ser Humberto Loser. Mas como diz o amigo meu de Jundiaí, vamos aguardar. Já já, o craque Uesco, hein? O craque Uesco aqui, Vila Nova 0, Guarani também 0. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Melhore a sua performance sexual com a Clínica Upman. WhatsApp 998005939.
Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Você sabia que a partir dos 30 anos, os homens começam a apresentar queda hormonal? A Clínica Upman está preparada para melhorar e recuperar a sua performance sexual. Agende uma consulta pelo WhatsApp 998005939. A Clínica Upman possui médicos com mais de 20 anos de experiência que vai poder ajudar você a resgatar a sua confiança. WhatsApp 998005939. Sexo é saúde com a Clínica Upman. Dr. Regis Salgado, CRM 54867. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Oferecimento. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Ai, o craque Oesco, quem será? Vila Nova 0, Guarani também 0. Oi, Boris, que narrou aqui brilhantemente. Daqui a pouco a sua narrativa na defesa do jogo. Tem aqui... Olha, Boris, eu tenho aqui 7 lances, 7. Então você narrando brilhantemente e agora votando, né? Como sempre no craque do jogo. Olha, a menção é rosa e como foi destacado pelo CH durante a transmissão, para a dupla de volantes do Guarani, Matheus Bueno e Matheus Barbosa, mas no segundo tempo, principalmente o Barbosa deu uma cansada e o Pegorari entrou em ação, né? Ele foi determinante para este empate do Guarani, evitando assim por várias oportunidades que o Vila Nova pudesse abrir o marcador ou até empatasse o jogo se o Guarani naquela ocasião estivesse vencendo. Então, Pegorari para mim, o craque do jogo, Edu! Espera um pouquinho, deixa eu dar uma olhada aqui, porque é o seguinte, tem um time que foi a Limeira e ganhou de 6-3 da Inter. Não, mas deixa quieto hoje, Edu, deixa quieto. Deixa quieto. Depois... Duas seguidas. Essa equipe já recebeu o Cascavel e perdeu. Perdeu. Crise. Veja como é que são as coisas. Crise. É crise, né? É grupo 7. Grupo 7. Deixa eu ver. E não vai parar para as datas FIFA, né, Edu? Porque não tem nenhum jogador convocado na Série D. É a C e a D, elas vão continuar. Mas infelizmente lá em... Deixa eu ver lá Patrocínio. Patrocínio, Minas Gerais, Patrocinense 2, 15-0. Não foi dessa vez. É o bruxo de Limeira, viu? Um abraço, viu, Boris? Valeu, Edu. Retorno aí, um abraço. Apesar aí da situação dos jogos, né? O campeonato para, como você já destacou, mas ao longo da transmissão a gente volta com os quadros em dia com a bola, também com a ficha técnica e ao longo desta semana vamos estar aí na apresentação do Esporte em Debate na terça, na quinta e também na sexta-feira e também na sexta-feira dos donos da bola na tela da Band Mais TV. Então, desde já, convidando o ouvinte para participar, para interagir e nos acompanhar. Forte abraço, Edu! Quais são os dias, Boris, que você estará aqui na do TV? Esporte em Debate na terça, na rádio, né? Terça, rádio. Quinta e sexta terça, e na TV na sexta-feira, dia 15. E desde já, né, parabenizando o meu filho Lucas e a minha esposa Aline, que no próximo dia 19, no mesmo dia, né, quis o destino. Eles fazem aniversário no mesmo dia, o Lucão vai completar 10 anos, uma década, maravilha. E a esposa também estará completando mais ano de vida no dia 19, Edu! Parabéns à família, você merece muito mais, Boris! Aquele abraço, bom retorno! Edu, CH, para toda a nossa equipe técnica e até a próxima! Futebol é coisa de doido, a Ferroviária mandou o Elano embora. Não conseguiu uma vitória na Série D. Aliás, o Elano pegou a Ferroviária durante o Paulistão. A Ferroviária foi rebaixada para a Série A2. Ele continuou, começou a Série D, e aí nenhuma vitória. E hoje a Ferroviária, sem o Elano,
jogando em Cascavel, no Paraná, placar final. Cascavel 1, Ferroviária 5. O que é isso? Mas olha, resultados exóticos. Oi, Catarino, não esqueci de você não, hein? A pergunta é, o craque do jogo, Catarino. Oi, Edu. Poderia muito bem votar no Pegorari, né? Mais uma vez, o Pegorari foi muito importante para a equipe do Guarani, mas o Guarani jogou bem, né? Ao contrário das outras partidas, onde apenas dependeu do Pegorari, o Guarani teve uma boa atuação. Eu vou votar no Matheus Bueno, Edu. Meu voto hoje vai para o Matheus Bueno como craque do jogo. Ok, beleza, Catarino. Parabéns pelo seu trabalho. Até amanhã, no Concentração 10 horas, as coisas de Ponte Esporte. Então é o Matheus, ele votou no Matheus Bueno, é isso? Sim. Matheus Bueno, me ajuda aqui, por gentileza. Obrigado, CH, Matheus Bueno. Então, voto Pegorari, voto Matheus Bueno. CH, o craque Uesco. Qualquer desses três que eu vou falar é correto o craque do jogo. Pegorari tá certo, Barbosa seria certo, mas eu vou de Matheus Bueno. Jogou muito bem e muito diferente da partida de Novo Horizonte. Conceito bom para ele, o craque do jogo, o craque Uesco, Edu. Olha, Matheus Bueno, né? Matheus Bueno, craque do jogo, com 2 votos, do CH e do Vladimir Catarino. O Matheus Bueno, ele estava em Portugal, no Gil Vicente, nasceu em Curitiba, ele estreou no Guarani em abril de 23 agora, né? Foi a 9ª partida dele. 9ª partida dele, ele está pendurado, e não marcou nenhum gol ainda, mas o volante Matheus Bueno, o craque do jogo, Vila Nova 0, Guarani também 0. Já conhece o motor Brasrilés, presente em grande parte das ferramentas elétricas, o Uesco? Ele chega trazendo inovação para o seu trabalho, sem escovas, e promovendo uma vida útil 10 vezes maior do que a dos motores convencionais. Além disso, ele oferece 50% mais autonomia e 25% mais potência para o seu dia a dia. Mas a melhor parte vem agora. Prepare-se para conhecer a durabilidade de verdade. Todas as ferramentas Brasrilés Uesco possuem 10 anos de garantia para o motor. Você não ouviu errado, não. São 10 anos para você construir com tranquilidade. Ficou interessado e quer saber mais sobre o motor Brasrilés e garantia de 10 anos? Acesse uescoferramentas.com.br e confira o regulamento Uesco. W-E-S-C-O. Uesco, 10 anos construindo com você. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Melhore a sua performance sexual com a Clínica Upman. WhatsApp 998005939. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Em Goiânia, o Guarani não teve o Regis, ficou aqui, departamento médico. Alan Santos suspenso, também não foi para o jogo. O Guarani entrou com Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Valber e Mike, Matheus Barbosa, Matheus Bueno e Isaac, Bruninho, Derek e Bruno José. A primeira alteração, 30 do segundo tempo, saiu Matheus Barbosa, entrou o Anderson e também saiu o Isaac, entrou o João Vitor. Depois, a 38 do segundo tempo, saiu Matheus Bueno, entrou Lucas Araújo e saiu o Derek para a entrada de Bruno José. E aos 48 sai Bruno José e entra Lucas Silva. Interinamente hoje o técnico Benhur, já que o técnico anterior acabou sendo demitido
E na segunda-feira promete o Guarani anunciar aí o novo técnico, né? O Bruno Pivetti acabou saindo, tá? Vila Nova, Denis Júnior, Léo Duarte, Doma, Rafael Donato e Rodrigo Gelado, Souza, Lourenço, depois Marlone, Ronald, depois Vitor Andrade, Guilherme Parede, depois Everton Brito, Neto Pessoa e Caio Dantas, depois Igor Henrique, ex-Ponte, ex-Guarani. O técnico Claudinei Oliveira, do Vila Nova, apitou Caio Max, do Rio Grande do Norte. Ele é professor de Educação Física, tem 41 anos. Ele é professor em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Bandeira 1, a Fernanda Nandréia, ela é de Minas Gerais, ela é empresária em Belo Horizonte, tem 31 anos. Bandeira 2, Alex dos Santos, 38 anos, é analista de sistema lá em Florianópolis. Cartões amarelos, Vila Nova, Doma e Léo Duarte. Para o Guarani, Lucão, Bruno José e Diogo Matheus. O Lucão é o terceiro, hein? Lucão tá fora no dia 25 contra o Vitória, às 18 horas aqui no Brinco. Olha, o não fornecido aqui nem público nem renda. Vila Nova 0, Guarani também 0. A ficha técnica em nome de Brasitone. A Brasitone fez uma parceria de distribuição dos inversores Rayonic. Inversores com tensões e potências para solucionar problemas de energia. Em uma viagem longa você poderá usar os mais diversos eletrodomésticos dentro do seu carro, caminhão, motorhome, barco e ambulância. Frigobar, televisão, ventilador. Pode converter 12 volts em 110 ou 220. Inversores Rayonic. Encontre na Brasitone, brasitone.com.br. Torcedor Bugrino, com o sócio campeão do Guarani Futebol Clube, você participa de promoção de prêmios e benefícios da rede de parceiros do programa. Entre no desafio Sócio Campeão, aumente o número de sócios e concorra automaticamente a 10 camisas oficiais autografadas pelos jogadores do Bugrão. Saiba mais pelo WhatsApp 19 97417 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também no Facebook, Instagram e Twitter. Seja sócio campeão e torne o time do seu coração mais forte. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Vamos lá, a defesa do jogo, olha, gol do Ituano, hein? Gol do Ituano, é o Marcinho Freitas, é o treneiro, né? Ituano 1, Atlético Goianiense 0, estamos no segundo tempo. Deixa eu ver aqui, o Ituano dá uma subida na classificação, hein, Giba? Deixa eu dar uma olhadinha aqui antes da defesa. Vamos lá, prepare por gentileza aí o lance 2, é o primeiro, viu, Giba? Lance 2 é o Ituano com esse gol, 10º colocado com 16, hein? 10º colocado com 16 pontos, Guarani 11º também com 16. Vamos lá, a defesa do jogo, começamos a 25 do primeiro tempo, o primeiro chute do Guarani foi do Isaac. Recolheu, dominou, marcação dupla pelo meio, para Isaac, vai bater pro gol, Isaac, ele bate, pega o goleiro. Denis Júnior, no centro do gol, na finalização. Foi bem, Giba. Agora lance 3, Giba. Lance 3, vamos lá, 33. Primeiro tempo, chute do Matheus Barbosa. Diogo Matheus recolheu, dominou de novo, fez a finta, rodopiou, soltou para Matheus Barbosa, cruzou para a boca do gol, um topa na bola do goleiro Denis Júnior, soltou, a bola voltou para Bruninho na canhota, tentou a finta entre as pernas do Léo Duarte. Esse aí foi um chute cruzado e depois deu sequência e tudo, mas tá valendo aí o chute cruzado, não sei se ele quis, né, se ele visava o gol. Mas saiu cruzado, o goleirão deu um tapa, deu prosseguimento. Vamos lá, do Barbosa para o Bueno. Foi 1 minuto depois, aí teve um escanteio. Aí no rebote, Matheus Bueno arrisca em boles. Olha o cruzamento na primeira trave, tira a zaga. Voltou Matheus Bueno, a bomba no canto. A bola passa com perigo. Vai embora pela linha de fundo, Vladimir. Passou perto, né? Vamos para o segundo tempo. Vamos para o segundo tempo, lance 6. 10 do segundo tempo, aqui entra a figura do Pegorari. Você vê que no primeiro tempo tem nenhuma do Pegorari. Mas aqui, segundo tempo, tem 10 minutos, o tal de Lourenço, uma cacetada. Oi, Bolis! Léo Duarte cobrou na meia para Lourenço, vai bater pro gol, Lourenço, a bomba, espalma, Pegorari! Pegorari vai buscar no campo a finalização de Lourenço e evita o primeiro gol do jogo, Vladimir! Olha, a única finalização do Guarani que acertou mesmo o gol foi essa do Derek aqui, em 14 minutos, um chute cruzado também. Mas tinha endereço, hein? Derek mandou uma paulada rasteira, cruzada, não tinha muito ângulo, mas mandou ver.
Derek atento, tocou de cabeça pra Isaac, devolve pra Derek, bateu cruzado, espalma Denício Júnior. E na sequência tira de qualquer maneira a zaga do Vila. Finalização do Derek, um chute cruzado. Vamos lá, 19 minutos, começou quente o segundo tempo, Pegoraro, hein? Tinha endereço, chute rasteiro e cruzado de quem? Quem é que chutou essa bola aí? Deixa eu ver. Eu vou pegar na narrativa. Esse foi... Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Foi um lance muito rápido, o Pegoraro faz uma baita defesa, mas prossegue, porque o Derek depois tira de calcanhar e alivia fora da área. Tem uma sequência, então o Boris, ele tinha que narrar. Não deu pra dar muita ênfase na defesa. Vamos lá, 19 segundo tempo. Boa passagem na ponta do Neto Pessoa, recebeu, bateu cruzado, pegou Arara, espalmou, tira Mike, voltou para Léo Duarte, dominou, limpou, clareou, pé canhoto, bateu na zaga, Diogo Matheus fica com a sobra, no chute cruzado, lance perigoso, pegou Arara e trabalhou Vladimir. Sabe o que acontece? O jogo foi tão truncado que os chutes eram cruzados, gente. É difícil pegar uma uma dianteira, de frente. Uma das pouquíssimas foi essa, 23 segundo tempo, de novo na fita Pegorari. Quem chuta é Everton Brito. Para Everton Brito, ele parou, prendeu, olhou, pensou, pegou na grande área, por baixo, passe pro Souza, ajeitou para Everton, bateu no canto, espalma, Pegorari! Na finalização de Everton Brito, foi buscar no cantinho e mandou pela linha de fundo. O Pegorari, ele é grandão, mas ele é rápido, né, cara? Você vê que quando vai no cantinho, ele tem uma velocidade incrível, a aterrissagem dele é rápida, bom reflexo, goleiro seguro, dono de si, gosta de sair jogando, tem que avaliar isso também. Aí um outro assunto, nada que, até agora, tudo que ele fez jogada, dá um frio na espinha. Não comprometeu, mas, enfim, CH, depois você analisa o Pegorari, e a pergunta é, qual a defesa do jogo? Isso é assunto para o novo treinador, né? Vamos ver, vamos aguardar. Edu, eu vou não quebrar o protocolo, mas eu vou fazer uma homenagem ao Guarani, que fez um jogo de muita luta. Então vou ficar com conclusão, passe do Isaac, batida cruzada. Se o goleiro Denis Júnior não vai na bola, ela entraria no cantinho esquerdo, na bochecha da bola. Então Isaac efetivamente faz a assistência, batida cruzada do Denner, defesa de Denis Júnior, que Leandro Piracicaba Boles narrou assim. Derek atento, tocou de cabeça pra Isaac, devolve pra Derek, bateu cruzado, espalma Denício Júnior. E na sequência tira de qualquer maneira a zaga do Vila. Finalização do Derek, um chute cruzado, obrigou a Denício Júnior fazendo. Muito bem, essa defesa do jogo terminou Curitiba 0, o Santos também 0 e o Curitiba continua sem vencer. Tudo bem, é o Santos Futebol Clube e tal, mas também o Santos tem seus problemas. Você sabe que dos clubes brasileiros, entre Libertadores e a Sul-Americana, o Santos é o que fez a pior defesa, a pior campanha. O Santos tem mais um jogo ainda, mas não consegue pegar nem repescagem na Sul-Americana. Que fase do Curitiba, mas na história do Curitiba não ficou tanto tempo assim sem vencer. Último colocado no Brasileirão, daqui a pouco 18h30 tem Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino, tem Bahia e Cruzeiro, tem Corinthians e Cuiabá, 9 da noite, Botafogo e Fortaleza. Aqui em Cerrado, Vila Nova 0, Guarani 0, segundo tempo Ituano 1, Atlético Goianiense 0, segundo tempo Novo Horizontino 1, Sampaio Correia 0 e 19h30 Ceará e CRB. A Ponte joga amanhã, 11 horas, majestoso Ponte Esporte. Quem narra é o amigo Batista. Vamos abrir às 10 da manhã com concentração. Na sequência, sim, na sequência, o que tem? O gabarito, olha o gabarito, bom, ótimo, regular, ruim ou péssimo. O CH analisa tintim por tintim, jogador por jogador. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara, encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Melhore a sua performance sexual com a Clínica Upman. WhatsApp 998005939.
Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. Gabarito do jogo. Gabarito, o goleiro do Manchester City é o brasileiro, como é o nome dele? Everton. Começou na base do São Paulo, depois foi para Portugal, numa equipe exótica. Ele, inclusive, está tirando o bigode de um assessor de imprensa, de um repórter da transmissão oficial do jogo. Muito engraçada. Garantindo aí. Manchester City ganhou, hein? 1-0. Ederson Santana de Moraes. Ederson. 29 anos. Começou no São Paulo Futebol Clube na base, só que ficou muito pouco tempo. Aí foi para Portugal na base do Benfica. Aí andou sendo emprestado para o Ribeirão de Portugal, depois para o Rio Ave e voltou para o Benfica em 2012. Fez 64 partidas, aí que ele fez sucesso. Em 2015 ele foi para o Manchester City. Está aí até hoje, 8 anos de clube. E esse ano eles conseguiram ganhar a Premier League, que é o campeonato inglês, a Copa da Inglaterra, são campeões da Champions e a chance de ser campeão mundial é de 98%. 4 títulos, os maiores do planeta. Realmente o Pepe Guardiola é um monstro. E esse, para mim, é o melhor goleiro brasileiro na atualidade. Ederson, joga muito. Salvou hoje, no último minuto, nos lances finais, ele fez 5 defesas que foi uma barbaridade. Eu acho que esse é o cara que fez o gol, né? Tem o espanhol que fez o gol, Rodrigo. Mas parabéns aí. Manchester City tá aí recebendo a premiação e tal. Coisa de louco futebol, né? O cara sai da base, vai daqui, vai dali para estourar. Isso aí acontece, é um caso a cada 2.000, mas acontece. Parabéns ao brasileiro. É muita gente jogando lá fora, cara. Muito. É muita gente. Hoje... E eles saem daqui e a gente não fica nem sabendo. Não fica. Faz tempo que tá assim. Não dá tempo de esquentar. Você viu no caso o DG da Ponte, né? O Douglas Mendes, né? E ele fez o quê? Fez 9 jogos na Ponte. No Red Bull Bragantino ele só fez um jogo. Tá lá na Áustria, que é um braço do Red Bull Bragantino. E nesse espaço de tempo, ele foi convocado para a seleção brasileira de base sem jogar no Bragantino. Sem jogar. Mas sabe o que acontece? Não é o caso desse goleiro aí, não foi. Mas hoje, o garoto que é convocado para a seleção de base tem um valor imenso, mas pega uma visibilidade e principalmente uma jogatina no meio empresarial, no mundo da bola. Você imagine você ser técnico de um sub-17, de um sub-20. Você imagina que o tormento, não sei, para alguém ser convocado. O mercado, ele valoriza muito isso. Convocação oficial, em jogos oficiais para a seleção brasileira, seja de base ou principal. Então, você teve convocação oficial para a seleção brasileira, o teu valor de mercado vai lá para cima. CH, vamos lá. Vila Nova 0, Guarani 0. Qual é o conceito que você dá do jogo e melhor, o primeiro ou o segundo tempo? Um jogo regular para bom. Gostei da partida, muito equilibrada, muito disputada, e eu gostei mais do primeiro tempo do que do segundo, Edu. Olha, o Pegorari, segundo tempo, ouvimos aqui, ele fez 3 defesas, boas defesas. É o teu negócio, não sei se você concorda. A defesa foi boa, porém,
Se sofre o gol, poderia ter jogado com uma falha. E o critério dele na saída de bola, você vê que apenas a 45 do primeiro tempo é que o Pegoraro chutou um tiro de meta, aquele tradicional chutado para frente de um bico. Nas demais, sempre aquela saidinha, toca para lá, toca para cá, mas aí também é uma determinação do técnico. No segundo tempo, também toca daqui. É um perigo você vai tocar, mas um perigo. E o campo lá restrito, campo pequeno, dimensões reduzidas. Você vê que a bola não para a todo momento. E você querer sair jogando, CH, com o campo reduzido é complicado. Mas você analisa aí o Pegoraro e essa jogada dele. É uma característica que eu não gosto muito, não sou apreciador desse tipo de jogo. O novo treinador com certeza vai colocar, vai deixar, vai permitir ou não. Eu não gosto. Mas ele, como goleiro, fez um bom jogo. E o conceito dele, mais uma vez, está numa grande fase. Pegoraro, conceito bom. Olha, jogo Matheus, hoje completou 72 jogos, é o dono da lateral direita, voltou, estava suspenso no jogo anterior, voltou nessa daí. Como é que foi, CH, em termos de apoio? O Guarani jogou mais pro lado do Mike. Mais pelo Mike, mas o jogo Matheus fazendo uma dobra lá. Com quem que ele fez a dobra lá? É o Mike faz uma dobra com o Bruno Isaac. José. Com o Bruno José, né? Sim. E como é que foi aí o Diogo Matheus? Hoje mais tímido, você já explicou. Hoje o Guarani jogou mais pelo lado esquerdo, conceito regular. Dupla de zaga, Lucão e Valber. Lucão tomou amarelo, é o terceiro. Não teve Alan Santos, que foi expulso no jogo anterior. Então, o que significa dizer, e aí eu peço sua opinião, com o Lucão não podendo, volta Alan Santos e deve fazer uma dobra aí com o Valber. Então, o Valber, ele deve continuar no time. Enfim, como é que foi? Olha, 18 minutos para refrescar a memória do primeiro tempo, o Valber erra na saída, o Lucão que quebrou o galho. 24 do primeiro tempo, o Valber faz uma falta perigosa. Teve corte? Teve. Pulou de cabeça? Pulou. E resolveu. Mas enfim, algumas falhas, essas e outras. A dupla de zaga bugrina. Não gostei, Edu. Titubeantes, arriscando muito, falharam no jogo, que ainda bem conseguiram a recuperação na sequência, mas mais uma vez a defesa do Guarani apresentou problema. Eu vou dar regular para os dois, mas um regular assim com bastante observação. Não gostei do trabalho nem do Lucão, nem do Valber. Eu comentava com você em off a respeito do Mike, porque no primeiro tempo, de forma insistente, o Guarani saía tocando o tiro de meta, ia para o Mike. Toda a bola para o Mike. O Mike tocava para o meio, normalmente para o Isaac. Mas enfim, era uma jogada que insistia. E olha, eu várias vezes o Mike errou vários passes, mas aí você analisa, segundo tempo, não sei como é que foi. Enfim, altos e baixos. Aí o moço de Santo Antônio do Salto da Onça. Como é que foi o Mike? Onde fica essa cidade, Edu? Você sabe? Rio Grande do Norte. Meu Deus. Mas é porque o Mike chegou para jogar no Guarani que eu fiquei sabendo dessa cidade. Como é que é o nome da cidade, Edu? Santo Antônio do Salto da Onça. Salto da Onça. Não me pergunte quem nasce lá, como é que é. Tá bom. O que é, mas não farei isso. O Mike errou muito passe, Edu, mas ele participou bastante da partida. O que o Diogo Matheus hoje não apoiou, teve muito trabalho pelo lado direito também, diga-se, o Mike tentou apoiar e participou bastante, mas errou bastante também. Então, conceito regular. Durante o jogo, várias vezes você falou, o intervalo falou, a dupla de volantes, Matheus Barbosa, Matheus Bueno, lutaram muito, é verdade que tiveram que trocar. O Benhur trocou o Barbosa a 30 segundos do tempo, o Bueno ficou mais um pouco. Enfim, combate, chutaram também, você quer ver só? Anotei aqui, ó, primeiro tempo, 33. Ouvimos aí, defesa o Matheus Barbosa chutando, era um cruzado, Matheus Bueno de frente a 34, essas e outras, a dupla de volantes. O Guarani conseguiu fazer uma partida equilibrada graças a esses dois também, ou principalmente pelos dois e pelo Pegoraro. Eles trouxeram equilíbrio, transição ofensiva, recuperação de bola, bolas roubadas, fizeram uma partida muito boa. Conceito bom para o Barbosa e bom para o Bueno. Olha, o Isaac, você quer ver essas e outras, 39 jogos, na próxima faz 40, jogou até 30 segundo tempo, e a gente aqui sempre falou, olha, o Isaac é de apagão, de repente ele tem um ataque epilético, mas de repente ele fica muito apagado. Como definir o Isaac hoje, né? O Guarani não teve o Regis, mas hoje quem jogou no lugar do Regis foi o Bruninho, a gente chega lá. Isaac, número 29, CH. De vez em quando ele dorme no campo, né? Essa é a definição do Isaac, mas é bom jogador.
Eu gostei do primeiro tempo dele, o segundo tempo ele cansou e também dormiu em campo. Então, conceito regular. Vamos lá, Bruninho. Bruninho, que estava no CRB, pertence ao Atlético Mineiro. Hoje, 24 jogos, eu falei e repito. Olha, o CH, 23 no segundo tempo, Bruninho teve uma chance, ele limpou, bico da grande área. Ele limpa, sai da marcação, bate, mas bateu na zaga. Até tudo bem. Mas espera um pouquinho, você bateu uma falta, 40 do segundo tempo, uma falta lateral, para você encher, caprichar pelo alto, cruzada, bate rasteira e na barreira. E aos 50 minutos, aliás, a falta foi a 50, perdão, a 40 foi um lance dentro da área que ele parou assim, tinha opções, ele parou, ele pensou, ele dominou. Do lado dele, Bruno José. Não vou cruzar, vai pro Bruno José. Só que foi muito forte, foi para a linha de fundo. Essas e outras, Bruninho. Ele teve um lance de antecipação, que ele bateu de chapa na bola, a bola subiu na entrada da pequena área. Foi um pecado essa bola não ter entrado. Entre essas que você destacou também. Eu acho que ele fez um jogo legal, um jogo bom. Eu vou dar um regular quase bom para ele. Porque no finalzinho do jogo, apesar dele não ter sido substituído, ele cansou. Não é para menos, porque ele teve bastante trabalho na recomposição no lado. Mas gostei do jogo do Bruninho, conceito regular. E por que você acha que hoje foi o Derek? Bruno Mendes entrou depois, Condição finalzinho. física, viu, Edu? O Bruno Mendes, ele voltou em Novo Horizonte, mas sem condição física. Ficou muito tempo parado. Ele tem um problema sério na panturrilha. Aí ele voltou, foi substituído no intervalo do jogo, você se lembra, e hoje ele começou no banco. Acho que determinação do departamento médico, fisiológico, acho que o Benhur foi prudente de ter começado o jogo com o Derek. E o Derek fez o que podia nas bolas que recebeu, e não foram muitas. Conceito regular. Bruno José. Bom, ele jogou, ele saiu 48, segundo tempo, mas enfim. O que você achou do Bruno José? Tudo bem, esforçado, segundo tempo veio, ele ajuda lá na lateral também. Mas teve umas bolas que ele visava uma outra coisa, acabou saindo um outro tipo de lance. Bom, e aí, CH? Bruno José. Ele é muito esforçado, viu, Edu? É um cara que se entrega pra caramba. Se tem um cara que corre no time do Guarani, é o Bruno José, em todas as partidas. Mas, tecnicamente, eu tenho muita restrição nele. Ele erra muito passe, ele toma algumas decisões que não são inteligentes, não é? Em várias vezes aconteceu de novo isso. Ele dribla quando tem que passar, ele passa quando dribla, ele acelera quando tem que acalmar. Ele tem muita vontade. Tecnicamente, de vez em quando, surgem bons momentos. Não foi hoje que isso aconteceu. Mas eu destaco a luta e a vontade dele. Conceito regular. Bom, e agora, dos que entraram, eu não vou pedir porque o Benhur acabou começando a mexer aí a 30 do segundo tempo. Então, a rapaziada entrou no finalzinho aí sem grande destaque. Não deu tempo, Edu. Todo mundo entrou correndo, mas sem destaque, sem nota, sem avaliação. Então entraram o Enderson, Lucas Araújo, João Vitor, Bruno Mendes e o Lucas Silva, já nos acréscimos. Benhur, com um belo topete, tava com um penteado bonito e tal, cabelo grisalho. E Benhur Moreira, que é de confiança da comissão hoje interinamente, optou aí pelo Valber, no lugar do Alan Santos. Deve ser, né, o que você esperava. No lugar do Regis, ele colocou o Bruninho. Não sei se demorou para mexer, enfim, por aquilo que ele armou. Se ele alterou certo ou foi demorado. Atitude que teve, marcação, pegada e tal, se ele fez o serviço que tinha que fazer, ou CH? Fez. O trabalho dele foi bom, ele foi coerente, ele fez as escolhas corretas, ele fez o time correr, e o time correu pra caramba. O principal problema que o Guarani teve, ele resolveu, e ele resolveu na conversa, não foi no treinamento. Ele fez com que esse meio-campo do Guarani jogasse, a defesa ele não conseguiu tanta coisa assim, mas apesar de não ter ido bem, ela errou menos do que errou em Novo Horizonte. Ele fez um bom trabalho, Edu. Ele cumpriu o objetivo dele, não só o objetivo, mas deram a ele uma determinação, uma tarefa, uma meta, uma missão, e ele cumpriu. Tá de parabéns o trabalho do Benhur, o conceito dele é bom, Edu. Olha, o Tony, tem aqui o Carlos. Obrigado, viu, Carlos? Boa noite. Se o ex-treinador tivesse mantido o Pegorari no gol, a situação do Guarani estaria outra, né?
Pegorari, você tem alguma informação? Ele recebeu ameaça, quer sair do Guarani, já comunicou, enfim, o Tony não joga mais no Guarani. Não, ele diz que pediu para sair efetivamente por causa de ameaça. Muito bem. Só que coincidências ou não, eu não estou duvidando da palavra do jogador, ele não completou a 9ª partida, portanto ele pode se transferir para qualquer time no Campeonato Brasileiro. É uma grande coincidência, né? Porque se você recebe ameaça, tem que dizer quem é que ameaçou, por onde ameaçou, como foi a ameaça, e fazer um boletim de ocorrência e trazer isso a público, para que todas as pessoas, no Guarani e fora dela, tomem providências, ou ajudem. Mas ele disse, a coisa ficou no ar, eu não estou duvidando da palavra dele em absoluto, mas ficou muito estranha essa situação. Ele nitidamente quer deixar o Guarani e que ele seja feliz em outro lugar, Edu. Aqui Vila Nova 0, Guarani 0, CH, 15 dias agora o Guarani volta a jogar, tem um baita espaço, representação, treinamento, possivelmente a apresentação do novo treinador. O que esperar em 15 dias? Por exemplo, melhora fisicamente de um, o Regis é um jogador que dificilmente atua os 90 minutos, você vê que está jogando um pouquinho mais, está sendo substituído mais lá para o final. Enfim, o que esperar do Guarani nesses 15 dias? Eu espero que o Guarani contrate um treinador. Que segunda-feira tenha um treinador novo no Brinco de Ouro. É isso que em primeiro lugar, eu espero isso, para iniciar uma nova página, para começar um novo momento, para que o Guarani realmente, com os jogadores que tem, e tem um time que pode brigar lá em cima, comece uma nova vida, se recupere, e aí o resto vai ter que acontecer. Melhora a física, melhora a técnica, mas em primeiro lugar o Guarani precisa de um novo treinador na segunda-feira, Edu. Executivo chegou, né? Chegou o Pastana, saiu, um rapaz jovem, não chegou? Drubski. Estava no Coritiba, foi demitido de lá porque a SAF assumiu, né? Ele que montou esse time que está fazendo. Lucas Drubski. Isso. Ele é filho do Ricardo Drubski. Treinador muito velho, tá no futebol do interior do Ceará, se não estou enganado, o pai dele. Ele é advogado, tem 31 anos, começou no Cruzeiro, Atlético Mineiro, depois foi para o Bahia, Sport do Recife, estava no Coritiba, foi demitido de lá. O Coritiba não chegou nem à final do Campeonato Paranaense e está fazendo essa campanha que você está vendo aí. Você acabou de destacar, é o último colocado, o pior time do Campeonato Brasileiro da Série B, e foi ele que montou. Só que eu não estou criticando. Isso tudo que eu estou dizendo é informação. Informação. Eu desejo muito sucesso para ele, fez todos os cursos da CBF, ele é bacharel em Direito, um rapaz extremamente culto, estudioso, mas é a nova geração. Vamos aguardar, não é? É a escolha do Guarani, tomara que o Guarani leve sorte e que ele tenha competência para tocar o dia a dia do clube, porque vem aí, daqui um mês e pouquinho, a janela, e com a janela todo mundo espera que o elenco seja reforçado com qualidade, não com quantidade. Olha, lá em Itu empata o Atlético Goianiense, finalzinho, Ituano 1, Atlético Goianiense também 1. Aqui, Guarani 0, Vila Nova 0, Guarani 0. Você está falando aí do menino que chegou ao executivo, né? Falei menino, quer dizer, o jovem, 31 anos, impressionante, está mudando tudo. A meninada está tomando conta, Você vai aqui na redação, aqui da Band, na TV, nossa, só a meninada, cara. Meninada tá tomando, CH impressionante. Tá mudando a linguagem. Tem muita gente boa, Edu. Tem gente muito competente surgindo, coisas da vida. Isso faz parte é o ciclo da vida, Edu. Escuta, você que é um homem bem informado, aproveitando aí o gancho, você que sabe das coisas aí do mundo artístico, e o Faustão, hein, cara? Faustão tá negociando com 2 canais, dizem. É o que o Flávio Rico acaba, colunista muito, muito famoso, e competente, e coerente, e bem informado, diz que está negociando com SBT e Record, mas também falou que pode voltar para a Globo. Enfim, ele saiu da Bandeirantes. Ele já saiu. Já saiu. O filho e a Anne Lotterman continuaram, não sei até quando vai. Ontem ele não estava no programa, só foi a Anne e o filho dele. Sim, sim. Mas eles vão tocar mais um tempinho, mas depois sai do ar o programa e vem aí um outro apresentador com um programa diário. Porque todo dia, até comentei, quando o Faustão chegou, o gol do Atlético Mineiro, hein? Atlético Mineiro 1, Bragantino 0. Gol de quem, Edu? Então, só tá analisando ainda. Tá analisando ainda. Se não for o Hulk, é o Paulinho. Eu escalei Paulinho. Paulinho. Não é Paulinho, não. Tá aqui, Paulinho. Gol? Perdão. Paulinho? Porque você jogou na... Escalei no Cartola. No Cartola, O meu ataque é Cano,
Paulinho Sim. e Roger Guedes como capitão do meu time do Corinthians. É só você fez isso. Não, só você. Não. Ninguém mais apostou. Você foi o único que foi nessa, CH. Mas você gostou da minha Não, escolha, gostei. Não. Coerente ou não? Coerente. Tá bom, obrigado. Meu meio campo é Arrascaeta. Sim. Lima no Fluminense. Aham. E Alan Patrick. Alan Patrick do Internacional. Sim. Mas o problema é que eu anotei aqui e na próxima aposta, então eu vou fazer. Pô na sua cola. Muito bem. Você não quer fazer uma pergunta para você poder atender o telefone? Faça uma pergunta que eu respondo. Não, mas quero saber exatamente isso. Você não acha que o Faustão errou? Porque esse todo dia na TV não, é muita coisa. Não tem artista. Sabe o que é, CH? Você tá vendo o Faustão, por exemplo, que nem ontem, veio um cara, acho que é Dinho, não sei o nome do cara. Quem não aprecia o trabalho do cara, o tipo de música que ele toca, eles ficam muito tempo no cara. O cara canta, daqui a pouco entrevista, fala da vida dele, aí ele canta mais uma, aí volta. Então é muito tempo com o cara, que a grande maioria que não topa o cara, não é. Você acaba mudando. Muito bem. Não dá pra você pegar o Chitãozinho Chororó e levar todo dia. Não nem precisa me convencer. Se ele pudesse escolher, ele escolheria um programa aos domingos, correto? Por contrato, ele não pôde fazer isso porque a rescisão com a Globo tinha esse item, tinha essa cláusula. Então se decidiu por programa diário. Sabe por quê ou não? Por causa do mercado publicitário. Ele precisava, para montar tudo aquilo que estava na cabeça dele, dinheiro. Dinheiro é patrocinador. Então, para que ele tivesse a gama de patrocinadores importantíssimos que eles tiveram que fazer um programa de segunda a sexta-feira. E programa feito de uma maneira que ele não gosta de fazer, que era gravado. Ele sempre fez programa ao vivo. Ele gosta do ao vivo. Então foi a alternativa que foi encontrada. Eles decidiram que não deu certo. É uma pena. O Faustão é um grande apresentador. Um amigo, um cara espetacular. Uma pessoa com um coração do tamanho de Campinas, pra você ter uma ideia. Ele dá oportunidade para todo mundo. Para todo mundo. É um cara, ele fala. Cara adorável. O cara adorável. Não, quantos não começaram no Faustão, Perdidos na Noite, isso aí. 30 anos atrás. Não deu certo, Edu. Foi uma aposta dos dois lados. Da Band. Não deu certo e agora vem o programa dele é muito caro, é muito para todo dia. Você trazer bons artistas. Por isso que vem a parte do patrocínio e a saída encontrada foi um diário, porque era uma carga financeira muito grande. Virou uma revista. Isso aí. Então, sabe, não pegou. Eu sinto porque o Fausto, poxa, acho que não merecia isso. Nós estamos falando tudo isso porque ele com certeza fará muita falta. Mas vem aí um outro competente. Vai dar tudo certo. No momento você não pode falar. Não, é informação de bastidores. Eu não estou autorizado, nem me meto nessa dividida aí, que isso aí é... Mas eu gosto de trocar uma ideia com você sobre TV eu sou peixe pequeno, Edu. Deixa eu quietinho aqui falando do futebol em Campinas. Eu gosto de trocar uma ideia com você, porque você também é do mundo publicitário, isso é muito legal. Você tem sempre uma informação, uma visão legal. Agora sim, CH, 18h51, o senhor está liberado. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua companhia. É sempre muito bom estar com você, Edu. Eu também, agradeço muito mesmo, a gente aprende muito com o CH. Aqui em off, altos papos sobre carro e tal, mercado automobilístico bombando. Né? Bombando, Edu. Bombando, mas se o cara tiver, veja bem. Muitas oportunidades surgindo. Então, mas se o cara tiver, legal, desconto do governo, legal, tudo bem. Então você está com o seu carro usado, senta na concessionária. Porque o zero tem um baita desconto, daí o seu usado foi lá para baixo, dá elas por elas, CH. Desconto em todas as pontas, no usado e no novo. Então, mas vai ficar o mesmo tamanho. E os juros, eles diminuíram? Não. Então, é bom para quem tem um dinheirinho, já é da de entrada e financia o resto. Tudo bem, você tem, claro, comprar à vista. Agora, se você for com o seu usado numa concessionária, você tá ferrado. Eu tenho um amigo chamado Marcelo Pita. Aliás, ele é bugrino, ouve a gente todos os dias. Ele trabalhou muito tempo no grupo Caoa, né? Ele era lá uma pessoa muito importante de diretoria. E todas as vezes que eu vou, ele entende muito de carro, entre outras coisas, ele diz o seguinte, sempre para mim: Carlos, a melhor maneira de você comprar um carro você tem que fazer a compra do carro que você está pretendendo sem depender da venda do atual. Você faz o melhor negócio. Nem todo mundo pode, mas você realizar a compra independente da venda, vender com calma o que você tem. Ele sempre falou isso para mim.
não é? E eu não tinha esse hábito, não tinha paciência. Não é? E muitas vezes, ou a maioria das vezes, eu não podia fazer isso. Dependia da venda do usado para comprar um pouquinho mais novo. Poucas vezes eu consegui. Mas talvez nas 2 últimas que eu tive essa oportunidade e possibilidade, eu fiz melhores negócios. Eu comprei independente da venda. Eu vendi aqui com calma. Eu vendi melhor e aqui comprando, sem colocar troca com troco, essa coisa toda, eu também comprei melhor. Uma dica, Edu. Boa! CH, então bom churrasco pra você amanhã, viu? Eu vou Tudo descansar bom. Hoje à noite, vou comer uma sopinha, né? Porque amanhã às 5 da manhã eu levanto, vou colocar minha costela de janela no fogo, de 4,8 kg, só com sal de parrilha, da Aroma das Ervas, e vou deixar lá, e vou colocando carvão. Vou colocando carvão. Lá para as 11h30, eu tiro o papel alumínio e coloco ela para dourar. Meio-dia, 12h30, eu faço um chimichurri. Ô Tigrão, Ô Tigrão, fala da Aroma das Ervas aí. Que bom, Tigrão? Chimichurri! Quê? Chimichurri! Isso. E como é que eu faço o chimichurri? Chimichurri! 70 ml de azeite extra virgem, coloco o chimichurri, que ele vem em pó, faço uma mexidinha, depois de estar pronta a costela, eu passo por cima, como com salada de chape nela. Como diria meu amigo. Aí fecha o microfone, Edu. Do churrascadas. Não posso. Não, carne eu posso. O que eu não posso é carboidrato. E açúcar, isso eu não posso. Então, um bom domingo pra você. Sem carboidrato, sem açúcar. Tô de folga amanhã, né, Edu? Você não tá, né? Não. É jogo da ponte, né? Boa sorte, meu amigo. Um grande abraço. E um ótimo final de semana pra todo mundo. Muito obrigado, hein? Muito obrigado mesmo, hein? Aqui Vila Nova 0, Guarani 0. Volto já no Indica Bola, 18h54. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Olá, ouvinte da Rádio Bandeirantes, aqui quem fala é Walter Sena. Eu estou aqui para convidar você para acompanhar as principais notícias do dia no Band Cidade. De segunda a sexta, às 6:50 da noite, logo depois do Datena. E você pode também participar com informações em flagrantes do seu bairro, da sua rua. Mande seu vídeo, mande sua fotografia. O WhatsApp da Band é o 19991969255. Anote aí, 991969255. Informação com credibilidade, marca registrada do Grupo Bandeirantes. Portanto, não perca o Band Cidade às 6:50 da noite. Até lá! Primeira marcha, 30 km por hora. Segunda, 50 km. Terceira, 80 por hora. Quarta marcha. Quinta marcha, 110, 120, 130, 150, 160, 170. Ir além do limite é burrice. Respeite a vida. Grupo Bandeirantes de Comunicação. Bandeirantes, uma rádio que tem história, estofo, conteúdo de décadas, lastro, experiência e continuamos avançando atentos às novidades, aos novos meios, às novas mídias, ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado. O seu. E você, com sua audiência, nos dá musculatura para brigar pelos problemas que afetam o seu dia, o seu bolso, a sua vida. É com a sua força e por sua causa que questionamos autoridades, reivindicamos respostas e cobramos atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos.
Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e os debates. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Foi Vila Nova 0, Guarani 0. Tem coletiva. Alô, Vladimir Catarino. Fala, Edu, ainda falando desse empate do Guarani contra o Vila Nova pelo placar de 0-0. Ao final da partida, Edu, o técnico interino, o Benhur Moreira, analisou, né, esse empate e considerou um bom resultado esse ponto trazido pelo Guarani de Goiânia. Edu, vamos ouvir as palavras do Benhur. Nosso primeiro tempo, eu acho que foi bem, acho que entramos ligados no jogo. Sabíamos que ia enfrentar uma pressão grande do Vila Nova aqui, principalmente pelo seu torcedor, pela atmosfera deles ter ganhado um jogo fora de casa, e nós sabíamos que ia enfrentar dificuldade no jogo. Mas acredito que controlamos bem o primeiro tempo com a bola, cuidamos bem da bola no primeiro tempo, tivemos algumas oportunidades, mas controlamos até o calor que estava aqui hoje, conseguimos controlar e com propriedade eu acho que a gente fez um bom primeiro tempo. No segundo tempo, acredito que o Vila Nova mudou, trocou, tirou um meia, tirou um centroavante e botou mais um meia, um segundo volante, e aí começou a fechar um pouco nossas ações por dentro. No início do segundo tempo a gente começou a ter um pouco de dificuldade para sair, porque o primeiro tempo, como a gente estava conseguindo sair bastante, a segunda etapa o Vila acabou corrigindo algumas brechas que estava dando para nós no primeiro tempo. Segundo tempo a gente teve algumas dificuldades, mas no início do jogo, mas depois começamos a controlar. Eu acho que as trocas entraram para nos ajudar. Acabei trocando o Barbosa e o Isaac. O Barbosa pediu para sair porque tinha cansado. O Isaac eu achei que estava com dificuldade de jogar, então eu acabei tirando ele, trazendo o Bruninho para dentro e jogando o João Vitor daquele lado, fazendo o corredor, e o Anderson fazendo a frente da área, junto com o Bueno. Depois, mais para frente, acabei tirando o Derek também, e entrou o Bruno Mendes e tirei o Bueno, que tinha cansado também. Então, duas trocas dos nossos dois volantes, eles acabaram pedindo para sair. E os outros pelo desgaste do jogo mesmo, estava muito quente, eu acabei querendo mais gás no jogo, vendo a oportunidade de nós vencer, porque nós viemos aqui para vencer o jogo, nós não viemos aqui para se defender. Então eu tentei colocar gente para fazer essa transição, principalmente ofensiva, para nós chegar mais no gol, no último terço, que nós precisávamos ter um pouco mais de calma para a gente poder fazer o gol. Mas eu saí daqui satisfeito pelo resultado, pela entrega que todos os atletas fizeram. Eu acho que hoje eles provaram a equipe que o grupo que desse jeito que nós temos que jogar, com propriedade, tanto em casa como fora. Então, assim, eu fico bem satisfeito porque eu vi o nosso time fazer hoje aqui. Agora nós vamos ter 15 dias aí de descanso do campeonato para todo mundo. Então, assim, vai ser um período bom para trabalhar. Se vir um treinador novo, ele vai ter esse período para poder colocar suas ideias, fazer o time jogar. E também para nós poder recuperar alguns jogadores, principalmente dessa sequência de jogos que a gente vem tendo. Eu acho que vai ser importante para a gente retomar depois do campeonato e poder alavancar de novo e subir na tabela. Palavras do Benhur Moreira, que hoje comandou de forma interina o Guarani. Ele falou há pouco aí sobre a questão do novo treinador, né? A direção do Guarani, o Conselho de Administração, deve acelerar agora os entendimentos para contratar um novo treinador para substituir o Bruno Pivetti. Guarani volta a campo dia 25 contra o Vitória no Brinco, sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, que agora tem a pausa para as datas FIFA. Edu Pinheiro. Perfeitamente, muito obrigado, Catarino. Até amanhã, 10 horas, o Concentração, 11 horas tem Ponte Esporte, quem narra é Bego Batista. Agora, 19h01, vamos nosso Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Muito bem, olha, a 12ª rodada da Série B, nós tivemos ontem Natal no Frasqueirão, ABC 1, Chapecoense também 1. E a Chapecoense empatou aos 43 do segundo tempo com Alisson Farias. O gol do ABC foi do Tony Anderson de pênalti. Você acompanhou já aqui, Vila Nova 0, Guarani também 0, público não divulgado. Em Itu terminou, Ituano 1, Atlético Goianiense também 1,
O Paulo Vitor 1-0 para o Ituano e o Matheus Regis empatou para o Atlético Goianiense. Olha, em Novo Horizonte, 6ª vitória seguida do Novo Horizontino. Novo líder da Série B. Eduardo Batista no comando. Gol do Ailon a 8 minutos do primeiro tempo. Novo Horizontino 1, Sampaio Correia 0. Daqui a pouco, 19h30, tem Ceará e CRB. Deixa eu ver o que mais aqui. Repito, amanhã, 11 horas, tem Ponte Esporte. 11 horas também, Londrina e Mirassol. 15h30, Avaí e Botafogo. 18 horas, Vitória e Criciúma. 18h15, Juventude e Tombense. Guarani volta a jogar no dia 25, daqui a 15 dias, um domingo, 18 horas, no Brinco Guarani e Vitória. E a Ponte, depois de amanhã, dia 23, uma sexta-feira, 19 horas, lá em Goiânia, Atlético e Ponte. Deixa eu ver aqui a classificação. Novo Horizontino, eu disse aqui, por enquanto o novo líder tá aqui, 26, vai dormir aí na liderança. A equipe do Novo Horizontino, 26 pontos. Deixa eu ver aqui, o Vitória joga amanhã, né? Em segundo, Vitória com 25. Em terceiro, Vila Nova, 24. Em quarto, o Sport com 20. Olha, o Sport é quarto colocado, joga amanhã com a Ponte. E quando terminar o jogo do Ponte, vai ficar com 2 jogos a menos. Em quinto, Criciúma com 20. Em sexto, Mirassol, 19. Em sétimo, Ceará, 19. Em oitavo, Juventude com 18. Juventude também vem de 5 vitórias, joga amanhã contra Tombense, 18h15, fechando a rodada. Se vencer, a exemplo do Novo Horizontino, conquista a 6ª vitória seguida. Então, repetindo, 8º lugar, o Juventude com 18, em 9º, Botafogo, 17, em 10º, Atlético Goianiense com 17, 11º, Guarani, 16, em 12º, Sampaio Correia com 15, em 13º, Ituano, 14, em 14º, CRB com 11, em 15º, a Ponte com 11, 16º, Londrina com 10 e os 4 últimos, Chapecoense 10, Avaí 8, Tombense 6 e o ABC 6 pontos ganhos. Vamos ao Brasileirão. Bola rolando, já tivemos uma partida aí. Curitiba 0, Santos também 0. Curitiba continua sem vencer. O jogo no Mineirão. Estamos no primeiro tempo, 35 minutos. Acaba de empatar o Red Bull Bragantino. O Atlético Mineiro fez 1-0 com o Paulinho, mas empata o Red Bull Bragantino 1-1. Na Arena Fonte Nova, em Salvador, primeiro tempo, Bahia e Cruzeiro 1-1. Primeiro marcou o Cruzeiro Bruno Rodrigues, ex-Ponte, marcando para o Cruzeiro e acaba empatando aí o Bahia. Foi coisa recente, não tem aqui o autor do gol do Bahia. Corinthians e Cuiabá, 34, primeiro tempo 0-0, já em rede nacional. Vamos acompanhar aí o jogo do Corinthians, tá? Bom, é o seguinte, deixa eu dar uma olhadinha aqui no Brasileirão, quem é que comanda? Botafogo, primeiro com 21, aliás, deixa eu ver, amanhã nós teremos, aliás, o Botafogo joga daqui a pouco, hein? 9 da noite no Engenhão, Botafogo e Fortaleza. Amanhã, 11 horas, tem América Mineiro e Atlético Paranaense. Esse jogo aqui vai ser no Mineirão, porque o Independência, estádio do América, está passando por uma manutenção no gramado. 16 horas, Morumbi, o clássico São Paulo e Palmeiras. 16 horas, Internacional e Vasco, lá no Beira-Rio. 18h30, Goiás e Fluminense e Flamengo e Grêmio jogam no Maracanã. Botafogo líder com 21, em segundo Palmeiras 19, uma diferença aí de 2 pontos. Em terceiro, Atlético Mineiro, tá empatando, tá com 18. Em quarto, Grêmio com 17. O Flamengo é quinto com 16. O São Paulo é o 8º com 15. Red Bull Bragantino, nesse momento, empatando 1-1. É o 11º com 14 pontos, vai empatando com o Atlético Mineiro no Mineirão. O Santos é o 12º com 13. Deixa eu ver aqui. O Corinthians, 0-0 nesse momento com o Cuiabá, é o 16º com 9. É o primeiro fora da zona. Depois vem os 4 últimos. Goiás com 7, América Mineiro 7, Vasco 6 e o Coritiba com o empate de hoje, 4 pontos ganhos. Em 10 jogos, 4 empates e 6 derrotas, o Coritiba. Olha, brasileiro da Série C. O brasileiro da Série C, só tem o paulista. O São Bernardo joga segunda-feira em Belém, na Curuzu, contra o Paysandu. 20 horas, hein? 20 horas, Paysandu e São Bernardo. O São Bernardo é líder, perdeu os 2 últimos jogos fora de casa.
O São Bernardo perdeu em Maceió para o CSA 1-0 e perdeu o último compromisso em Fortaleza para o Floresta. O Floresta joga em Fortaleza, Floresta 2, São Bernardo 0. No mais, uma grande campanha aí do São Bernardo. Lembrando que são 20 clubes, é turno único, 8 se classificam para a próxima fase, que vai ter 2 grupos de 4, mas resumindo tudo na Série C, são 4 que sobem e são 4 que descem. Atenção, Campeonato Brasileiro da Série D de dados, 7ª rodada, são 8 grupos de 8 equipes, os paulistas. O Santo André está no grupo 6, jogou hoje lá no Bruno José Daniel, placar final, Santo André 2, Real Noroeste, Capixaba 0. Esse Real Noroeste é do Espírito Santo. Grupo 7, atenção, em Cascavel, placar exótico, a Ferroviária mandou embora Elano, técnico Elano. Elano não ganhou nenhum jogo na Série D, foram 5 empates e uma derrota. E hoje, a Ferroviária descarregou em Cascavel. Cascavel 1, Ferroviária 5. É mole? Em Patrocínio, Minas Gerais, lá jogou 15 de Piracicaba, Patrocinense 2, 15-0. Olha, o 15 foi a Limeira, ganhou de 6-3 da Inter. E aí em Piracicaba recebeu o Cascavel, perdeu de 2-1. O Cascavel hoje, que ganhou do 15 aqui, o Cascavel perdeu em casa de 5-1 para a Ferroviária. E o 15 hoje volta a perder. Mas que coisa incrível, que coisa doida! E a Inter de Limeira recebeu o Maringá lá em Limeira e ganhou. Inter 1, Maringá 0. Lembrando que agora para um pouco a Série A, para um pouco a Série B, porque tem jogos da Seleção Brasileira. No próximo sábado, 17, a seleção joga em Barcelona, no estádio do Espanhol. Vai começar às 16h30, horário de Brasília, Brasil e Guiné. E depois, na terça-feira, dia 20, joga lá em Lisboa, no estádio do Sporting, Brasil e Senegal. Isso na terça, dia 20. Porque dia 21 retoma o Brasileirão. Dia 21 já tem Santos e Corinthians. Né? Dia 22 também, quinta-feira já tem jogo no Brasileirão. Na Série B, na quarta-feira vai ter um jogo CRB Ituano, tem jogo na quinta, Sport Juventude. A Ponte joga sexta-feira, dia 23 de junho, lá em Goiânia contra o Atlético. E repetindo aqui, Guarani só volta a jogar domingo, dia 25, no Brinco, 18 horas, Guarani e Vitória. As séries C e D, elas não vão parar. Final da Liga dos Campeões hoje em Istambul, na Turquia. Manchester City 1, Internacional 0. O Manchester City é campeão da Liga dos Campeões. Na Copa do Brasil, os jogos... Olha aqui, o América Mineiro pega o Corinthians decide em casa. São Paulo e Palmeiras, Bahia e Grêmio, o Grêmio decide em casa, primeiro jogo em Salvador, e Flamengo e Atlético Paranaense, primeiro jogo no Maracanã, o Atlético decide em casa. A CBF ainda não divulgou as datas, mas no dia 5 de julho, semana de 5 de julho, acontecem os jogos de ida, na semana de 12 de julho, acontecem os jogos da volta. Deixa eu ver o que mais aqui. E rapidamente repassando aqui a Libertadores e a Sul-Americana, somente no final de junho, a última rodada da Libertadores. Última rodada da Libertadores, olha os brasileiros. Grupo A, lá tem o Flamengo é segundo colocado com 8 pontos, e o Nublense do Chile é o terceiro com 5. Na Libertadores, os 2 de cada se classificam. O Flamengo vai pegar o Alcás, é de Quito, vai ser no Maracanã, dia 28. E tem Racing e Nublense. E o Flamengo tem um saldo de 2 contra -3 do Nublense. Então é o seguinte, o Flamengo tem 8, o Nublense tem 5. Então, olha, o Flamengo, se ele empatar o jogo, ele chega a 9, o Flamengo se classifica no minimamente aí na segunda colocação. Então, grandes chances para o Flamengo se classificar, enormes. No grupo B, tem o Internacional. O Internacional, se vencer o Independente de Medellín, termina em primeiro. Aliás, o Internacional está em segundo com 9. Mas o Independente de Medellín lidera com 10. Se o Inter vencer, termina em primeiro. Porque quem termina em primeiro vai ter vantagem na próxima fase da Libertadores. Se o Inter empatar, corre o risco de ficar de fora, hein? Porque se o Nacional do Uruguai vencer o Metropolitano, se o Nacional vai jogar em casa, por incrível que pareça, o Inter
fica em terceiro e vai para o rebolo da Sul-Americana. Grupo C tem o Palmeiras já está classificado, o Palmeiras quer o primeiro lugar. O Palmeiras vai jogar com o Bolívar, que nesse momento está em segundo. Olha, na Libertadores, o desempate é o saldo, não é número de vitórias. O primeiro critério é saldo. E o Bolívar tem um saldo melhor do Palmeiras, 8-6. Mas tá com 12 pontos, o Bolívar e o Palmeiras. Então, se o Palmeiras vencer, fica em primeiro. O classificado já está. No grupo D, tem o Fluminense. Fluminense é líder. O Fluminense já está classificado, joga dia 27 no Maracanã contra o Sporting Cristal. Se o Fluminense perder e se houver um vencedor entre River e The Strongest, o Fluminense termina em segundo. Mas repito, o Flu-Flu já está lá. No grupo E tem o Corinthians. O Corinthians tá fora da Libertadores, é terceiro, mas é o seguinte, vai jogar com o Liverpool do Uruguai dia 28, na Neoquímica Arena. O Corinthians precisa de um empate para ir para a repescagem, para o rebolo, para ir para o rebolo. Tá? Então o Corinthians, porque terminando em terceiro na Libertadores, vai para o rebolo. Vamos aguardar. No grupo G tem o Atlético Paranaense. O Atlético já está classificado. Joga com a Alianza Lima lá em Curitiba, dia 27. E o Atlético Mineiro, o Atlético é grupo G. O Atlético Mineiro segundo com 9. Nesse momento estaria classificado. Mas, gente, o Libertad do Paraguai, que está em terceiro na cola do Atlético, uma diferença de 3 pontos. Só tem um pequeno detalhe. O jogo é em Assunção, dia 27. Libertad e Atlético Mineiro. Se o Atlético perder por diferença de 2 gols, o Libertad rouba a vaga do Atlético, segue na Libertadores e o Atlético Mineiro vai para o rebolo. Então o Atlético pode perder até por diferença de 1 gol para se classificar. E no grupo H, deixa eu ver aqui, no grupo H não tem. No grupo H não tem brasileiro essa situação. Na Sul-Americana, o que acontece? Na Sul-Americana, somente o primeiro colocado é que se classifica. Quem terminar em segundo vai para o rebolo. Então no grupo A, Botafogo do Rio e Magalhães, o jogo é dia 29. Se o Botafogo vencer por diferença de 1 gol, a LDU que está na cola tem que vencer por diferença de 2. Essa é a matemática confusa, tá? Então, o Botafogo só depende dele, mas não está classificado. No grupo C, tem o Red Bull Bragantino, joga com o Taquari, lá em Bragança, dia 28. Se o Bragantino vencer por diferença de 1 gol, e o Estudiantes tirar uma diferença, aí é difícil. O Estudiantes tem que tirar uma diferença de 5 gols, então só basta o Bragantino administrar. No grupo D, o São Paulo, 99,99 classificado, pega o Tigres, porque só a matemática para explicar. O Tigre joga no Morumbi. Só o primeiro colocado, São Paulo tem 13, o Tigre tem 10. Se o Tigre vencer o São Paulo, dá 3-3 em pontos, mas no saldo, meu amigo, impossível. São Paulo tem 11 de saldo contra 3 do Tigre, tá? No grupo E, o Santos só cumpre tabela com o Blooming, dia 29 na Vila. O Santos está fora. Nem o rebolo pega. De todos os clubes brasileiros, Libertadores Sul-Americano, o Santos é que fez pior campanha. E o América Mineiro, dia 29, joga no Uruguai contra o Peñarol. O América está fora da próxima fase, mas vai lutar pelo rebolo. No outro jogo é Defesa e Justiça e o Milionários. O América tem que vencer, tá? E o Milionários tem que perder, tá? Grupo G, para encerrar, tem o Goiás, né? O Goiás joga fora de casa contra o Santa Fé. O Goiás, por enquanto, é líder, repito, só o primeiro colocado é que vai. Goiás tem 9, Universitário tem 7, Santa Fé 7, Ginásio La Plata tem 4. Então, por enquanto, o Goiás está se classificando. Se o Goiás perder e o Universitário ganhar, o Goiás nem rebolo pega. E no grupo H, parabéns ao Fortaleza. Fortaleza já classificado, primeiro colocado, e vai jogar contra o Palestino lá no Chile na última rodada. Gente, é o seguinte, as 8 equipes que terminarem na terceira colocação da Libertadores, elas se juntam às 8 equipes que vão terminar em segundo lugar na Sul-Americana. 8 com 8, 16. Aí a Conmebol promove um sorteio, coloca no pote os clubes terceiro colocados na Libertadores, no outro pote, os clubes que terminaram em segundo na Sul-Americana. E aí faz o sorteio para ver quem pega quem. Aí cada um pega o seu.
jogos de ida e volta, os vencedores irão para a Sul-Americana para enfrentar aqueles que terminarem em primeiro lugar em seus grupos na Sul-Americana. Mas aí também tem toda uma temática para saber quem pega quem. Olha, me desculpe se você não entendeu, é complicado. Giba! 19-17, vamos embora, Gibinha? Final do nosso jogo aberto, hoje aqui, Vila Nova 0, Guarani também 0, quem narrou foi Boris, o moço de Piracicaba, CH comentou e reportagens de Vladimir Catarino. Amanhã, 10 horas, tem o Concentração de Ponte Esporte. O jogo começa às 11 horas. Quem vai narrar é o amigo Batista. Equipe técnica, Gil Kleber, Lucas Pessoa e Gilberto Sufi. Muito obrigado, nossa técnica. Obrigado a você que nos acompanharam no YouTube, no AM 1170, em FM 85,7 para Campinas, Ribeirão Preto 85,3. Nosso muito obrigado mesmo, pessoal do WhatsApp participando, obrigado mesmo. E, gente, amanhã, hein, às 10 horas, eu volto. Amanhã, 10 horas, 10 da matina, eu volto. Se Deus quiser. A JFL Alarmes oferece as melhores soluções em alarmes, sensores, cercas elétricas, câmeras de segurança, interfones, motores para portões e muito mais para sua casa ou negócio. Peça pela marca de alarmes e cercas elétricas mais premiada do Brasil. Procure uma revenda JFL mais próxima de você ou acesse jflalarmes.com.br/distribuidores. JFL Alarmes, referência no desenvolvimento